Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante, toda Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, toda minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Jornada Esportiva Bandeirantes. Torcedor, um grande, forte abraço, boa noite! Ele não perdoa, ele marca. Abertos os microfones da Bandeirantes para a sequência do Campeonato Brasileiro. O Brasileirão pede passagem em sua segunda rodada. São Paulo, Zona Leste. Em Itaquera está esse colosso do futebol brasileiro. A Neoquímica Arena, estádio que abriu a Copa no Brasil. 18 graus de temperatura. Tá frio demais na capital paulista e a tendência é de esfriar ainda mais. Em seu estádio, o Corinthians recebe às 18h30 o Clube de Regatas Vasco da Gama. Coringão, Vascão, jogão grandão que a Bandeirantes transmite pra você em todas as plataformas digitais e no FM 85,7. O Corinthians que estreou empatando com o Bahia fora de casa. O Vasco jogando em seus domínios, virou pra cima do Santos por 2-1. Depois, no meio de semana, jogaram pela Sul-Americana e não foram bem. O Corinthians, pior ainda, viu uma sequência de 23 jogos sendo quebradas ao perder em casa. No meio de semana para o Huracan, o Vasco subiu, foi para o Peru e lá estava ganhando por 3-1
e tomou o empate em 3-3. Nem voltou pro Rio. Ficou direto em São Paulo, onde treinou na academia de futebol da Sociedade Esportiva Palmeiras. Corinthians e Vasco é o jogo que vamos transmitir pela Bandeirantes Campinas. Com o timaço do Carlos Batista, agora 18 horas e 5 minutos. Hora esportiva do Brasil, você vem comigo. Já vai chegando, já vai espalhando por aí que o Coringão é na Bandeirantes Campinas. Mande o link da nossa transmissão no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, e já está comigo com imagens da nossa cabine, de transmissão da Bandeirantes. Deixe seu like e o seu comentário de onde você está ouvindo, que eu vou registrar. Um grande forte abraço para você. Comigo aqui no estúdio, o Vladimir Catarino, na jaula tem o Tigrão, no plantão esportivo vem o Edu Pinheiro. Enfim, você vai ver todo o timaço da Bandeirantes pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Em nome de Seara, presente há mais de 65 anos os lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol Coloficou. E Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugrão. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção em futebol na Bam Bam Bam. Faltando 22 minutos e meio pra bola rolar. Os corintianos esgotaram mais uma vez todos os ingressos reservados para eles no jogo de hoje. Isso significa, simplesmente, anote, porque essa torcida é sensacional. Ela é fiel, mas ela é grandiosa, ela é sensacional. Que o Corinthians vai ultrapassar, pelo 31º jogo consecutivo, a marca de 40 mil torcedores em sua arena. Quer mais? Ele vai ultrapassar agora a marca de 50 jogos consecutivos com mais de 30 mil torcedores em sua arena. É mole ou quer mais? O Coringão vai pra cima do Vasco, já a Bandeirantes transmite tudo pra você. Vem aí os primeiros destaques com o repórter Bandeirantes. Tá frio demais em São Paulo, hein, Vladimir Catarino? Boa noite, Vladir. Oi, Roger, boa noite pra você. Uma ótima noite para o amigo ligado na Bandeirantes. Rapaz, que frio, hein? A frente fria chegou com tudo na já gelada região da Itaquera. Torcedor corintiano bem agasalhado para não sofrer com o frio e também não quer sofrer com o time em campo, né? Afinal, o Corinthians começou o campeonato com um empate contra a equipe do Bahia, jogando fora de casa, mas na quarta-feira decepcionou o seu torcedor, né? Jogando na Neoquímica Arena, perdeu para o Huracan pela Copa Sul-Americana. Mais uma vez, o técnico Ramon Dias tem problemas para escalar o time. Não conta com jogadores titulares importantes. O goleiro Gus Souza está fora. Também está fora o zagueiro Gustavo Henrique, o lateral Andileri e o meia Rodrigo Garro. Todos eles entregues ao departamento médico estão fora, não são opções, por isso Igor Coronado é a principal novidade. Ele que vem tendo pouco espaço, principalmente após a chegada do Ramon Dias, agora começa a partida como titular. Corinthians confia na força da torcida e também na necessidade da recuperação para somar a sua primeira vitória. Na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Brasileiro, não perde desde julho do ano passado, quando foi derrotado para o Botafogo. Também tem a força do fator casa para essa partida, para buscar os primeiros 3 pontos em uma única partida no jogo de daqui a pouco contra o Vasco. Roger. Bandeirantes abrindo a sua grande jornada esportiva. Bandeirantes com os times da Série A do Campeonato Brasileiro. Final de semana que vem começa a Série C do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta e Guarani em destaque para você, com transmissões dos jogos aqui na Bandeirantes no FM 85,7. Agora o Vasco, às 18h09, restando 20 minutos para a bola rolar na Neoquímica Arena. O Vasco
Vasco, que não vence o Corinthians desde 2007 no Campeonato Brasileiro e que jamais ganhou no estádio corintiano, na Neoquímica Arena. O destaque do Gigantão da Colina, Vladimir. Que tem no banco um ex-corintiano, né? O técnico Fábio Carilli. Até o último Campeonato Paulista havia sido o último técnico campeão com o Corinthians. E o Carilli está sempre pressionado, né? E mais uma vez a situação assim é no Vasco, até porque na quarta-feira o time vencia por 3-1 o Melgar pela Sul-Americana e acabou cedendo o empate. No Campeonato Brasileiro está muito bem. Começou vencendo o Santos de virada na primeira rodada e o Carilli faz um rodízio, né, nos jogadores titulares, muda a escalação pela terceira vez consecutiva. Com o Veguete, né, o Verrete, que é o principal centroavante do Vasco no banco de reservas. Felipe Coutinho também começa o jogo como titular, mas confia na qualidade do francês Payet, meio armador do Vasco, principal articulador do time, para quebrar esse tabu e vencer pela primeira vez o Corinthians na Neoquímica Arena. Roger. 18h11, nós estamos também ao vivo no portal Carlos Batista, lá no YouTube. Se você quiser, pode assistir por lá também. Tem o YouTube da Bandeirantes, tem o YouTube do portal Carlos Batista. Nós estamos no bandmulti.com.br. Nós estamos nos aplicativos Rádio Bandeirantes Campinas, Band Rádios, Band Play. E no Alexa é só pedir, Alexa, toca a Rádio Bandeirantes Campinas e ela vai te obedecer, com certeza. 18h11, vamos pra jaula, porque ele vai comentar o jogo hoje. Convocado pelo Carlos Batista, ele vai comentar esse jogão grandão. Duelo de dois gigantes na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O da palavra fácil. O Tigrão vem aí, alô, Valdemir Gomes. Boa noite, Tigrão. Alô, Roger Williams, um grande abraço a você, um abraço também para o Catarino, em grande fase, hein? Também para Edu Pinheiro, que está chegando por aí, e principalmente um abraço muito especial para os nossos ouvintes aqui da Jornada Esportiva Especialíssima da Rádio Bandeirantes. Olha, não vai dar para a gente dizer assim, o Vasco, pelo que a gente vai ver hoje, disputa Libertadores, Sul-Americana, rebaixamento ou título. E o Corinthians? A mesma coisa, porque são dois times mistos, né? A princípio parece que o Corinthians ia com todo mundo, mas não vai não. Tem a dupla ofensiva mantida aí, o Memphis Depay e o Yuri Alberto, que parou de marcar gols, acho que hoje vai pra rede. Agora o Corinthians, seu garro, fica meio acéfalo, né? Meio que acéfalo, meio que sem cérebro no meio campo, porque esse menino joga muito e tá fazendo um tratamento aí no joelho, ao que me consta ainda lá na Espanha, onde ele foi tentar resolver uma tendinite crônica. E no gol, com todo respeito ao Matheus Donelli, mas o Corinthians hoje, quando o adversário vê no gol do Corinthians o Hugo Souza, ele fala: ih, Nicol, não vai dar para fazer gol, porque o homem não toma gol nem por decreto, nem de pênalti. E tá fora, o Hugo também é um problema muscular. Então o Corinthians com um mistão quente, o Vasco quase que com um time reserva, mas com jogadores importantes no banco pro Carilli tentar aí, ao longo do jogo, dependendo da necessidade, né? O Coutinho, o Ferrete, né? Tá todo mundo ali. Não tá dando certo, vai botar para jogar, tá poupando, tá economizando musculatura, né? E aí não dá pra gente entender o potencial dos dois times em termos de real pretensão dentro do Campeonato Brasileiro, porque eles não vão com força máxima. Em função disso, desfalque pra cá, desfalque pra lá, e aí o que acontece? O Corinthians é favorito, jogando em casa. O Vasco dificilmente ganha do Corinthians, nunca ganhou na Arena, que é de 2014, vai vendo como é que é o negócio. Então, eu acho que, assim, numa condição normal, sem levar muito em conta a imponderabilidade que às vezes norteia as coisas do futebol, eu acho que o Corinthians é favorito. E por gentileza, onde eu falei Ferrete, histórico centroavante do Botafogo de Futebol em Regatas, no banco, leiam Vegete, grande centroavante, grande cabeceador, tá ali, né, sendo poupado, mas deve ser usado durante o jogo
só para não começar aqui com uma tigrada braba desde o início, desde a manchete. Aliás, curtíssima, meu queridíssimo Roger Williams, que Deus te ilumine, faça uma grande transmissão e que dê Coringão. Afinal de contas, o Corinthians ganhando, a cidade de São Paulo e o país trabalham mais satisfeitos. O Corinthians ganhando é o colorido em preto e branco. Hashtag tamo junto, Tiger, comentarista Bandeirantes pro jogo de hoje. A Bandeirantes anunciando para amanhã, 4 da tarde, Atlético Mineiro e São Paulo. Leandro Boles vai quebrar tudo aqui na Bandeirantes. 4 da tarde amanhã, Atlético Mineiro e São Paulo. São os jogos derradeiros da Bandeirantes Praça Campinas, da Série A, porque depois vamos discutir tão somente a Série C com Guarani e Ponte Preta. E é claro que em rede, quando não estivermos transmitindo a Alvinegra Campineira e o Alviverde Campineiro, nós vamos ter os jogos de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos com a equipe em rede com o Bandsat. Vamos ao plantão esportivo mais bem informado do Brasil, porque na Bandeirantes o gol sai antes com ele, que está feliz como todo o povo de Capivari, o grande campeão da Série A2. Não é isso, Edu Pinheiro? Boa tarde, boa noite, bom dia do Zaço. Um abraço, meu grande amigo Roger Williams. Uma honra ser o seu plantão, verdade. A gente que adora e ama o interior, parabéns aí a Capivari, parabéns aí em Indaiatuba. Os novos integrantes, o título ficou com Capivari, já vou falar. Começou a Série B, jogos aí, segunda rodada do Brasileirão, e a CBF desmembrou a Série C. Então, daqui a uma semana nesse horário, agora são 18h16. Daqui uma semana, nesse horário, estaremos do apito final, se Deus quiser, depois de Figueirense e Ponte lá em Floripa. Guarani joga no domingo contra o Maringá. Vamos com o nosso Em Dia com a Bola. Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Lucas Pessoa e Danilo Capucci. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Olha, é o seguinte, então, além de Corinthians e Vasco, 18h30 tem também no Castelão Ceará e Grêmio. Olha o Brasileirão, gente, 9 da noite, Engenhão, Botafogo e Juventude. Então tem 3 hoje, né? Amanhã, domingão, 4 da tarde, Atlético Mineiro e São Paulo. Roger Williams falou e repito, o Leandro Boles vai narrar aqui, tá bom? 16 horas, Maracanã, Fluminense e Bragantino. Amanhã, 18h30, o Mirassol estreia em casa. Mirassol e Fortaleza na estreia. O Mirassol perdeu para o Cruzeiro no Mineirão 2-1. Ainda amanhã, domingão, hein? 18h30 tem 3 jogos, Inter e Cruzeiro no Beira-Rio, Vitória e Flamengo no Barradão, Sport e Palmeiras na Ilha, e às 20h30 de amanhã, Santos e Bahia na Vila. Olha, na Série B, começou ontem, né? Começou a Série B, ontem tivemos 3 jogos lá na Serrinha. O Goiás venceu 1-0 o Amazonas, gol de Rodrigo Andrade, ex-Guarani. Bom volante, hein? Bom, foi no comecinho o gol. Público na Serrinha, 4.600. No Mangueirão, o Paysandu recebeu o Atlético do Paraná. Zapete fez 1-0 Atlético. Leandro Vilela, ex-Guarani, empatou para o Paysandu. E o Renan Peixoto, o gol da vitória do Atlético do Paraná. Paranaense, Paysandu 1, Atlético 2. O Criciúma recebeu o campeão do Paraná. Criciúma e Operário ontem. O Felipe Matheus 1-0 Criciúma. Mas não brinca com o campeão paranaense não, hein? O Rodrigo Rodrigues empatou para o Operário. E o colombiano Zuluaga fez o gol da vitória do Operário. Criciúma 1, Operário 2. Treneiro do Operário é Bruno Pivetti, o campineiro Bruno Pivetti. Teve uma rápida passagem pelo Guarani. Bruno Pivetti ganha corpo no cenário nacional. Bem, hoje acabou, hein? Há pouco, Coritiba 1, Vila Nova campeão de Goiás 0. Gol de Josué de pênalti nos acréscimos. Gol do Coritiba no final. No Rei Pelé, CRB 1, Chapecoense 0, gol do, olha o nome do cara, Davi da Hora. Davi da Hora fez o gol do Ceará, campeão alagoano, CRB. 18h30 tem América Mineiro e Botafogo de Ribeirão Preto. Amanhã na Série B, 19 horas, Ferroviária que subiu contra o Remo. Volta Redonda, campeão da Série C contra o Cuiabá.
20 horas na ressacada Avaí e Novo Horizontino. Nelsinho Batista foi embora. Humberto Louser é o novo comandante do Novo Horizontino. Pode ser Eduardinho? Quem, Tigrão? Quem? É que você falou com o Nelsinho Batista. Não. Eu falei do pai. Sabe o que é, Tigrão? Você falou do Ferrete aí, me atrapalhou. Me arrebentei aqui. E pior Sabe como é que é, né, ainda, ô Tigrão. Xará, eu errei. Nós dois aqui, Edu. Sim. Somando a idade dos dois, dá quase 200 anos. Eu tô preocupado, mais pro ano que vem, viu, Tigrão? Mas segura que eu tenho... Porque você vai fazer 69, Edu? Eu já fiz. Quem diria que Edu Pinheiro não fizesse 69? Você tá pensando Já o quê? fez, Edu? Gostou, Edu? Eu vou falar pra você, uma pena que é só uma vez, né? Esse que é o detalhe. É só, mas deixa comigo, uma vez na vida pelo menos. Tigrão, então amanhã 20 horas sei que você vai ver tudo, Avaí e Novo Horizontino, passa a nova tática do Humberto Louser, e na segunda-feira Atlético Goianiense e Atlético de São João del Rei. Sabe quem que é o treinador do Atlético? É o Roger Silva, ex-atacante da Ponte. A Série C é o seguinte, CBF desmembrou, resumindo, sábado que vem, 16 horas, Figueirense e Ponte lá em Floripa. Domingo da semana que vem, no Brinco, 16 horas, Guarani e Maringá. Olha, na Série A2, sensacional, vitória do Capivariano lá em Indaiatuba. Primavera 1, Capivariano 2. O gol da vitória estava 1-1. Vinícius Popó, de pênalti, a 38 segundos, fez o gol da vitória do Capivariano. Campeão, a primeira foi 0-0 lá em Capivari. Na Série A3, ontem, atenção, hein? Em Marília 1, Sertãozinho 0. No jogo de ida foi 2-0 para o Sertãozinho. No agregado 2-1 Sertãozinho. O Sertãozinho ontem subiu para a Série A2. E domingo, amanhã, 10 horas, Monte Azul e Rio Branco de Americana. Roger Williams, olha, vai ficar grudado nesse jogo aqui. Só que foi 1-0 Monte Azul. Rio Branco tem que reverter, Rio Branco tem que ganhar, né, Roger? Se empatar, dá Monte Azul, é isso? Se empatar da Monte Azul, vitória por um gol de diferença só do Rio Branco, pênaltis. Dá pênalti? Exatamente. Então tá bom, tá. A Série A4 que é diferente. Série A4 é o seguinte, se der tudo empate no agregado, quem se classifica de melhor campanha. Isso, na A4 tem essa vantagem do time que fez a melhor campanha jogar pelo empate e jogar ainda em casa a segunda. Meu grande amigo Roger Williams, e aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Sim, você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Com o Sicredi você conta. É tão bom ter com quem contar pra tudo na vida, né, Benuto? E conta comigo, Guilherme. Só que na vida financeira, conta com o Sicredi. Tem conta corrente, cartões, investimentos, consórcios, seguros, tudo isso. E mais, tem um gerente sempre pronto pra ajudar. Até pelo Zap, no app, na agência. Pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar.
Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Ele não perdoa, ele marca. Equipes em campo na Neoquímica Arena em Itaquera. E no Nacional do Brasil sendo respeitado, público maravilhoso. Mais de 40 mil torcedores do Corinthians. Mais um jogo que o Corinthians passa de 40 mil. É espetacular essa fiel torcida. Corinthians inteiro de preto, Vasco inteiro de branco com a faixa preta no peito. Parece que eu tô narrando o jogo da Ponte Preta, mas é jogo do Vascão da Gama. Inteiro de branco com a faixa preta no peito, aquele uniforme do Corinthians inteiro preto que você já conhece. Muitos mascotes de Corinthians e de Vasco da Gama. Arbitragem do Daronco. O gaúcho grandão parece um guarda-roupa, mas é um bom árbitro. E a Bandeirantes traz pra você com a Brasitone a ficha técnica do jogo em Itaquera. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Eternamente dentro do coração de praticamente metade do povo brasileiro, o Corinthians está escalado com o Matheus Donelli, 32. 2 Mateuzinho, 3 Félix Torres, 5 André Ramalho, capitão do time, 21 Matheus Bidu. 27 Breno Bidon, 14 Ranielli, 19 André Carrídio, 77 Igor Coronado, 10 Memphis, 9 Yuri Alberto. Ramon Dias tem no banco à disposição Felipe Longo, Maicon Romero, Héctor Hernandes, Kaká, Maná, Thales Magno, Hugo, João Pedro, José Martínez e Alex Santana. Desde o Brasil, vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu perdão. Vasco escalado por Fábio Carilli com Léo Jardim, 1. 2 para Puma Rodrigues, 38 João Victor, 43 Lucas Freitas, meia dúzia Lucas Piton, 85 Matheus Carvalho, 8 Jair, 3 Tietê, 10 Paiê, 45 para Lloyd Augusto, 77 Rayan. No banco, caso queira fazer as 5 alterações, Carilli terá o Daniel Fusato, 13, Maurício Lemos, 4, Paulo Henrique, 96, Victor Luiz, 12, Esforza, 20, Hugo Moura, 25, Paulinho, 18, Coutinho, 11, Alex Teixeira, 90, Nuno Moreira, 17, Adson, 28 e Vegete, 99. Arbitragem do jogo. O árbitro é o fortão, o gaúcho Anderson Daronco. Vai ter como bandeira um Lúcio Beifdoff Flor, do Rio Grande do Sul. O 2, Thiago Augusto Diel, também do Rio Grande do Sul. 4, árbitro paraense Fernando Salles Filho. No VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando
digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone. São mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes. Bom, meus amigos da Bandeirantes, segunda rodada, Corinthians estreou aí apenas discretamente na competição. Vamos ver, o Vasco um pouco melhor, ganhou de virada do Santos. E a gente fica aí numa expectativa gigantesca de como é que vai ser o comportamento de dois times bastante modificados com relação àquilo que a gente considera como times titulares, né? Times que realmente vêm aí para a competição com força máxima. Eu acho que o Corinthians dentro de casa, outro dia deu uma derrapada aí diante do Huracan na Copa Sul-Americana, para mim um resultado absolutamente acidental, e hoje tem tudo para ganhar essa partida. Claro que o Vasco não veio passear em São Paulo, não veio para conhecer o Ibirapuera, absolutamente. Veio para duelar, para jogar, para trabalhar para valer e, obviamente, dificultar tudo para o Corinthians. Eu falei que o Vasco estreou bem. Ele fez 2-1 no Santos de virada lá em São Januário, e o Corinthians na primeira rodada perdia também com um time bastante desfalcado e conseguiu um empate, eu acho até que é razoável, eu diria bom, fora de casa contra o Bahia, que é forte, com casa cheia lá na Arena Fonte Nova. Aqui, o que a gente espera? Um jogo num primeiro momento de times bastante precatados, especialmente o Vasco, com muita precaução, porque o Corinthians, jogando em casa, tem a obrigação de sair e de pressionar, e ele vai fazer isso. Então o Vasco deve segurar um pouquinho a onda, mas o Corinthians, sem o Garro, né, é um time com dificuldades para fazer a bola chegar com qualidade à frente. Quem é que vai tentar fazer isso? Coronado, Igor Coronado. Consegue? Ou ele de vez em quando se mete lá com o Yuri Alberto e o Memphis Depay é que volta para fazer essa função? Vamos esperar, vamos torcer por um grande jogo, certamente com uma grande narração de... O árbitro já apitou, bola rolando aí, Itaquera! Alô, torcedor, vamos nessa, Brasileirão, Série A, segunda rodada, bola rolando no rádio, na internet, só dá Bandeirantes. 1 minuto e meio de bola rolando, bola recuada para o goleiro Léo Jardim, capitão dos caras, o time do Vasco da Gama, empurra curto para João Victor, volta com Léo Jardim, levanta a bola pelo setor esquerdo, tenta escorar Tietê por ali, chegando, a bola vai para fora, é bola para a equipe do Corinthians bater. 1 minuto e 50 de bola rolando o primeiro tempo, Itaquera com muita gente, caiu 1 grau de temperatura em São Paulo, agora 17, a tendência é que caia ainda mais a temperatura na zona leste paulistana. O capitão do Corinthians ali, o André Ramalho, já está pressionando a arbitragem, houve uma falta de ataque marcada a favor do Vasco, e já batida, vem o time do Vasco, vem com o João Victor, ele sai jogando errado, deu a bola de presente para Carrijo, rolou à frente, Yuri Alberto dominou, atenção, é Memphis, procurou o Yuri Alberto, erra o passe, o Memphis Depay, na bobeira da saída de bola do Vasco da Gama, quase o Corinthians se aproveita, Vladimir. Sorte do Vasco que o Memphis, ele ficou em dúvida sobre o que fazer com a bola, né? Quando percebeu, havia perdido. Tem mais Corinthians. Memphis rolou, ponta esquerda, lá vem Timão, atenção, Igor Coronado bateu, bate em cima da zaga Cruz Maltina, que agora se vê acuada para sair por jogo, é derrubado o jogador do Vasco, jogador de defesa, é falta nele, falta de defesa na saída de bola do Vasco da Gama, Vladir. E agora uma miríade de reclamações ali para cima do árbitro, o Vasco reclama, Corinthians também, tem jogador vascaíno caído, é o camisa 8 ali, o Jair, a falta é pro Vasco cobrar no campo de defesa. Falta cometida pelo 77 corintiano, o Igor Coronado, que é de Londrina, cidade linda, bonita, cidade do sul do país. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou.
3 minutos e 20 do primeiro tempo, 0-0. Vai para a colocação de bola Léo Jardim, goleirão de 30 anos, 1,88 m do Vasco da Gama. Vasco inteiro de branco com a faixa preta no peito, timão do povo inteiro de preto. Goleirão do Vasco, Léo Jardim, com uniforme azul celeste dos pés à cabeça. Ele levanta com força absurda a bola à frente, sobe de cabeça no meio do campo, vem respondendo. O Coronado tentou levantar para a equipe do Corinthians. Bola vem na resposta pelo time do Vasco da Gama, apertando Pumita Rodrigues. O Puma colocou para fora, arremesso lateral. Lateral para a equipe do Corinthians bater. Lado esquerdo do campo, Bidu, que já jogou em Campinas, vai para a cobrança, ele cobra a bola curta até o Memphis Depay, contra dois contrários, consegue empurrar a bola lateralmente para Breno Bidon, jovem atleta do Corinthians, apenas 20 anos, aperta na marcação, o Vasco ganha no arremesso, o time do Corinthians, 0-0, bola recuada aqui para Félix Torres, aciona o goleiro pela primeira vez, Donelli, camisa 32, com uniforme laranja, sai para o jogo com o Mateuzinho pelo setor direito, sai jogando errado, vem no concerto por ali o André Carrijo, vem o peruano para consertar, ele tá com a bola dominada no campo defensivo, ninguém chega, ele quica a bola, tira como estilo, mas aperta a zaga do Vasco da Gama, ela cai pelo lado esquerdo do campo, Payet, descendo o terreno, o francês, vem na disputa por ali, o time do Corinthians acaba fazendo a falta para o Corinthians. E já pinta cartão, hein? Primeiro cartão amarelo do jogo, parece ser pro Tietê. Acabou chegando mais forte ali o jogador do Vasco da Gama. Reclamam os atletas com o árbitro Anderson Daronco. Mas primeiro cartão amarelo do jogo aplicado ali para o camisa 13, o Tietê ou o Jair. Na verdade, o Jair. É o Jair. Jair, camisa 8, ele quem recebe cartão amarelo. Roger. É o Jair, camisa 8. Os dois se parecem muito e no visual da televisão o 3 parece o 8, dependendo do ângulo, mas a cartão amarelo com menos de 5 minutos para o Vasco da Gama. Jair. Internet premiada com ultra velocidade, 100% fibra ótica. A partir de apenas R$ 79,99 ao mês é com a Desktop. A internet oficial do Guarani da Ponte Preta. Acesse desktop.com.br, ligue 0800 1102. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca 5:22. Comigo, Danilo Capucci na mesa, Lucas Pessoa no YouTube, direção técnica Gil Kleber. Estamos colocando você dentro do Anel Química Arena. Já fecha o placar porque desce o Vasco da Gama. Tietê rolou à frente no comando para Ryan, derrubado na bola o jogador do Corinthians. Daronco em cima, não marca nada e deixa o jogo seguir a favor da equipe de Parque São Jorge. Eu confirmo 5:50. Primeiro tempo, Neoquímica Arena, 0 Corinthians, 0 Vasco, Edu Pinheiro. Olha, na Série B, Roger, encerrado há pouco 2 jogos. Lá em Curitiba, gol do Josué de pênalti, nos acréscimos, Coritiba 1, Vila Nova 0. E no Rei Pelé, gol do Davi da Hora. CRB 1, Chapecoense 0. Luiz, tá comigo aqui no YouTube, o Gustavo Oliveira. Mengão campeão, ele é torcedor do Flamengo, torcendo contra o Vasco e a favor do Corinthians. Thiago Zada. Estou assistindo com os meus sobrinhos aqui, hein? É, isso mesmo. Forte abraço. Um abraço pra você, Thiago. Caiu, Vladimir? Quase, né? A entonação não deu pra perceber, mas quase caiu. Thiago, melhora um pouquinho mais, come mais feijão. Depois você tenta pegar. Humberto Oliveira. Corinthians sempre foi um clube... que ganhou os campeonatos paulistas, mas nacional, não, discordo de você, mas a opinião aqui é livre total e o chat no YouTube da Bandeirantes também. Pentacampeão brasileiro, né? Pentacampeão, Gustavo Barbudo, boa noite, amigos. O Barbudo aqui hoje ganha um alvinegro e amanhã às 10 também, ele que é torcedor do Rio Branco e também do Corinthians. Amanhã tem decisão americana para 10 da manhã, tem Monte Azul e Rio Branco pela Série 3 do Campeonato Paulista de Futebol. Quebra a bola, Léo Jardim para o campo de ataque, levantando aqui no grande círculo, tenta desviar de cabeça o jogador de ataque do Corinthians, tentou chegar por lá, o André Carrijo não conseguiu, voltou com o time do Corinthians ainda para o campo de ataque, tentou abrir pela ponta direita e Yuri Alberto dá o primeiro combate, Memphis também está por lá, ela sobra com o Puma Rodrigues, bate de perna esquerda, expulsando o perigo dali, chegou até o zagueiro André Ramalho, com a sua cabeleira esvoaçante, ele rola a bola pelo setor esquerdo para Matheus Bidu, tudo isso com 7,5 o primeiro tempo, tá lotada a arena do Corinthians, tá 0-0 o jogo, jamais o Vasco ganhou do Corinthians jogando na arena. E o Corinthians buscando a primeira vitória do Campeonato Brasileiro. A bola já foi triangulada lá pelo setor direito do campo. Vem pro domínio. André Carrijo. Ele recolhe a bola. Atenção, vai soltar. Passou o Mateuzinho. Ele prefere empurrar a bola do campo defensivo. Tocando então para André Ramalho. O capitão corintiano descarrega a bola do meio do campo para André. Para o Bidon. Bidon, ele rola essa bola lateralmente para o Ranieri. Ranieri vem jogando baiano. Ranieri empurrou a bola curta à frente. Devolveu tentando colocar no campo de ataque mais pela ponta esquerda para Yuri Alberto. Corta a zaga vascaína.
0-0 é o jogo que por enquanto o Corinthians tem mais ações, mas o Vasco vai tentar explorar os contragolpes, como agora, vem Ryan, tocou a bola, toca mal pelo setor esquerdo, Lloyd passava. Bateu no árbitro. Mas aí bateu no Daronco, parou o jogo pra sorte do Vasco da Gama, hein, Vladimir? Bateu no árbitro, aí o árbitro tem que parar o jogo, realmente não pode continuar, mas a posse de bola vai continuar com o Vasco. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o seu dia a dia. Ou para ocasiões especiais, encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Quase 10 do primeiro tempo, jogo na Neoquímica Arena. Daronco tá ali. Num jogo ele para o ímpar com o João Victor. É que ele tem que jogar a bola ao chão, né? O Vasco queria cobrar como se fosse uma falta e não foi, né? Estamos ao vivo no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas e também no YouTube Portal Carlos Batista. Qualquer um dos dois canais, deixa o like para fortalecer a entrega do YouTube da nossa transmissão nos jogos aqui em Campinas. Bola forte demais, vai atrás do Donelli, saiu da área, depois com 3 passinhos para trás, voltou, pegou a bola, encaixou firme. Donelli, que é paulistano, tem 22 anos, 1,89 m. E tá numa bucha hoje contra o Vasco da Gama, já que o Hugo está machucado. Aliás, o Corinthians tem um esquadrão de gente fora, né? O Garro tá tratando o joelho direito, tá lá na Espanha, o Hugo Souza, lesão de grau 2 no reto femoral da coxa direita. Aí o Rian também de última hora foi cortado. Alguns jogadores do Corinthians que não estão jogando. Henrique também, né? Zagueiro tá fora. É verdade, muita gente do Corinthians fora. Bidon toca pra Bidu, Bidu contra 2 contrários, empurra a bola pra Félix Torres. Ele vem aberto pelo lado esquerdo do campo, boa bola, tocou pra Igor Coronado. O Coronado viu passando o Bidon sem marcação, tocou pra ele, devolve no campo defensivo a bola com o André Carrillo. Lá vem o peruano, descarregou pela ponta direita, vem por domínio por lá, do outro lado o Coronado vem trabalhando pelo time do Corinthians, devolveu com o Carrillo, encara a marcação do seu contrário, dá um passe bonito, um passe curto lateral, para Breno Bidon, lado esquerdo do Corinthians vai tentando chegar da base do passes curtos, Coronado vem com ela, 77 em cima do 77, melhor para o 77 do Vasco da Gama, que rouba ali a bola, o Ryan roubou e agora o Vasco vai tentar se armar para o campo de ataque. 10 minutos, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 10h30, primeiro tempo. Segunda rodada, Brasileirão, Neoquímica Arena. 0 Corinthians, 0 Vasco, Edu. Olha a final hoje da Série A2 em Indaiatuba. Primavera 1, Capivariano 2. Segunda vitória, Vinícius Popó de pênalti no finalzinho. Capivariano campeão, subiu também o Primavera, ambos no Paulistão ano que vem. Cartão absolutamente correto, mas o cartão meio besta pro Mateuzinho, né? Porque ele chutou a bola, né, contra a placa ali, meio que reclamando da marcação da arbitragem, né? Então por isso foi aplicado o cartão amarelo. Na verdade o Ranielli que tomou pela falta, né? O Mateuzinho reclamou, mas o amarelo foi pro Ranielli pela falta, Roger. E vem Corinthians, dominou e o Roberto bateu, é gol! É gol, 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 é gol! Do Corinthians! Salve o Corinthians! E o Roberto, camisa 9! Ele não perdoa! E o Roberto marca! E faz explodir a Neoquímica Arena! Na marca de 10 minutos, quase 11 do primeiro tempo. Bola levantada para a grande área. E aí de forma nojenta o Memphis Depay. Escora de peito. Uma assistência de peito para o Roberto se infiltrar e bater de perna esquerda. Contra o zagueiro e na saída do goleiro Léo Jardim. Mandando a bola para o fundo do gol do Vasco. E o Uri Alberto é fatal, é letal demais. Ele é o tal e o Coringão tá na frente. Corinthians 1, Vasco nada. O que vale é o detalhe. Conta aí, Catarino. A falta era pro Vasco, né? Teve cartão amarelo pro Ranielli, mas o Corinthians recuperou com o Mateuzinho, que buscou o André Carrillo, que fez um lançamento primoroso. O Memphis, de peito, ajeitou para o Yuri Alberto, que mandou pro fundo das redes, sem chances de defesa para o goleiro Léo Jardim.
Yuri que chorou bastante ao final do Campeonato Paulista por ter conquistado o título depois de muitas críticas. É o artilheiro do Corinthians na temporada. Marca o primeiro dele no Campeonato Brasileiro. Tá na frente o Timão 1-0. 13 minutos de bola rolando. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, tá 1-0 para o Corinthians, Tiger. Começa bem o Corinthians. O jogo era muito estudado. Dava a impressão que ia ser lento e frio como a temperatura em Itaquera, mas o Yuri vive um grande momento. Não fazia algum tempo, volta a meter na rede, quer dizer, algum tempo, vírgula, né? Fez o gol decisivo do primeiro das finais do Paulista. Não fez no segundo, não fez lá na Bahia e agora vai para a rede. O Corinthians abre uma frente importante e vai tirar o Vasco de trás já no início da partida. O Vasco que, aliás, sempre fica atrás quando joga fora no comando do Carille, que tem esse estilo e essa característica. Importante o gol do Corinthians, isso vai ajudar muito na construção de um jogo bom. Por quê? Porque quando o Vasco sair, o jogo fica mais alegre, o Corinthians terá mais espaços e certamente, pelo menos teoricamente, a qualidade do jogo vai crescer. E você falou e os dados comprovam, Tigrão. O Vasco teve nos últimos 10 duelos uma média de 10,6 finalizações por jogo. 10,6 apenas, muito em função dessa postura, né? Mais retraída, adotada. Só que, apesar disso, o Vasco marcou primeiro em 5 dos 7 jogos mais recentes. Não é o caso agora, né? Do 8º jogo dessa estatística, mas o Vasco finaliza muito pouco. Talvez em função dessa reação que o Carille propõe ao time do Vasco. 14 minutos e 50 de bola rolando o primeiro tempo, 1-0 para o Corinthians. Você está na Bandeirantes Campinas, na FM 85,7. No YouTube já tem muita gente comigo aqui. Alô, Nalu. Valeu, Nalu. Valeu, Pedro. Pessoal que vai chegando e já vai deixando a sua mensagem no chat do YouTube. Pessoal também comigo no portal Carlos Batista. Tá por aí? Deixa um like pra mim, é muito importante. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. No toque do Danilo Capucci eu confirmo 15, primeiro tempo. Neoquímica Arena 1 para o Corinthians, Yuri Alberto 0 para o Vasco, Edu. Primeiro tempo, Castelão, Ceará e Grêmio 0-0, 21 horas, Engenhão tem Botafogo e Juventude. E amanhã, 16 horas, Mineirão, Leandro Boles narra aqui Atlético Mineiro e São Paulo. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mateuzinho tenta pela direita, rolou com o Coronado, meteu à frente, Yuri não entendeu. Bola bateu nele, foi direto pra fora, tiro de meta, Catarino. Ele talvez esperava um chute, né, que o Coronado iria bater pro gol. Ele ajeitou ali pro Yuri Alberto, mas foi muito forte. Linha de fundo, tiro de meta. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Bandeirantes anunciando para amanhã, 4 da tarde, Atlético Mineiro e São Paulo, Leandro Boles. Tá registrado, ele vai transmitir no microfonaço da Bandeirantes com o comando do Carlos Batista. Bandeirantes com a direção geral de Rodolfo Neves. Apertado o time do Vasco para sair para o jogo. Puma Rodrigues consegue levantar, mas levanta mal. O uruguaio deu no peito do Mateuzinho. Veio o time do Corinthians atuando agora pelo lado esquerdo do campo. Aliás, era o Matheus Bidu. Vem atuando pelo lado esquerdo do campo. O time do Corinthians bate na bola. Bruno Bidon devolve no campo defensivo para a presença do Félix Torres. Passe curto à sua frente, soltando para Ranieri. Esse deixou para o Coronado, meteu de direita, bola forte na enfiada. Na diagonal pela direita, mal para o time do Vasco da Gama recuperar. Atenção, vem pelo meio, Jair rolou o bolão pela ponta esquerda. Piton chegou, levantou no primeiro pau, escora meio desengonçado. Félix, mas mete pra fora. O equatoriano bateu diferentão de pé na direita, cedendo o escanteio pro Vasco, hein, Vladimir? Foi estranho o Félix Torres ali para fazer o corte, mas enfim, valeu, né? A bola foi pela linha de fundo, escanteio. É o Vasco na cobrança, Payet lá pelo setor esquerdo. Lá vai o francês, Messi. Lá vai Payet pra cobrança. Vai pra cobrança do arremesso lateral. É escanteio, digo. Ele vai pra cobrança de lá pra cá. Atenção, Donelli. Abre o guarda-chuva aí. Já chuviscou em São Paulo. Nesse momento, 16 graus. Cai mais 1 grau a temperatura na capital paulista. Escanteio para o Vasco da Gama buscando o gol de empate. Tá 1-0 para o Corinthians. Yuri fez aos 10 minutos do primeiro tempo. Atenção. Muito empurra na área. Payet se demora demais também para a cobrança. Autoriza Daronco. Lá vai ele. Lá vai o gaúcho Daronco autorizando. E o Payet demora-se demais, cara.
Quase 1 minuto pra cobrar o escanteio. O Daronco tá dando bronca. É isso que o Daronco tá falando, já era pra ter cobrado, né? Que é isso? Agora esperou pra chamar atenção ali dentro da área. É impressionante. Se tivesse ganhando, era até justificável, né? Mas tá perdendo o jogo e fazer cera. Essa aí, nem em Portugal, hein, ora pois. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças nacionais e importadas pra você. rochaautopeças.com.br. Agora sim, Paiê, perto da direita, parte de lá pra cá, lá vem o escanteio, bola batida no segundo pau, desvio de cabeça nas mãos de Donelli. E subiu sozinho o ataque do Vasco da Gama. Quase empata o Vascão, hein, Vladimir? Era o João Victor, zagueirão, ex-Corinthians. É ele quem subiu ali pra fazer o cabeceio, não tocou em cheio na bola. Aí ficou fácil pra defesa do goleiro Matheus Donelli. Esse é o futebol da Bandeirantes. O Coringão que no meio da semana foi surpreendido, derrotado pelo Huracan por 2-1 na estreia da Copa Sul-Americana. De quebra, Timão deu adeus a uma sequência invicta de 23 jogos em casa, hein? Há muito tempo não perdia em seus domínios a equipe do Corinthians, que no jogo de hoje está vencendo por 1-0 com 59% da posse da bola contra 41% do Vasco. Sai jogando errado o time do Corinthians. Atenção, ajeitou, Paiê dominou, tabelou, bateu de perna direita para fora. Ele pegou a bola, deu ao angolano Lloyd Augusto. Voltou pra ele, bateu, pegou mal na bola, mas o Vasco cresce em Itaquera, Vladimir. Começa a acreditar mais no jogo o time do Vasco, né? Conclusão foi do Paiê, chute bonito, mas foi pra fora, levou perigo. E o técnico Ramon Dias chama a atenção, pede mais atenção do Corinthians na saída de bola. Quase 20 minutos, e aí, Tigrão? Tá crescendo o Vasco depois do jogo, parece que o Vasco acordou pro jogo, hein, Tiger? O Corinthians deu uma recuada, né? Agora... eu não consigo entender jogadores experientes aí da defesa do Corinthians tentam jogar com o Donelli com o pé. Ele não sabe, cara, ele não sabe. Será que esses imbecis não treinam? E já não perceberam que o moleque tá tremendo? E aí botam uma bola recuada para ele com 3 jogadores do Vasco a pressioná-lo? Futebolisticamente é uma imbecilidade, eu tô dizendo futebolisticamente falando. A defesa do Corinthians achar que quem tá lá é o Hugo, que sai jogando com facilidade, é tranquilo, tem personalidade, vive um grande momento. O Matheus Donelli, ele treme, ele é um garoto. Ele é ali uma caricatura do Hugo, tecnicamente falando. E aí ele tá com 3 caras do Vasco dentro da grande área, e o zagueiro do Corinthians, que depois eu vou ver direitinho quem foi, recua pro Donelli. O que ele fez? Lascou a bola e aí devolveu para o Vasco e o Corinthians não tomou o gol por falta de qualidade da última bola da finalização. Então, eu às vezes fico olhando isso, né, Roger? Pô, os caras treinam o ano inteiro e não perceberam ainda que o moleque tá inseguro e não sabe jogar com os pés e aí recuam com ele marcado por 3 jogadores do Vasco. Dá licença, pô. Domina o Vasco do câmbio de ataque, Matheus Carvalho. Ele entrega lateralmente para Paiê, setor direito do campo. Daronco apitou alguma coisa, teve algum lance fora da bola, hein? É o Coronado, ficou caído lá na origem da jogada. Perdeu a bola o Coronado, reclamou de falta. O árbitro não deu, mas ele ficou caído. E agora o jogo tá parado, Roger. De abraçar aqui a Vânia Santos, dizendo que vai ser 4-0 para o Corinthians. Ela tá comigo no portal Carlos Batista no YouTube. O Carlos Matozinho também, boa noite a todos. Brasil vai dar Vasco. Tá torcendo o Matozinho aqui pro Vasco da Gama. Por que será, né? Uniforme parecido, né, Matozinho? Coração Ponte Pretano fala mais alto, né? Até na hora da cor do uniforme, hein, Matozinho? Um abraço pra você, obrigado pelo pessoal que também tá comigo no portal Carlos Batista, lá no YouTube. Jogo parado, atendimento do jogador do Corinthians. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 22-10, quase a metade do primeiro tempo. Neoquímica Arena, Série A do Campeonato Brasileiro, segunda rodada, 1 Corinthians 0 Vasco, Edu. Olha, os paulistas amanhã, Brasileirão, São Paulo, 16 horas, Mineirão contra o Atlético Mineiro, Bragantino, amanhã, 16 horas, Maracanã contra o Fluminense, o Mirassol, 18h30, recebe o Fortaleza, o Palmeiras, 18h30 na Ilha com o Sport, e o Santos, 20h30 na Vila contra o Bahia.
Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A jogada errada, o time do Corinthians, Paier levantou na boca do gol, tira por baixo, afasta o zagueiro corintiano. Tirou dali, afastou o perigo e na sequência Memphis é derrubado perto do grande círculo, falta para o Corinthians. O Vasco cresceu no jogo, hein? O Vasco cresceu no jogo, já teve 3 finalizações contra uma do Corinthians. Já deu uma diminuída no tamanho da posse da bola da equipe corintiana, já teve um escanteio também. Este é o futebol da Bandeirantes, 18 horas e 54 minutos, hora esportiva do Brasil. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Amanhã tem Atlético Mineiro e São Paulo com Leandro Bolles, às 4 da tarde. E nessa madrugada, hein? Essa madrugada vai ter Fórmula 1 na Band, GP do Japão em Suzuka. Estaremos na torcida pelo nosso brasileiro, o Gabriel Bortoleto, que vai largar na 17ª colocação. Não conseguiu passar do P2 no treino oficial, mas vem subindo de produção. Ele que fez o primeiro treino livre, ainda com o carro sem as atualizações, depois fez o segundo treino livre, muito prejudicado, vários acidentes, inclusive incêndios na pista de Suzuka. E depois foi pro treino oficial e ainda ficou muito perto do Huckenberg, seu companheiro de equipe. E vem Timão, Mateuzinho dominou, tem liberdade, lá vem Timão, rolou o Memphis, ameaçou bater pro gol, fora do compasso, a bola sobrou livre, fácil para a defensiva do Vasco da Gama, mas foi uma boa descida pela direita, empurra a bola, Léo Jardim, sai pro jogo, Puma Rodrigues bate de perto na direita, levantando para o contra-ataque, buscando o Raigan, melhor para a defensiva do Corinthians, aperta na marcação, Félix Torres já ganhou, rolou à frente no comando para Coronado, que já tá bem, já se levantou, entregou a bola para Matheus Bidu, tentou ficar com ela no bate-rebate, sobrou para a equipe do Vasco da Gama. Jair, número 8, recolhe e sai para o jogo, abre lateralmente a bola para Piton, Piton volta com ele, o time do Corinthians vai se adiantar, vai adiantar a última linha, por isso toca a bola ao time do Vasco da Gama com Matheus Carvalho, Carvalho entrega a bola para Paier, lá vem o francês Paier, levantou a cabeça, atenção, rolou de lado, abriu com Tietê, Tietê deixou a bola passar para Puma Rodrigues e já vai abrir para receber, ele recebeu na ponta direita, levanta a cabeça, devolve com Paier, Paier vem, devolve com ele, o 3 dos caras, vem pro campo de ataque, o Tietê preferiu tocar no campo defensivo, abrindo a bola, soltando para João Vitor, ex-Corinthians. 25, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 25, primeiro tempo. Na Neoquímica Arena em Itaquera, 1 para o Corinthians, 0 para o Vasco, Edu Pinheiro. Série A4 hoje em Taquaritinga 0, Araçatuba 3. Araçatuba vai para a semifinal, 1-0 para o Taquaritinga, no agregado 3 Araçatuba. São Caetano 1, Nacional 1, Nacional passa. Primeiro jogo 3-0 Nacional. E atenção, em Taubaté, Jossense 0, Paulista 2. Foi 2-2 no primeiro. O Paulista está na semifinal. Amanhã 10 horas, Barbarense e Colorado Caieiras. Por enquanto 1-0 União Agrícola Barbarense. Esta é a Bandeirantes, movimentando todos os resultados pelo interior neste sabadão. Sabadão de outono, tá frio. E vem o Vasco da Gama, Jair levanta, ele pede a bola na mão do jogador do Corinthians. O árbitro não deu, deixou seguir, o Coringão não quer nem saber e desce com o Yuri aberto pela direita. Tem Memphis pedindo, que assistência, vai pintar o segundo, é só tirar do goleiro, bateu, é gol! É gol, 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 é gol. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Memphis é pai, camisa 10. Dentro dos nossos corações. Ele não perdoa. Memphis marca. Fatal, letal, fatal demais. Essa dupla é fatal demais. Se no primeiro gol ele deu uma assistência linda de peito para o Yuri, agora Yuri no contragolpe serviu como se fosse um garçom, sem pedir 10%, entregou e falou, faz o Memphis. O goleiro Léo Jardim saiu, e aí com toda a experiência de Champions League, de seleção da Holanda, ele bate a bola por cima, ela chega a bater no Léo Jardim,
só que vai morrer no fundo do gol do Vasco. Impossível, o Corinthians em Itaquera. 2 timão, 0 para o Vasco da Gama. O que vale é o detalhe com Thaí Vladimir. Um lance que nasceu numa bola lá no campo de ataque do Vasco, né? O time carioca ficou pedindo um toque de mão ali do jogador do Ranieri. A arbitragem não marcou. Daronco disse que o braço estava preso ao corpo. O próprio Ranieri achou o Yuri Alberto e aí estava desarmada a defesa vascaína. O Yuri achou o Memphis. No escorregão do João Victor, o holandês saiu cara a cara com o Léo Jardim, mandou para o fundo das redes, amplia o Corinthians 2-0. Rodrigo D'Alonso Ferreira, o VAR de Santa Catarina, tá falando com o árbitro Anderson Daronco, Tigrão. Pode ser anulado o gol. Para mim, o toque de braço no início da jogada. No início da jogada, o Daronco já fez o gestual. Deu o gol. Ele deu o gol, manda seguir a bola. Ele já fez o gestual que o braço estava colado, que, portanto, se não bate no braço, bateria no corpo, na coxa do jogador do Corinthians. Eu fiquei em dúvida, nós estamos vendo exatamente nesse momento. Olha, para mim, lance irregular. Deixa eu ver de novo, um ângulo melhor. Vamos lá, bateu na mão e a mão estava descolada do corpo. Para mim, gol irregular do Corinthians. Na tentativa de reconstrução da jogada do Vasco, no nascedouro da jogada do segundo gol do Corinthians, a bola bate na mão do corintiano. Não vi o número aqui, acho que vocês têm a condição de definir por aí. Ranieri. E aí sai a jogada, ela é metida pro Yuri, que mete uma bola sensacional pro Memphis, que faz um gol de craque, né? Cava, tira, imensa tranquilidade, frieza e bota a bola na rede, vai matando o jogo o Corinthians antes dos 30 do primeiro tempo. 29 minutos, Tigrão cravou e eu tô com ele. Gol irregular do Corinthians que o VAR acaba referendando. A bola bate na mão do jogador corintiano. Claramente, Ranieri, a bola não estava, a mão não estava grudada ao corpo, como fez o gestual o Anderson Daronco. Isso vai dar muito pano pra manga, hein? Não tava. Tava pelo menos, olha, 15 a 20 centímetros aumentando. Tava próximo. Perfeito. 15 a 20 centímetros aumentando o perímetro do corpo. Então, esse negócio de VAR, de interpretação de quem tá no campo, o juiz central, de interpretação do VAR. Pô, mas não era pro Daronco. E olha, vocês estão aqui ouvindo um comentarista que confessa publicamente que é corintiano, mas eu comentando futebol, falando aqui, respeitando, ouvindo a Bandeirantes, eu não tenho time não, pô. Eu tenho que falar o que eu tô vendo. Mas será que minimamente não era pro Sansão Daronco ter ido lá no monitor e para dar uma olhadinha? Peraí, deixa eu ver. Para mim estava colado, deixa eu ver se estava mesmo. Não, ele conversou com o VAR e o VAR falou: senhoria, o senhor está certinho, sua senhoria. O senhor é um gênio da arbitragem. Salve o Corinthians! 30 minutos, este é o futebol da Bandeirantes. O Vasco não se abate, vem para o contra-ataque. Puma Rodrigues domina o uruguaio, mete a bola à frente do comando, dominou Lloyd por lá, escora para quem vinha atrás, que era o Paier, tirou a zaga alvinegra de Parque São Jorge, rebote voltou para Jair com Paier pela direita, abre essa bola com Puma Rodrigues, Puma tocou a bola soltando para Tietê, São Paulo, Tietê viu passando pela ponta esquerda, Lucas Piton, tem a opção de tocar para Lloyd lá na ponta esquerda, Ryan também tá por lá pedindo, tocou para Ryan, sai na caça dele o Mateuzinho, abre essa bola soltando para Matheus Carvalho, vem com ela presa, não tem opção, rola de lado para Tietê, troca passes o Vasco no campo de ataque, tem que imprimir velocidade se quiser chegar a marcação do gol, porque o Corinthians está todo postado lá atrás, a bola vem até o João Vitor empurra a bola para Paier, ponta direita, lá vem Vasco da Gama, tá perdendo o jogo por 2-0, aperta na marcação Matheus Bidu aqui pro lado esquerdo do campo, é Ranieri, faz a falta para cima dele, derruba o jogador francês, é falta para o Vasco bater na ponta direita, Vladimir. Foi fazendo a falta, na verdade, o jogador corintiano, e acabou sendo ali o Breno Bidon, né? Sendo finalizada com a queda do Paier. O árbitro em cima do lance marcou a falta para o Vasco. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares do Brasil. Os hambúrgueres Texas Seara é feito com carne tradicional. Carne tradicional selecionada e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
32, falta para o Vasco da Gama. Atenção, Matheus Onelli. Guarda-chuva aberto aí, garoto. Vai Paiê para a cobrança. É falta para o Vascão bater. Tá vencendo o Corinthians por 2-0. Tá chegando a 4 pontos. Começou a rodada na 8ª colocação com 1 ponto. O Vasco começou a rodada com 3 pontos na 3ª colocação. E segue o Daronco conversando. Tá conversando com 45. Lloyd do Vasco da Gama e mais alguém ali. O Mateuzinho. E o Mateuzinho do Corinthians. Discutindo desde o lance anterior. Agora vai ser autorizado apenas o Memphis na referência da barreira do goleiro Matheus Onelli. Tá defendendo mais o canto direito. Agora lá vem ele, é Chuveiro. No primeiro pau subiu Yuri Alberto para ajudar lá atrás. Rebote volta pro Vasco, tenta colocar lá à frente, tira como pôde, afasta o Félix Torres. Tá parado o jogo, tem corintiano atropelado. É falta para o Timão bater no campo defensivo. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor para suas receitas. Tá presente nos melhores supermercados de hortifruti. Acesse aromadeservas.com.br. A vida do Coronado não tá fácil hoje não, hein, Vladimir? Agora ele foi atropelado ali pelo Puma, né? O Puma acabou cometendo a falta. Tá caído com dores no ombro, o jogador corintiano, o jogo tá parado. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima e agilize o seu orçamento. 33 de bola rolando, 2-0 Corinthians, os dois homens de frente marcaram. Yuri Alberto aos 10, Memphis Depay aos 26, por enquanto é só 2-0 para o Corinthians. Segue sendo atendido o Igor Coronado, hein? Departamento Médico do Corinthians em campo. Vamos aproveitar que o jogo está paralisado, que eu vou ouvir com mais detalhes nosso comentarista, o Tigrão, para essa grande galera que nos dá uma grande audiência pela internet, Tigrão. E o retrato do jogo nesse momento, 2-0 vencendo o Corinthians. Ficou ruim pro Vasco, né? Tomou 2 gols antes dos primeiros 30 minutos. E o Coronado tomou uma cotovelada, né? A arbitragem é uma tragédia. Aliás, o Daronco também já podia dar aula aí em academia, né? Em dar aula de ginástica e personal training. Podia ir, né? Não apita mais nada há muito tempo, só tem tamanho, né? Só tem tamanho, ele se impõe assim, nossa, que juiz grandão, fortão. Tá apitando nada, acompanha de longe. O jogador do Vasco deixou o cotovelo protegendo o Coronado, mas abriu o cotovelo nas costas do jogador do Corinthians. Lance minimamente para cartão amarelo. Ele deu a falta e ele estava a meio metro, nessa ele estava perto. Então, a arbitragem já errou, para mim, o segundo gol do Corinthians irregular. Agora erra disciplinarmente, era lance para cartão amarelo com um pouquinho mais de rigor vermelho. E o Vasco tem muita dificuldade para fazer a transição. Ele é um time condicionado a jogar reativamente. Agora está perdendo, tem que propor. E ao tentar propor, não tem qualidade para isso com o Coutinho no banco. Deve entrar daqui a pouco, né? Ele, o Verratti e essa galera toda aí. Agora, vai entrar que hora, hein? Quando o Corinthians já estiver metendo 4, que o Corinthians também puxou as linhas um pouquinho para trás. Então, aparentemente, o Vasco manda no jogo, mas ele não cria absolutamente nada. Agora chega e vai meter aquilo que ele sabe fazer. Chuveirinho, olha lá. Absolutamente improdutivo. Porque... Isso, e não deu em nada, hein, Tigrão? Mais um isso chuveirinho. Porque o seu Donelli perdeu o tempo da bola. É um goleiro fraquíssimo, tá? O Corinthians tem que pensar no seguinte: o Hugo Souza é o melhor goleiro do Brasil hoje. Então tá bem servido. Olha lá, machucou. Teve um problema no adutor da coxa. Tá fora aí por 30 dias no mínimo. Olha lá o Donelli, ó. Ele, olha, pegou só borboleta de raça, aquelas vermelhonas, bonita. Bola mesmo que é bom nada, ó, presta atenção. Olha lá. Mas foi tocado, houve a falta. Mas ele perde o tempo da bola, ele vai. Quando o Donelli sai, a gente percebe que ele não vai chegar, que ele sai com medo. Ele treme. E é bom goleiro, mas é bom, é do terrão, é da base, é não sei o quê. Mas não tá pronto ainda, pô. O Corinthians tem que ter uma segunda opção de goleiro com um pouco mais de qualidade do que esse menino, que tem futuro, que vai crescer na profissão, mas ainda não é a vez dele. Você sabia que no Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano? Seja em uma das mais de 2.800 agências ou no WhatsApp, site, app, abra sua conta no Sicredi.
Bom, tá tudo bem com o 77 do Corinthians, o Igor Coronado, a bola já está rolando. Já tá tudo legal, estamos com 37-17 no primeiro tempo. O Corinthians está deitando e rolando no jogo, apesar do Vasco ultrapassar agora a posse da bola. Tem 51 ante 49 do Corinthians e finalizou uma vez mais. Vem Timão de novo, bola rolada para Coronado, boa visão de jogo, abriu pela ponta esquerda, Bidu dominou, acelerou o jogo com o Yuri Alberto à frente, fez o pivô, já voltou com Coronado, meteu na ponta esquerda, erra o passe, Coronado tenta Yuri recuperar, mais Puma Rodrigues levantar para o câmbio de ataque. Lá atrás escora Félix Torres ao goleiro, escorregou o gol, Donelli levantou, Donelli já tocou a bola para o capitão André Ramalho, sai pro jogo, no perigo, hein, no perigo. Não passava ali um sinal de Wi-Fi por ninguém. Ranielli vem com ela tocada aqui para Mateuzinho pelo setor direito do campo. Quicou a bola levantando para o Coronado deixou a bola para Memphis. Memphis lateralmente a bola com o Ranielli. Meteu no comando de ataque. Yuri Alberto tocou a bola para Matheus Bidu. Voltou com o Yuri Alberto. Tentou bater pro gol. Ajeitar para alguém do lado, não sei. A bola bateu no jogador do Vascaíno e ficou tranquilo pro time Cruz Maltino. Tempo passa, a bola rola. Bandeirantes marca. Alô, Vanderlei Jardineiro, dizendo que vai ser 3-0 para o Timão. Tá comigo no YouTube da Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 38, primeiro tempo. Neoquímica Arena, 2 pro Corinthians, 0 pro Vasco, Edu. Olha, gol do Ceará lá no Castelão. Pedro Raul de pênalti. Ceará subiu. Ceará 1, Grêmio 0 amanhã. O Fluminense. É Renato Gaúcho, é o novo treneiro, Roger? É isso? Sim, acertou com o Fluminense, time pelo qual ele fez um gol de barriga certa vez. É, final do Carioca, ele gol de barriga. Ele pediu que 1,5 milhão por mês. Amanhã Fluminense e Bragantino, Roger Williams. Rádio Bandeirantes. 39 minutos, reta final do primeiro tempo. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes ligada em você. Chamou, falou, Tiger. Vou dar 1,5 minutos para que o Edu aqueça a máquina cerebral. Qual era o nome de Tietê, que não era Tietê? Danilo Neves. Ah, jogou na Ponte. 5 segundos. Só fez uma partida com a Ponte. É que eu vi antes, antes do jogo eu dei uma olhada. Como que era o nome dele, Eu confesso pra você que o Batista falou um tempos atrás aqui no Esporte Debate, aqui da tarde. Danilo, só uma partida em 2015, só uma fez pela Ponte. Na Copa do Brasil. Danilo Neves. Edu. Não confundir com Danilo Neco, né? Não, Neco era do Campinas e foi pra Ponte. Isso, era lá do time do Careca e do Edmar. De Americana. Ele é de Americana, né? Marcou gol em derby, inclusive. De pênalti. Foi 2-2 o jogo. Olha o Coringão, vem aí pela ponta esquerda, domina Igor Coronado, quicou, levantou no segundo pau, ninguém do Corinthians. E o Yuri tá reclamando que foi parado pelo Lucas Piton, hein? Cai, pede, olha pro árbitro, Daronco manda ele se levantar, pelo visto não vai marcar nada. Completando aí a história aí em Tiger. Não, só pra parabenizar o Edu, rapidinho, Danilo o que mesmo? Neves, isso. Não Neco. Pô, puta, um nome bonito, né, cara? É artístico. Olha o Corinthians. Corinthians dominou com o Memphis, saída errada do Vasco, na meia-lua, calçado. O Daronco deixa seguir a jogada e o torcedor fica possesso na Neoquímica Arena. 40 minutos também. Agora é o contragolpe da equipe do Vasco da Gama. Acelera Matheus Carvalho. Ele mete essa bola pela ponta esquerda. Vai atrás o Piton. Ele tocou no A. O Piton estava no B. Teve que voltar atrás para resgatar o que era o contragolpe do Vasco. Agora já se recompõe o time do Corinthians. Oi. E você acha melhor artisticamente Danilo Neves ou Tietê? Depois que a gente se familiarizou com o Tietê, né, esse jogador aí que já passou pelo São Paulo, por tantos os outros times, eu acho que Tietê fica mais futebolisticamente falando, mais bonito mesmo, classudo, é Danilo Neves, né? Tietê é muito pra minha Globo, né, meu? E parabéns ao velho do Rio, que de prima já bateu e fez o gol. Tá sentindo muito o Memphis, é tornozelo da perna direita, mas sentindo muito. Não sei se continua no jogo pelos trejeitos ali. E ele tá gastando a bola e o detalhe, como tá parado agora para ele ser atendido, eu vou tentar chegar, deixa eu ver o que aconteceu. Olha lá. Foi naquela jogada lá do ataque. Ele pediu a falta. Olha. Foi quase uma paulistinha, né, do Piton, né? Mas é embaixo, né? Foi um biquinho, né? É o biquinho no primeiro lance. Eu acho que o segundo é a chegada mais forte que ele sente.
Mas onde ele sente é no pé, olha lá. Ele tá com uma dor, parece que tá tendo um filho, cara, parto normal. Mas é o seguinte... Anfi. Em francês, que eu ia chamar pro momento... Anfi. Oi? Em francês ele está tendo um Anfi. Se for o Payet falando, não sei se o Memphis fala francês também. Anfi. Anfi. Ele fez um protesto na hora que fez o gol, tá? Porque ele tá gastando a bola, ele é o melhor jogador em campo, deu uma canetinha agora, coisa de cinema ali na intermediária, antes desse lance aí, que ele acabou sentindo. Bom, primeiro ele deu uma assistência de peito de gênio, de reflexo rápido, se tenta matar a bola seria desarmado, ele já de peito no futevôlei, meteu o Yuri Alberto na cara do gol, fez 1-0. Depois o Yuri devolveu a gentileza e, olha lá, foi um pisão, tá? Foi um pisão mesmo, pra mim falta. Ô Tigrão, vou dizer pra você que foram 2 pisões, hein? Eu acho que foram 2 pisões. Repara na primeira... no mesmo pé. Exato, no mesmo pé, na primeira passada dele, ele já recebe uma, ele insiste no lance, na segunda vem um outro pisão. E depois chega aquela, quase que uma paulistinha que ele recebe também do camisa meia dúzia, Lucas Piton. E 3 lances de falta e o homem não dá nenhuma. O que é isso? Ele não vai, eu acho que não vai continuar. Eu já me machuquei assim jogando futebol, nas peladas. Sabe aquela curva que tem entre o peito do pé quando vira por cima do pé, no peito do pé, tem aquela curva que vai subir para a tíbia. Ali, naquela é uma emenda do pé com a perna por cima, né, na parte alta do pé. Na parte do dorso do pé. Ali, cara, quando vira, tem uma musculatura ali que dói, você não consegue pisar no chão. E ele vai tentar voltar, mas é difícil, não é grave, é trauma apenas, mas não sei não, antes de 2 dias aí, se essa dor some. Ele vai voltar, ele tá gastando a bola. E o detalhe que eu ia dizer é o seguinte... no momento em que ele faz o gol, ele coloca as 2 mãos, os 2 dedos nos ouvidos, indicadores, nos ouvidos, como querendo dizer, porque a galera pegou no pé dele na eliminação da Libertadores, né? Aliás, na derrota, não da Libertadores, a derrota para o Huracán da Argentina. Pegou muito no pé dele, aí ele vai agora e dá uma assistência e faz um golaço. Aí ele botou as 2 mãos nos ouvidos, os 2 dedos indicadores, da mão direita e da mão esquerda, como querendo dizer o seguinte, não precisa nem aplaudir que eu não quero nem ouvir. Também, não sei se é para tudo isso, um cara que ganha tudo que ele ganha e que é tratado com o carinho que ele é tratado pela torcida do Corinthians. Ou seja, ele é bipolar mesmo. Tem hora que tem trejeitos de imensa humildade e tem hora que ele... parece que dá uma neymarzada. E a hora que ele saiu para ser atendido fora, a olhada que ele deu pro Daronco, e agora ele já começou a discutir de novo com o Daronco. Ele tá de novo em campo. Claro, vamos ver como é que vai ficar a situação física do Memphis Depay, mas o clima dele com o Daronco virou climão, hein, Vladimir Catarina? Estão ali trocando ideias, né? Tá reclamando bastante o Memphis e teremos 6 de acréscimo aí no primeiro tempo. Eu pergunto, onde é que tá o Rodrigo D'Alonso Ferreira de Santa Catarina, o VAR, que não chegou no ouvido do cara e não falou, e teve 3 faltas, que ele podia marcar qualquer uma delas no Memphis Depay. É impressionante. Não, mas o VAR não pode marcar falta, né? O VAR ele poderia indicar o cartão vermelho apenas. Falta ele não pode marcar. Não, tudo bem, mas depois o jogo foi paralisado, o cara não pode só cochichar na orelha sim, ó, fica esperto que aquela falta você não deu. Ó, seu inútil, foram 3 faltas, você não deu nenhuma. A internet que conecta o seu time do coração também pode conectar a sua casa. Desktop Elite é a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e ligue 0800 1102. 46! Reta final do primeiro tempo, ele prometeu o jogo até 51. Chamou, falou. Então, você disse que eles trocaram o olhar, né? O Catarino que falou, né? Sim. Já chegou aqui pra mim a informação que trocaram o telefone também. Você já pensou um negócio desse ou não? Vê se tem jeito de dar certo. Daronco e Memphis Depay. Aquele dialeto gaúcho do Daronco falando com esse português arrastado do holandês Memphis Depay. Já pensou a comunicação? E olha aí, domina o Yuri, rolou à frente, soltando para Igor Coronado, meteu para Memphis, bem na recuperação, Matheus Carvalho vem para tirar, mas tira errado, Coronado pega a bola, rolou com o Memphis, tabelou, fez 1-2, a zaga tirou, e aí vem o Corinthians de novo, pressão corintiana, quem sabe o terceiro gol, tá com tudo o Corinthians para fazer o terceiro gol, e vem lá pela direita, André Carrillo levantou na boca do gol, houve um toque de mão do jogador do Vasco da Gama, na tentativa dentro da grande área do Coronado, 4,
anulou, não diz que foi nada. O Coringão vem, insiste, vem pelo setor direito do campo, tentou o Breno Bidon, ele rola essa bola soltando para André Carrídio, pega a bola, toca a bola um pouco mais atrás com o capitão André Ramalho. 47, 2-0 Corinthians. Daqui a pouco o intervalo com o Edu Pinheiro. E a Seara está presente há mais de 65 anos nos lares do Brasil. Linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontre no Iga Atacado. Em Campinas tem, Santa Bárbara tem e Sorocaba tem também. 47, alô, Rony Christian. Tá proibido sair escanteio, é? Ô, Rony, o Rony deve ser da Bet. Ô, Rony, um só, hein? Um só até agora é a favor do Vasco, você tem razão. O jogo com pouquíssimos escanteios. O Edson Andrade dizendo que o Yuri vai fazer mais um. Essa galera aqui, centenas de pessoas comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixa o like pra mim. Coringão tentava vir pela direita, Memphis estica a perna, mas não consegue pegar o passe do Mateuzinho. Agora os caras que vêm para o contragolpe, tenta acelerar o Lloyd Augusto, o angolano. Ele deixa essa bola lá pelo setor esquerdo com o Piton. Piton traz essa bola com o Payet. Payet triangula a jogada com o Tietê. Tietê no campo defensivo, abrindo com o João Victor. Passa essa bola pelo setor direito do campo com Puma. Puma Rodrigues levanta de perna canhota, voltou para correr à frente do comando. O Ryan bem na recuperação, zagueiro. Félix Torres coloca essa bola e cede o segundo escanteio do jogo para o nosso querido amigo aqui, que estava perguntando dos escanteios, o Rony Christian, Vladimir. E o segundo cedido pelo Félix Torres, né? O primeiro também foi ele quem colocou pela linha de fundo escanteio. O Vasco tenta diminuir a diferença ainda na primeira etapa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Payet, o francês para a cobrança, com a 10 no costado, lá vai ele levantar, quem sabe a marcação do primeiro gol, Cruz Maltino, vai cobrar daqui para lá, gol da direita, o Vasco ataca a direita do seu rádio, do seu dispositivo no primeiro tempo, goleirão tá preocupado, Matheus Nonelli, com seu uniforme laranja, partiu Payet, levantou, bola no primeiro pau, resvalou de cabeça, tirou dali o jogador Coronado, volta o rebote pro Vasco, que aí bate mal demais, o Piton isolou essa bola, servindo em tiro de meta para o Coringão bater. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. 49, vamos a 51. Timão conquistando a primeira vitória em casa no campeonato depois de ficar no empate por 1-1 com o Bahia. Vai sendo a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai chegando por enquanto a 4 pontos. Bate na bola, Félix Torres sai para o jogo. Tem uma falta parou o jogo. Tem uma falta marcada para o time do Corinthians pelo lado esquerdo do campo. Vladimir. Cometida pelo Jair, né? Jair que já tem cartão amarelo, acabou derrubando ali o Breno Bidon. O árbitro marcou a falta. Vamos fazer um bolão ou não? Vamos lá. Será que o Carilli, o Catarino e você só falem, e o Edu também, sim ou não? O Carilli chega até a 5ª rodada? Eu acho que sim. Acho que a 5ª sim, acho que o sarrafo tá baixo aí, viu, o meu caro Tigrão? E aí, Edu, fica se o Eurico Miranda fosse vivo, não, mas como ele já morreu, chega. Engraçado. O velho do Rio tá numa fase, velho. O cara vive sempre na corda bamba. Engraçado, o cara é campeão com o Santos, sobe o Santos e tava demitido fazia umas 40 rodadas da Série B. O cara tá lá com o Vasco. Pô, tudo bem. Você viu o tamanho dos outros, das encrencas que tem no Campeonato Carioca? O cara foi, tava ganhando de 3-1. Toma um empate. Tá enfrentando o Corinthians. Nem pro Rio voltou. Eu acho que tem uma pegação de pé nesse multicampeão chamado Fábio Carilli, que é impressionante. Ele vai terminar o primeiro tempo, Daronco mostra o centro do campo e bota um ponto final na primeira etapa. 2 para o Corinthians. Yuri Alberto e Memphis Depay. 0 para o Vasco da Gama. Vem aí na Bandeirantes. O intervalo com o Edu Pinheiro. Grande Roger, sensacional. 2-0 Timão. Ó, é o seguinte, o Vascão ganhou do Santos, né, Catarino? De virada 2-1, não foi na estreia? Isso, na primeira rodada ganhou do Santos. Aliás, o presidente do Santos ficou muito bravo naquela ocasião pelos gols tomados pelo time. O Vasco venceu 2-1 na estreia e depois, no meio de semana, né, pela Sul-Americana, acabou empatando com o Melgar em 3-3. Lá no Peru tava 3-1, o Vascão empatou 3-3. Por isso que o Tigrão indagou aí a situação do Carilli, né? E a gente sabe que não pode bobear no Peru, né, Edu? O Catarino uma vez brincou com o Peru. Tá andando, tá fazendo jogo em pé até hoje. Você tá que nem o cara aí no YouTube, tá com o sobrinho não sei aonde, né? A cidade do rapaz é meio complicado. Bom, é o seguinte, ô Catarino. Oi, Edu. O Memphis Depay,
calcula comigo aqui. Vamos calcular. O Tigrão e Catarino. O Memphis Depay, deixa eu pegar a ficha dele aqui. O contrato dele é bem complicado, é mirrado, né? Contrato mirrado, né? Contrato ruim. Ele tem, deixa eu pegar aqui, quando ele entrou em campo, ele tinha 20. Porque é o seguinte, somando os gols e assistências, ele ganha por faixa, tá? Então, quando ele entrou em campo hoje, ele assinou o contrato em setembro com o Corinthians. Ele tinha 9 gols e 11 assistências. O que diz o contrato? Somando o gol mais assistência, ele tem um gatilho. Quando ele somou 15 gols e assistência, somando gols e assistência, quando ele fez 15, ele ganhou 3 milhões. Quando ele somou 20, que é o que quando ele entrou em campo, ele ganhou mais 1,5 milhão, aí são 4,5 milhões. Ele fez uma assistência e fez um gol, certo, certo. Catarino? Ele fez um gol e uma assistência no primeiro tempo. Então o número dele, ele agora tem 10 gols e 12 assistências, somando tudo dá 22. Se ele fizer mais 3, somando o gol e assistência, ele ganha mais 1,5 milhão. Então ele tem já garantido 4,5 milhões, com mais 3, se fizer mais 1,5, ele vai para 6 milhões. Só que é o seguinte, quando ele assinou o contrato, é por euros. Em setembro, não sei quanto que era o euro. Tem que ver hoje quanto que é o euro para atualizar esse valor. Ele tem, inclusive, participação por exemplo, ele participou de 50% dos jogos do Corinthians, ele ganhou 3 milhões. Se ele participou de 60%, mais 1,5 milhão. Como ele participa de todos os jogos, tem mais de 70% de participação, ele tem mais 6 milhões para receber só de participações. Ele não marcava, faz um mês que ele não marcava gol. Ô Edu, sim. O nosso Carlos Batista poderia colocar isso também no nosso contrato, alguns gatilhos assim, né? Por exemplo, elege craque do jogo num jogo da Ponte Preta na Série B, por exemplo. É difícil pra caramba. A gente, então, a partir daí tem alguns gatilhos. Jogo do Guarani. O Roger narra 2 gols aí em cada jogo, tem um gatilho também. Seria legal também, não é? Boa ideia. O Batista mostra o gatilho daquela garrucha enferrujada que ele ganhou do avô dele. Não, essa ganhou a herança do Venerino, né? Uma garrucha enferrujada. Ele mostra o gatilho quando a gente pede aumento. Mas nascer com gatilho, falar pra você, hein? Não dá. Haja gatilho. A situação não é favorável. Bom intervalo, Edu, Catarino. Edu, valeu. Se ele disparasse um gatilho pra você, a cada jogo que você faz todos, e sábado, domingo, terça, segunda noite, sexta, você estaria mais rico do que o Chiquinho Scarpa. O meu problema é o quidogueiro do lado do cemitério, rapaz. Eles reformaram o cemitério, eu tenho medo de sair de madrugada aqui, aquele cemitério, porque tem um muro, não tem muro, é grade. O cara sentou do lado dele outro dia lá, você lembra? Lembro. Sentou, falou, você fica até 2 da manhã, até o Edu passar? Fico. Às vezes vem alguém aqui e a gente vende mais um cachorrinho, ajuda aí no faturamento, na féria. E o que ele falou, Tigrão? Aí o cara que sentou falou, você não tem medo, assim, de ficar aqui? Ele falou, eu não. Aí o cara que sentou do lado falou assim, eu também não tinha quando eu era vivo. Ô louco, vamos lá, 2-0 Corinthians, é o seguinte, o Ceará tá vencendo, o Ceará 1, Grêmio 0 intervalo, 21 horas, Botafogo e Juventude, amanhã tem Atlético Mineiro e São Paulo, 16 horas, o Boles narra aqui, tem Fluminense e Bragantino, tem Mirassol e Fortaleza, Inter e Cruzeiro, Vitória e Flamengo, Sport e Palmeiras, Santos e Bahia, o Palmeiras é 18h30 na ilha, e o Santos na Vila 20h30, Santos e Bahia. Na Série B é o seguinte, ontem Goiás 1, Amazonas 0, Paysandu 1, Atlético Paranaense 2, Criciúma 1, Operário do Paraná 2. Hoje, encerrado, Coritiba 1, Vila Nova 0, CRB 1, Chapecoense 0 e 0-0, América Mineiro e Botafogo de Ribeirão Preto. Deixa eu ver aqui, deve estar no intervalo esse jogo, rapidamente aqui, tá 0-0, intervalo, hein? No Independência, Série B, América Mineiro e Botafogo de Ribeirão Preto. Na Série C tá confirmado, então sábado que vem, 16 horas, Figueirense e Ponte lá em Floripa. Domingo, semana que vem, 16 horas, um Brinco Guarani
Guarani e Maringá. E parabéns aí ao Capivariano, campeão da Série A2, hoje em Indaiatuba. Primavera 1, Capivariano 2, estava 1-1. E o Vinícius Popó de pênalti, no finalzinho, fez o gol da vitória do Capivariano. Parabéns ao Sertãozinho, subiu para a Série A2. Ontem, Marília 1, Sertãozinho 0. No jogo de ida, 2-0 Sertãozinho, somando tudo, 2-1 Sertãozinho. O outro acesso acontece amanhã às 10 horas em Monte Azul e Rio Branco de Americana. Em Americana foi 1-0 para o Monte Azul. Rio Branco tem que vencer por diferença de um gol. E para pênalti, Rio Branco tem que vencer por diferença de 2 gols para ter o acesso. E na Série A4 foram para a semifinal hoje Araçatuba, Nacional e o Paulista de Jundiaí. Jogando em Taubaté, Joseense 0, Paulista 2. Primeiro jogo em Jundiaí foi 2-2. No agregado 4-2 Paulista, portanto, na semifinal. Amanhã, 10 horas, União Barbarense e Colorado Caieiras. Por enquanto, 1-0 Barbarense. E o Tigrão volta já para comentar em 2 Corinthians, 0 Vasco. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. É bom que poupar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itaqui Capitalização. Consulte os números do processo do CEP de mais informações no regulamento em poupançapremiadascred.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Ficou é 100% praticidade. É Pisocol. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Tem rede balançando. É bola na rede. E ele não perdoa, ele marca. E vem Corinthians, dominou e o Roberto bateu, é gol! É gol, 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 é gol! Do Corinthians! Salve o Corinthians! E o Roberto, camisa 9! Ele não perdoa! E o Roberto marca!
meia de 10 minutos, quase 11 do primeiro tempo. Bola levantada para a grande área. E aí de forma nojenta o Memphis Depay. Escora de peito. Uma assistência de peito para Yuri Alberto se infiltrar e bater de perna esquerda contra o zagueiro na saída do goleiro Léo Jardim. Mandando a bola pro fundo do gol. O Vasco da Gama, Jair levanta, ele pede a bola na mão do jogador do Corinthians. O árbitro não deu, deixou seguir. O Coringão não quer nem saber e desce com o Yuri Alberto pela direita. Tem Memphis pedindo. Que assistência, vai pintar o segundo. É só tirar do goleiro, bateu, é gol! É gol, 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 é gol! Do Corinthians! Salve o Corinthians! O campeão dos campeões. Memphis Depay, camisa 10. Dentro dos nossos corações. Não perdoa. Memphis marca. Fatal, letal, fatal demais. Essa dupla é fatal demais. Se no primeiro gol ele deu uma assistência linda de peito para o Yuri. Agora Yuri no contragolpe serviu como se fosse um garçom, sem pedir 10%. Entregou e falou, faz o Memphis. O goleiro Léo Jardim saiu. E aí com toda a experiência de Champions League, de seleção da Holanda, ele bate a bola por cima, ela chega a bater no Léo Jardim. Só que vai morrer no fundo do gol do Vasco. Impossível o Corinthians em Itaquera. 2 timão, 0 para o Vasco. Valdemir Gomes. Oi, Tigrão! Corinthians 2, Vasco 0. Deixa comigo, Edu. É o seguinte, o Carille, eu acho até que ele é um técnico resultadista. Ele ganhou muitos títulos, inclusive um bicampeonato brasileiro no Corinthians não é pouca coisa. Campeonato paulista, né? Enfim, é um treinador vencedor, teve durante um período aí fora do país, na Ásia, também muito valorizado, voltou para o Santos, acabou levando o Santos de volta, levou ao acesso da Série B para a Série A, e aí muito contestado. Por quê? Porque ele tem um estilo, apesar dele ter bons resultados, ele não é um técnico de espetáculo. O time dele não joga bonito, é um time pragmático, um time de resultados. E qual que é a estratégia do Carille, seja em casa, seja fora? Fora mais do que em casa. Futebol reativo. Ele puxa as linhas para trás, fecha, dificulta a entrada do adversário e aí, evidentemente, tendo a bola, tenta ter velocidade, objetividade, joga no contra-ataque. Para nós que somos já da velha guarda, graças a Deus, a gente fala de jogar no contra-ataque. Os mais jovens, mais modernitos aí, e eu acompanho, eles falam futebol reativo, quando é contra-ataque, e futebol propositivo, quando o time sobe as linhas e toma a iniciativa de atacar. E o Carille, ele é por excelência um treinador de futebol reativo, de jogar no contra-ataque. E para jogar no contra-ataque, você tem que estar atrás. Você tem que chamar o adversário para cima de você e aí retoma a posse de bola e sai rápido, sai em velocidade para tentar, obviamente, fazer os gols com o adversário desorganizado, às vezes com menos jogadores dentro do seu campo de defesa. É o beabá do futebol, também não estou reinventando a roda aqui. É isso. Aí você vem para a arena com mais de 40 mil corintianos, com frio, sem frio, a torcida do Corinthians vai em todas, sem exceção. E aí, você toma um gol antes dos 10 minutos. Então, para um time que veio para se fechar e jogar por 1, 2 bolas durante os 90 minutos e ganhar o jogo no contra-ataque, sem tomar o gol, toma um gol a 10 minutos, ele sai do seu estilo, ele sai da sua maneira de jogar, do seu modus operandi, e aí desorganiza tudo, porque ele tem uma maneira de jogar que é desmontada, ela é destruída. Aí sobe as linhas, mas não tem essa característica, e aí, como consequência disso, deixa as costas desguarnecidas, dá espaços.
E aí houve uma inversão na estratégia dos treinadores. Por quê? O técnico do Corinthians, que mandava o time subir e pressionar jogando em casa, até por uma questão de obrigação, né? Estamos falando do Ramon Dias, ele traz um pouquinho as linhas quando fez o primeiro gol e falou, agora eles vão ter que sair. E quando o Vasco sai, ele com o time um pouquinho atrás, um pouquinho mais postado, no contra-ataque faz o segundo gol com uma dupla que para mim hoje está seguramente entre as 3 melhores duplas ofensivas do futebol brasileiro. O Yuri Alberto e o Memphis Depay. Aí a inversão da assistência, na primeira o Memphis para o Yuri, na segunda o Yuri para o Memphis, e para mim o Corinthians praticamente matou o jogo na primeira etapa. Claro que o futebol reserva as suas surpresas, o goleiro do Corinthians é inseguro, o goleiro do Corinthians não transmite confiança, se o Vasco achar um gol ele volta para o jogo, mas a tendência natural é o Vasco sair sem produzir e o Corinthians no contra-ataque fazer pelo menos mais um, meu queridíssimo Roger Williams. Valeu, Tiger, esse foi o intervalo. Bandeirantes, Daronco vai autorizar, apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor, vamos nessa, Brasileiro Série A, segunda rodada, bola rolando em Itaquera. No rádio, na internet, só da Bandeirantes Campinas, FM 85,7, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mudou o Corinthians, Vladimir. Uma mudança sul-americana. Saiu o André Carrillo para a entrada de José Martínez. Venezuelano Martínez com a 70 entrou no lugar do Carrillo. O Vasco volta sem alteração. Carrillo, que no primeiro tempo foi muito importante, já dava pinta na saída do intervalo que seria substituído porque acenou demais para a torcida, aquela coisa toda. Agora o Paier foi derrubado, falta para o Vasco ainda no campo de defesa. Lucas Piton vai para a cobrança. Corinthians inteiro de preto, Vasco inteiro de branco com a faixa preta no peito. O Corinthians no segundo tempo ataca a direita do seu rádio, do seu dispositivo, já vem apertando na marcação, rouba o time do Corinthians. Memphis tenta o passe pela direita, foi interceptado, o árbitro para o jogo, marca a falta. 1 minuto de bola rolando o segundo tempo, 1-0, 2-0, vence o Corinthians. Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Site da Rocha Autopeças é rochaautopeças.com.br. Acesse e veja como falar com a loja mais próxima de você. Coringão com a bola defensiva no campo de defesa com Félix Torres, soltando pro capitão André Ramalho, empurra curto para Mateuzinho, o cabelo descolorido, ele volta com o cabelo esvoaçante do André Ramalho, domina, recolhe, aperta na marcação o Paier, ele toca a bola para o outro lado com Félix Torres, aperta na marcação o time do Vasco, fica acuado, Bidu perde a bola, vem o Vasco da Gama, atenção, puxado o Tietê, ele vai para cima, a bola esticada demais, melhor pro zagueiro Félix Torres que tirou dali, tenta dominar Martínez, o venezuelano perde a bola, passa da zaga do Vasco pela ponta esquerda com Piton, ele tabelou, fez 1-2, vai pra infiltração, uma bela assistência do Paier, não aproveitada pelo Piton, melhor pro time do Corinthians, placar de 2-0 com 2 minutos de bola rolando no segundo tempo. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse e saiba mais. aromadaservas.com.br. Amarelo. Para quem? José Martínez. Acabou de entrar, já deu ali o seu cartão de visitas. Uma falta mais forte, amarelo pro camisa 70 do Corinthians. E deu no Tietê, mas chegou forte, hein? Foi o Tchê para um lado e o outro Tchê pro outro. Destruiu o Tietê no meio, lançado o Lloyd, forte demais para o angolano, não pega o ataque do Vasco. Carilli com cara de poucos amigos, volta para o banco de reservas, é tiro de meta para Matheus Donelli bater. Os corintianos, Bruna Boer e também o Gustavo Lourenço estão acompanhando a nossa transmissão, obrigado pelo carinho, estão com o rádio ligado, acompanhando a transmissão da Bandeirantes, e vem aí a Série C, você que está acompanhando a Bandeirantes em toda parte do mundo e qualquer parte do planeta, gosta de Guarani, gosta da Ponte Preta, os simpaticíssimos e famosos Bugre e Macaca. Semana que vem, domingão, começa a Série C.
Os jogos ainda numa tabela desmembrada de forma diferentona, né, Vladimir Catarino? Com todos os jogos às 16 horas. Eu acho que ainda teremos alterações. Pelo menos em horários deveremos ter algumas mudanças. Mas estreiam no final de semana. Depois o Vlad passa pra gente a tabela dos jogos, pelo menos dos jogos da estreia neste próximo final de semana. Pela ponta esquerda pegaram o jogador do Corinthians, Yuri, tá caído, é falta. Falta para o Timão bater na ponta esquerda e teve cartão. Pintou cartão amarelo pro João Victor. João Victor, zagueiro do Vasco. Ele acabou segurando ali o Yuri Alberto, amarelo para ele. Rapidinho, Rose. Hoje teve jogo treino do Guarani contra o Pouso Alegre. O jogo terminou empatado em 1-1. O jogo de 3 tempos hoje em Águas de Lindóia. 1-1, Guarani e Pouso Alegre em preparação para a Série C do Campeonato Brasileiro. Desktop, internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo e referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. Falta para o Timão. Igor Coronado vai para a cobrança. Matheus Bidu se aproximou também. Pode pintar jogada ensaiada. É mais na ponta esquerda. A arena com um público sensacional. Mais de 40 mil em Itaquera. No frio de São Paulo com 15 graus. E Bidu partiu, levantou o toque de cabeça do capitão. Voltou o rebote pela direita. O chute mal demais. Os dois zagueiros participando da jogada, hein, Vladimir? O Félix Torres zagueirou ali dentro da área, né? Chutou para onde o nariz estava virado, mandou direto para fora. Apenas tiro de meta para o Vasco. A primeira tentativa de cabeça do André Ramalho virou uma assistência. E o Félix meteu de primeira, a bola saiu, foi lá no estacionamento, atrás do gol da direita do estádio do Corinthians, Anel Química Arena. Esse é o quinto sinal, marcando 19 horas e 45 minutos, hora esportiva do Brasil. Há pouco o eletrônico de Danilo Capucci marcou 5 minutos. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. Timaço dirigido tecnicamente pelo Gil Kleber com Lucas Pessoa no YouTube. Eu confirmo 5:40, segundo tempo. 2 para o Corinthians, 0 para o Vasco, Edu Pinheiro. Série B hoje, Coritiba 1, Vila Nova 0, CRB 1, Chapecoense 0, Brasileirão, segundo tempo no Castelão, Ceará 1, Grêmio 0. Bandeirantes, ligado em você, você ligado na Bandeirantes. O David Alexandre. Vasquinho não conseguiu fazer um gol, não. Vasco mostrou-se tá doido para levar para ir para a Série B, diz o David Alexandre. Obrigado, Fernando Silva, tá aqui, o Edson também, o Rony, toda essa galera ligada comigo. Também estamos ao vivo com imagens do canal do YouTube, do Portal Carlos Batista. Acesse lá, Portal Carlos Batista no YouTube também. Nas duas plataformas, nas duas lives, deixe o seu like, pra mim é muito importante. 6h31, Bandeirantes que anuncia pra amanhã, 4 da tarde, Atlético Mineiro e São Paulo. Alô, galera tricolor, amanhã tem tricolor aqui na Bandeirantes Campinas. Galera do galão da massa, 4 da tarde, jogão grandão, Atlético Mineiro e São Paulo. Leandro Boles vai transmitir. Lateral para a equipe do Corinthians bater no campo defensivo em frente ao banco de reservas do Vasco da Gama. Vai tomando distância, Mateuzinho com seu cabelo descolorido para fazer a cobrança. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol é assim, colou, ficou. Quase 500 pessoas comigo no YouTube, grande audiência da Bandeirantes no jogo do Timão. Grande audiência dessa massa da fiel torcida, que traz um público, Vladimir, espetacular. É o 31º jogo seguido que a Fiel coloca mais de 40 mil na arena. E simplesmente o 50º jogo seguido em que são mais de 30 mil corintianos. É espetacular isso, não? E exatamente, Roger, pensando nisso, né, que o presidente corintiano tem tentado inibir a venda de cambistas, né? Dizendo para o torcedor corintiano comprar o ingresso apenas de pontos autorizados, até para aumentar esta renda que o Corinthians tem a cada rodada. Bom, e para quem quer saber aí essa trend nova, né, dos bonequinhos, Vladimir Catarino e eu na trend nova dos bonequinhos, que eu não sei falar o nome direito, tá lá no meu Instagram e no Instagram do Vladimir, no @o_Roger_Williams e no Vladimir.Catarino. Vladimir.Catarino. Está lá os bonequinhos do Vladimir e do Roger aqui na cabine da Bandeirantes. Para quem quiser ver, deixa lá o like, pode seguir também. Vladimir gosta que o pessoal siga ele lá nas redes sociais também, interage com todo mundo. Eu também. Então vai lá e vê se você gostou e se tá parecido. Eu achei que não pareceu absolutamente nada, mas a inteligência artificial desenhou assim, tá valendo, né?
Tá valendo. 8,5. Domina o time do Corinthians. Bela matada do Igor Coronado. O homem de Londrina rolou de lado pelo setor esquerdo. O jogador do Corinthians ficou caído. Foi uma falta clara, ele não marcou. E veio os caras, Tietê meteu pela ponta esquerda. Piton chegou linha de fundo, rolou pra trás. O segundo pau, Donelli pra fazer a defesa. Ô Vladimir, no nascituro da jogada, não foi falta em cima do Memphis não, hein? Eu fiquei com essa impressão, né? Talvez uma birra ali do Daronco com o Memphis. Não deu, mas enfim, o Vasco também não deu em nada a jogada. Internet premiada com ultra velocidade 100% fibra ótica. A partir de apenas R$ 79,99 ao mês. É com a Desktop, a internet oficial do Guarani e da Ponte Preta. Acesse desktop.com.br e ligue 0800 1102. 9 de bola rolando, vem Vascão, vem pelo setor esquerdo, o gigantão da colina, Lucas Piton, rola essa bola de lado para Matheus, o Matheus tocou essa bola para o capitão, para o francês Payet pelo lado esquerdo do campo, abriu a bola com Piton, com liberdade, sem marcação, levantou, mal. Demais. A bola ficou tranquila com o Matheus Bidu. Aproveitamento zero de levantamento o tal do Piton, hein, Tigrão? Mas parou de jogar o Corinthians, né? O Memphis parece já cansado. E agora roubou de novo. Agora. Lá vem Jair, roubou, vai pra cima, derrubado, falta! Falta no Jair! Será que vem cartão aí, Vladimir? O Memphis, né? Acabou puxando, na verdade, por baixo, né? Deu uma pegada por baixo ali pra cima do Jair. Não creio que tenha cartão pra ele, não. O árbitro apenas chamou a atenção do holandês. E o Memphis já pregou, né? 10 do segundo tempo, 10 minutos e 13 segundos agora aqui pelo meu. O Memphis já foi. Quer dizer, ele é um bolão, né? É um cracaço. Mas ele não tem intensidade definitivamente. Isso é que ele tem contra ele, às vezes por isso. Apesar do grande futebol que ele joga, essa é de repente, a bronca do torcedor do Corinthians com ele, porque o torcedor do Corinthians quer que o jogador sangre até o fim. Ele já parou, nesse lance, por exemplo, ele perdeu a passada, ele não conseguiu acompanhar e fez a falta por trás, mas foi uma falta leve, foi uma falta técnica. Já cansou, acho que daqui a pouco deve ser substituição certa na equipe do Corinthians. E a ansiedade, viu, Roger, do Catarino para esse campeonato da Série C começar é inacreditável. Ele quer porque quer que a Ponte estreie logo. Sabe por quê ou não? Por quê? Ele quer ver se o novo atacante da Ponte realmente tem 25. Se fosse das antigas, hein? O cara entrava no vestiário para entrevistar a galera lá. Aí... Uma vez, você acha que não era nem nascido ainda, o Renato Silva foi um dos mais emblemáticos, mais talentosos e criativos repórteres da história do Rádio Campineiro. Qual é que era o apelido dele? Bico Fino. Bico Fino, isso aí. Inclusive autor do hino da Ponte, né? De vários outros clubes, Ituano, Bragantino, entre outros. E aí o Roberto Leite, na Rádio Central, nós estávamos lá, você trabalhou lá. Aí o Roberto falou, e aí, aquela voz, parece que tinha um Twitter na garganta, o Roberto Leite. E aí, Bico Fino? Mais algum detalhe nos vestiários da Ponte ou podemos encerrar? O Bico lá de baixo, dentro do vestiário, fala assim, Roberto, só sobrou o Monga aqui embaixo do chuveiro, mas ninguém se atreve a chegar perto. O atacante Monga, da Ponte Preta, histórico. Pelo jeito, a história era longa lá do Monga, hein? Meu Deus do céu, esse é o futebol da Bandeirantes. 12h25, tá caído o Memphis. O árbitro, tá difícil dele marcar uma falta hoje em cima do Memphis. E vem de novo o Coringão, aí que vem com o Coronado pelo setor esquerdo do campo, abre essa bola lá pelo lado esquerdo. Atenção, dominou, vem Memphis, fez 1-2, na boca do gol, é pra pintar o terceiro, bateu, Matheus Bidu, é gol! É gol, 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 do Corinthians! Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Bidu, camisa 21. Matheus Bidu, lateral esquerdo. Ele não perdoa, Bidu marca. E faz a festa
festa do torcedor corintiano em todo o planeta. Na marca de 12 minutos, segundo tempo, vai jogando muito o Corinthians, vai virando goleada e adivinha a assistência de quem? Assistência de quem? Memphis Depay, o homem tá endiabrado. Rolou com açúcar, o Bidu bateu de perna canhota, ele desvia no zagueiro, bate em Lucas Freitas, trai a vigilância de Léo Jardim, mas vai morrer no fundo do gol. Bidu, ele não perdoa, ele é fatal e letal. Corinthians 3, Vasco 0. O que vale é o detalhe. Conta aí, Catarino. Detalhe que o Memphis ficou caído pedindo falta, o Daronco deu a vantagem. O Corinthians construiu a jogada a partir do Breno Bidon, passando pro Bidu. Bidu fez o passe pro Memphis, que já estava em pé, e um toquinho nojento, como você disse, Roger, apenas ajeitou para o Matheus Bidu mandar pro fundo das redes, com um apoio desvio ali na zaga. Então o Edu vai anotar mais uma assistência do Memphis, mais um gol do Corinthians no jogo 3-0. E o Vasco vai mexer por baseada, né? Para não ficar tão feio assim, agora acorda o Carille, vai mexer no Vasco da Gama. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Seara, sabor e versatilidade com as salsichas Seara. Versatilidade para o seu dia a dia. Ou para ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Ele vai no VAR ver uma falta do Bidu para cima do Puma Rodrigues, né? Ali na passada o Pumas caiu, né? O árbitro vai ver se houve a falta do Matheus Bidu. Finalmente, para justificar o preço de um VAR no jogo, o Daronco entende que tem lá o equipamento. Ele vai lá no VAR agora para possivelmente anular o gol do Corinthians. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo o que você sonha. Para o Sicredi, você e seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Foi nada, nem tocou, hein? Nada. O VAR tá de brincadeira, a hora que é pra chamar não chama, e a hora que não aconteceu nada, quer dizer, houve um contato assim que não derruba nem um pernilongo. Ele tá tentando ver por baixo agora um toque aí, talvez um toque do joelho, não é em cima, onde estava havendo o destaque. Um toque do joelho do Bidu contra o pé do marcador do zagueiro do Vasco. Também acho que não foi nada. Acredito que o VAR abusou, o Daronco deveria validar o gol. O Vardemir Gomes diz que não foi nada e ele anula o gol. Ele anula o gol. Eu vou dizer uma coisa aqui que podem me recriminar. Ele compensou o segundo gol do Corinthians. É porque não houve falta alguma, foi um choque do joelho com o pé, né? Ele compensou a besteira que fez no segundo gol do Corinthians, não dando uma falta visível que culminou no gol do Corinthians. Ou eu tô errado, Tigrão? Certíssimo. Arbitragem catastrófica em lances decisivos. Né? Ele valida um gol que deveria ter sido anulado pelo nascedouro da jogada. A bola tocou no braço do jogador do Corinthians que inicia a jogada. Não estava colado como ele sinalizou. E ele sequer foi ao VAR. E agora, sem motivo algum, não houve nada. O jogador do Vasco se desequilibrou. Mas teve um toquinho, sabe? Aquilo ali tirou o cara da jogada do Bidu. Bidu vibrou tanto, né? O primeiro gol dele na temporada. E aí o gol foi anulado para mim, equivocadamente, injustamente. Olha, o Daronco, cara, eu vou dizer de novo aqui, sabe? Ele tem que fazer filme de época, né? Fazer filme lá daquela época dos Vikings, né? Aqueles filmes daquelas arenas em Roma, né? Homem lutando com um leão. Aí vai bem pelo corpanzil dele, né? Pra apitar tá fora de moda, hein? Tá parecendo o Landau, tá fora de moda, totalmente. E aí, alterações do Vasco, Vladimir? O Edu vai ter que tirar a assistência aí pro Depay, não aconteceu então. Sai o Jair para a entrada do Hugo Moura, 25 Hugo Moura no lugar do Jair. E o Verratti entrou com a 99 no lugar do Tietê. Sai Tietê, entra Verratti, sai Jair, entra Hugo Moura. Hugo Moura 25, não é isso?
E o Verrete 99. 99, tá certo. 18 minutos, etapa final de jogo, 2-0 para o Corinthians. Teve um gol anulado do Timão e vem Vasco. Bola enfiada, Vejante, a bola bate em seu pé e vai direto nas mãos do goleirão Matheus Donelli. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Abraçando aqui o Fernando Silva, é de Tararé. Gilmar Otaviano, boa noite a todos vocês. Vai ser 3-0 para o Timão. Olha, quase se acertou aí no VAR. Você estava acertando na mosca. E aqui vem Timão. Dá a bola ao Martins, o venezuelano pelo setor esquerdo do campo. Domina Igor Coronado. Empurra a bola curta com o homem do jogo, Memphis Depay. O holandês fez de tudo hoje. Deu assistência, fez gol. Deu assistência para gol que foi anulado. E Bidu vem trabalhando pelo lado esquerdo do campo com Igor Coronado. Lá pelo lado esquerdo o Timão está se vendo melhor no segundo tempo. Recua a bola até o Félix Torres. Recomeça o time comandado pelo Ramon Dias, o argentino. Está se safando, esse é outro que vive na corda bamba. Mateuzinho empurra a bola, no pior lugar que tinha ele tocou, mas aí o Vasco não aproveitou, o Hugo Moura perde a bola, Corinthians recuperou, Mateuzinho rolou pela direita, boa bola, Martins colocou na área, Memphis puxado ou não, vai brigar por ela, Coronado, ele dominou, caiu pela ponta esquerda, levantou o Matheus Bidu, ele ameaçou levantar, voltou com o Igor Coronado, lá vem Timão, levantou de pé da direita, Coronado, tira a zaga vascaína. O Memphis pediu um pênalti, mas depois o lance se seguiu e tudo normal, né, Vladimir? Acho que ele ficou mais no chão por cansaço até do que reclamando de falta, viu, Roger? 19:40, 2-0, vence o Corinthians. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Na força bruta vem recuperando a bola o time do Vasco da Gama, desce para o contra-ataque, Lloyd derrubado, falta! Amarelo. Contra-golpe vascaíno, gerando falta e cartão para Mateuzinho. Isso, Mateuzinho, aquela falta típica para quebrar o contra-ataque, cartão amarelo para ele. Mas isso porque ele acha que ele é o Carlos Alberto Torres, né? Ele acha que ele é o Djalma Santos. É isso que ele acha que ele é. Nelinho. Ele acha que joga mais do que joga. Ele foi sair, deu um toque cheio de rosca desnecessário, deu a bola no pé do jogador do Vasco, armou um contra-ataque monstro e aí teve que apelar. E o Corinthians que se cubra, hein? Porque Verrete em cima do Félix Torres, olha, é tragédia anunciada para a torcida do Corinthians. Vasco que retornou do Peru, veio direto para São Paulo, treinou na academia do Palmeiras. Vários atletas, inclusive do Vasco, recorreram a balões de oxigênio no intervalo contra o Melgar devido à altitude de 2.335 metros de Arequipa. Time que antes de jogar contra o Melgar teve 27 dias sem jogos entre Carioca e Brasileirão. Quando estreou vencendo o Santos de virada. Falta para eles. Payet partiu o francês, levantou. Donelli soca a bola numa bola que aparentemente dava para encaixar. Né? É bola para segurar, né? Você viu como que ele é inseguro? Dava para encaixar tranquilamente. Ué. Não tinha ninguém. O Payet bateu mal a falta, né? Ele bateu em cima do goleiro, recuou pro goleiro. Ali sai, faz aquela sacola no peito e segura. E já arma o contra-ataque. Mas ele é inseguro, por isso que ele não segura, por ser inseguro. E aí saiu, socou e manteve a bola no ataque do Vasco, porque ele meteu para a lateral. Muito inseguro, bola fácil. Até eu, com os meus imensos 1,71 m, pegaria essa bola. Lá vem Vasco, ponta direita, levantada, a bola na grande área, tira dali. Afastou o Martinez, foi pro solo, pediu a falta, mergulho, o árbitro diz que foi jogada normal. Segue o Vasco da Gama, atenção, vem Payet, usa a perna direita, rola a bola soltando aqui fora da grande área para o Hugo Moura, que entrou agora no segundo tempo, erra o passe, tocou errado pelo lado esquerdo do campo, já ia partir para o contra-golpe o Corinthians com Matheus Bidu, volta a ficar com ela o Hugo Moura. 22, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca 22:22, segundo tempo. Bandeirantes Campinas com o timão no Campeonato Brasileiro, FM 85,7 na Neoquímica Arena. Corinthians 2, Vasco 0, Edu. Seguinte, Série B, Roger Williams, em segundo tempo em BH, América e Botafogo de Ribeirão Preto 0-0. Amanhã, 19 horas, Ferroviária e Remo que subiram para ver estreia amanhã. Ferroviária e Remo, 19 horas, Araraquara. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.
Você ligado na Bandeirantes, amanhã tem Atlético Mineiro e São Paulo, 4 da tarde com Leandro Boles, transmissão no FM 85,7. Tá comigo no YouTube, seja no portal Carlos Batista, seja no Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe um like pra mim, deixe o seu comentário no chat, daqui a pouco eu passo pelo chat para deixar um grande abraço para toda essa galera. Escanteio para o Vasco que começa um momento de pressão. O Vasco vai pra cima, teve o gol anulado, o time do Corinthians que seria 3-0, o Vasco se animou com isso, hein? Vai Payet pra cobrança do escanteio, de lá pra cá gol da esquerda, vai pra cobrança Donelli, preocupado, o goleiro de 22 anos da equipe do Corinthians. O paulistano Donelli tá preocupado, tem 5 do Vasco na grande área, partiu Payet, o francês, perna direita, levantou, toque de cabeça, passa a esquerda no gol, subiu livre João Victor, nem ele acredita na chance que perde, o Vasco desperdiça, ela passou a esquerda no gol, Catarino. Ele subiu exatamente entre o André Ramalho e o Félix Torres, né? O Félix fingiu que subiu, o André nem isso. Subiu ali, o João Victor conseguiu tocar de cabeça, mas mandou a bola muito próximo à trave esquerda do goleiro Donelli. É o reencontro dos seus antigos técnicos, né? O Carille, que já teve 2 passagens pelo time paulista, com vários títulos no currículo, enquanto o Ramon Dias dirigiu os cariocas entre 2023 e 2024. Os técnicos também são personagens no jogo de hoje. Bate na bola, Matheus Donelli levanta o time do Corinthians para o campo de ataque, o placar de 2-0. Esse placar vai deixando o Corinthians com 4 pontos, vai ultrapassando inclusive o Vasco que estaciona com 3. Tá 2-0 o jogo. E depois o jogo tem apito final em rede com Bandisat. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Os hambúrgueres Texas Seara são feitos com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Quase 25, já o eletrônico do Danilo Capucci vai acionar os 25. Estamos no segundo tempo, aí está. Vem trocando passes do time do Vasco da Gama, só que agora no seu campo defensivo. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 25, segundo tempo. Itaquerão, 2 Corinthians, 0 Vasco, Edu. Olha, amanhã 16 horas, Mineirão, Atlético e São Paulo. Olha a comissão de frente do Atlético. Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, Rony ex-Palmeiras, o argentino Coelho e Hulk. Vai ter trabalho, Arboleda e companhia pelo time do São Paulo amanhã, partida que a Bandeirantes vai transmitir às 4 com Leandro Boles. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Eu quero ouvir o Tigrão, ele vai falar para essa pátria corintiana, mas aqui primeiro vem para o campo de ataque Lloyd, ele foi desarmado, chegou fazendo a falta em cima do Mateuzinho, na força bruta do angolano, é falta para o Corinthians bater no campo defensivo. E aí Tigrão, 26 e o jogo? É o maestro do Corinthians, o jogador em torno do qual gravitavam as principais jogadas do Corinthians era o Memphis. Ele parou de jogar. E o Corinthians não tem mais o comando do jogo. O comando nesse momento é todo ele do Vasco. Isso não implica dizer que daqui a pouco o Corinthians não dê uma escapada aí e bote na rede e mate o jogo, como aliás já o fez e o gol foi mal anulado. Para mim não houve a falta do Bidu. Mas nesse momento o Vasco é melhor. E me atrevo a dizer o seguinte: tem muito jogo pela frente, vamos chegar agora a 27 minutos. E se o Vasco achar um gol aí, agora com o Verratti, que é um jogador muito bom na conclusão, especialmente no jogo aéreo, aí o Corinthians vai ter problema para segurar o resultado. Porque o Corinthians baixou demais as linhas, erra passes uma barbaridade, o seu meio campo não rende, nem Ranieri, nem o Bidon, nem o Coronado. Molecada, olha lá, com a bola dominada e olhando para o gol adversário, vira o corpo, faz 180 graus, e volta e recua. Ainda sofreu a falta agora o menino do Corinthians. Então é o seguinte, tá muito na mão do Corinthians o jogo, mas não está ganho. E eu acho também que o Ramon Dias está demorando um pouquinho para dar uma oxigenada no time. Afinal de contas, ele só tirou o Carrilho até agora e botou o Martinez, que é um jogador também bastante limitado, faz falta, toca curto, toca de lado, não tem aquela infiltração, não tem aquela verticalidade. Então o time do Corinthians
vai administrando, não corre grandes riscos, mas vai sumiu. mexer, hein? Vai mexer. Sumiu. Não joga mais. Tá demorando muito para mexer. Agora vai mexer. Vai mexer. Se o Vasco fizer um gol, vai ser correria, vai ser perereco e o Corinthians vai tremer. Paier recebe pela ponta esquerda, domina, tocou pra Lloyd mais uma vez, lindo drible, Lloyd chegou, linha de fundo, trava com ele, Mateuzinho, escanteio pro Vasco da Gama, 16 graus a temperatura em São Paulo, tá 2-0 para o Corinthians, você ligado no futebol da Bandeirantes, já tem as estatísticas do jogo pra você, escanteio, será que vai autorizar a alteração do Ramon Dias ou as alterações agora, hein, Vladir? Acho que não, parece que vai cobrar primeiro o escanteio, Roger. Vai autorizar a cobrança do escanteio, vai Paier para cobrança, o francês está posicionado, é daqui para lá, você em casa imagina o escanteio daqui de baixo lá para cima, o gol é o gol da esquerda, no estádio do Corinthians, levanta a mão direita, vem jogada ensaiada aí, perto da direita do francês, levantou no segundo pau, subiu de cabeça Félix Torres, ele tirou o perigo, vai acompanhando Puma Rodrigues, deixa a bola sair e ganha arremesso lateral, Daronco olha para o quarto árbitro, Fernando Salles Nascimento, filho do Pará, agora vai autorizar alterações no Corinthians. Isso. Timão vai mexer duplamente, o Vasco também vai mexer, hein? Maicon e Romero vão entrar na equipe do Corinthians e o Adson vai entrar no Vasco, né? Vamos às alterações. Tá saindo o Coronado no Corinthians para a entrada do camisa 11 Romero. Romero com a 11 está entrando no lugar do Igor Coronado. Primeira alteração aí desse grupo. O Maicon entrou no lugar do Ranielli. Sai 14 Ranielli, entra Maicon, um volante por outro, né? Maicon 7 no lugar do Ranielli. Terão duas também no Vasco, né? Tá o Adson também por ali. E também o Nuno Moreira vão entrar. Vamos aguardar aí o árbitro se entender primeiro com as alterações do Corinthians. No Vasco, tá saindo o Lloyd Augusto 45 para a entrada do 17 Nuno Moreira. Nuno Moreira 17 no lugar do Lloyd Augusto. E o Adson vai entrar com a 28 no lugar. Vamos aguardar, 28 Adson. Nuno Moreira tá ali, ainda não entrou. Tá apanhando na placa o quarto árbitro, hein? Então, 4 alterações, né? O Lloyd Augusto já saiu, por exemplo, com a camisa 45. O quarto árbitro autorizou entrar sem conseguir mostrar o Ryan, saiu o Ryan, 77. Então saíram o Lloyd Augusto e o Ryan para as entradas do Nuno Moreira e do Adson no Vasco da Gama. E aí, Tigrão, muitas mudanças, agora os dois técnicos resolveram mudar, atendendo até o que você estava pedindo. E agora a gente tem sangues novos no gramado da Arena. Sim, e o Adson, eu tô vendo ali o jeitinho dele ali, o jeito de andar e tal. É aquele Adson que foi revelado pelo Corinthians, o 28, né? Ele é canhoto, tem muita habilidade, muita qualidade, é franzino. Claro que no corpo a corpo ele normalmente leva desvantagem, é muito pequenininho, magrinho, mas tem uma habilidade monstruosa. Ele vai cair ali pelo lado direito, vai tentar ir pro 1 contra o Bidu, e ele faz a diagonal e bate. Porque ele vai estar do lado direito, fazendo a diagonal, ele traz a bola pro pé esquerdo, que é o bom. É uma boa alteração, o Ryan não disse a que veio, produção baixíssima, né? E lógico que nesse momento do jogo o Vasco não tem muita alternativa, quase 32 minutos. Vai ter que sair para cima, vai correr o risco sim do contra-ataque. E no Corinthians, eu falava que os meninos do meio-campo estavam mortos, né? E não rendiam, não evoluíam, não tinham verticalidade, ficavam com nheco com a bola no pé. Agora ele mexe no setor, vamos ver o Romero, que é o grande artilheiro da Arena, e ele vai para dentro da área. Paraguaio domina pela direita, Romero levantou, bateu no zagueiro Lucas Freitas, escanteio para o Corinthians. O primeiro escanteio para o Corinthians no jogo, Vladimir. Romero, que é tido como um dos titulares, ou 12º titular desse time do Corinthians, conseguiu a jogada, linha de fundo, escanteio que o Memphis cobra. Para a Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize seu orçamento. Memphis é pai, o homem do jogo para cobrança, perna direita, levantou, subiu de cabeça para afastar dali. Matheus Carvalho tirou pelo time do Vasco da Gama, rebote, vai voltar para o Corinthians, é aqui atrás com o Martinez, o venezuelano. 32, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Confirmando 32 segundo tempo. Você está na Bandeirantes Campinas e Márcio do Carlos Batista, 2 para o Corinthians, 0 para o Vasco, Edu. Então, e o Palmeiras joga amanhã, 18h30, na ilha contra o Sport. Deixa eu ver aqui, o Vitor Roque, aliás, o Vitor Hugo, né? O Vitor Hugo já fez 5 jogos, não marcou nenhum.
Palmeiras amanhã com Estevam. Domina o time do Corinthians, vem pela ponta esquerda, Bidu. Grande jogada, colocou na grande área, Memphis girou, bateu, golaço! É gol, é gol, é gol, é gol, gol, é 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 gol! Do Corinthians! Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Dele de novo! O holandês! O craque! A fera! Ninguém mais tá bravo com você, Memphis. Você é demais! Memphis Depay, camisa 10! Ele não perdoa! Memphis marca para o Corinthians e faz explodir a Fiel em todo o planeta na marca de 33 minutos. Linda jogada pela ponta esquerda do Bidu. Ele coloca na grande área. O Memphis simplesmente pega a bola, gira em cima do eixo da bola. Uma jogada muito tradicional no futsal, mas que no campo é com muita dificuldade de se executar. Mas ele executa. Hoje ele só não vai fazer chover em São Paulo, e se bobear ele faz também. Que belo gol do Corinthians! Corinthians 1, 2, 3, era pra ser 4, né? Mas parou no 3. Corinthians 3, Vasco 0. Que vale é o detalhe, conta aí, Vladimir. Que golaço, né? O time do Corinthians envolveu completamente o Vasco nesse lance. 5 jogadores tocaram na bola antes da conclusão do Memphis. E o árbitro vai no VAR, né? Não sei exatamente ver o que no VAR, mas enfim, um golaço do Memphis, por enquanto 3-0. O VAR tá querendo aparecer mais do que um bigo de vedete, né? Você tá louco. Quer dizer, vamos ver se ele... A gente tá tentando ver agora aqui no replay. Impedimento. Eu, pessoalmente, acho que o Corinthians trabalhou a bola com... Deixa eu ver aqui. Impedimento, Tigrão. Deixa eu ver se participa. O Yuri Alberto, quando o Donelli quebra a bola lá de trás, ele tá impedido. Mas não é isso que está sendo checado, não. Está sendo checada uma possível falta do Memphis Depay, que vai no corpo do jogador do Vasco. Para mim, lance absolutamente normal. Normal. Agora, o VAR tá querendo complicar, e o Daronco é fraco. O restante, tudo legal. Bidu em condições legais, cruza para trás, Memphis vem de trás, gira, faz o giro em torno do próprio eixo, e com um biquinho de muita habilidade, muita categoria, bota na rede. O que está sendo checado é uma possível falta do Memphis em cima do marcador do Vasco. Piton. É o Piton, lateral esquerdo. Nada, absolutamente nada. Mas o cara lá do VAR tá a fim de aparecer e de encher o saco, né? Ele quer ser citado. Nada, corpo a corpo, o Memphis vai, visa a bola. O Daronco tá bravo com o cara do VAR. O Daronco tá dando bronca no Rodrigo Alonso. O gestual dele tá dizendo assim, pô, mas agora que vocês me falam isso, eu vou voltar pra... Olha a cara dele, cara. Ele tá injuriado com o cara do VAR. Vamos ver a decisão. Tá voltando pro campo. Fez um sinal. O retângulo e... dá o gol. Não deu, não. Não, ele deu apontou... impedimento, esse é sinal de impedimento. Porque a câmera mostrou ele apontando pro centro do campo. Eu não sabia se era o centro do campo ou não. Anulou o gol, é isso? Anulou. E esse sinal que ele faz é sinal de impedimento, né? Com o braço ou jogo perigoso, né? Não dá pra entender exatamente. Tá vendo? Olha lá o Yuri, que vai pra bola. Só que o Yuri não participa. O Yuri tá voltando. Quem vai pra bola é o Memphis. Aí quando o Memphis... Não, e há um toque no camisa meia dúzia. Há um toque no Lucas Piton. Jogador do Vasco. Olha, a arbitragem é uma tragédia. Agora tem cartão vermelho para o Ramon Dias, mas não é para menos, né? Deu o amarelo, depois trocou para vermelho, tá expulso o Ramon. Cara, deixa eu ver se eu não tô louco. O lançamento acontece, é claro que o Yuri tá em posição de impedimento, ele tava 420 quilômetros à frente. Mas ele não participa. Não participa. O que acontece? Além de ele não participar da jogada quando a bola veio, há um toque do Piton
Só se tiver um outro ângulo que desmente. A bola pingou no chão e foi sem toque nenhum do vascaíno para o Yuri, que aí de fato é o impedimento. Mas a impressão é que bate no Piton e aí anula a posição do impedimento, que já voltou o Yuri Alberto depois. Olha, a única explicação é ninguém ter trocado na bola. Exato, ela ter pingado. Se não teve o toque, ele volta, o lance continua, ele está na condição normal. Só que como ele volta quando a bola partiu, ele estava à frente, se ninguém tocou, foi bem anulado, porque ele participa e ele toca na bola. Agora, uma arbitragem... Mas a impressão é clara do toque do Piton, Tigrão. Só se houver um outro ângulo que a aparelhagem do VAR tem, nós não temos, mas... Pra mim tocou. Eu também, eu vi um toque. Quando o Piton toca, a linha de impedimento começa a ser marcada de novo, parte do zero. E aí, olha, eu vou falar para o seu negócio, hein? Arbitragem, cara, eu não quero mais falar de arbitragem, porque às vezes eu me excedo. E eu não quero ter hipertensão em hora errada. Mas tem hora que eu não aguento, sabe? O futebol brasileiro, a arbitragem no Brasil, ela é terrível. E a gente já vem chamando a atenção aqui desde o primeiro tempo. Para mim, 2 gols do Corinthians, 2 gols de boa. Estamos justificando aqui. Não é querer puxar a brasa para nossa sardinha. Para mim, digo pro futebol paulista, não. Para mim, 2 gols anulados de forma incorreta do Corinthians. Aí o Vasco acha um gol aí, depois empata o jogo. Vamos ver como é que vai ser o barulho e como é que o Fortão aí sai da arena. E nós estamos falando do segundo gol do Corinthians, que deveria ser anulado, ele não anulou. Aí os 2 gols seguintes do Corinthians, que foram legais, ele acabou anulando o gol. Então tá 2-0 para o Corinthians. Engraçado, né? Narrei quantos gols aí? 5, né? Praticamente. 4, 5 gols. Tá 2-0 ainda. Eu já me perdi até nas contas aqui, viu? 4, narrou 4, 2 valeram e 2 foram anulados. Ainda bem que eu ganho por gol gritado aqui na Bandeirantes. E não tem o gatilho ainda do Batista. Exatamente. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências ou WhatsApp, site, app. Abra sua conta! Aqui no YouTube tá bombando, quase 1.000 pessoas comigo no YouTube. Rádio Bandeirantes Campinas. O Marcos Cardoso, boa noite. Primavera deu mole hoje, hein? Marcos de Presidente Prudente. Alô, Prudente. O Primavera perdeu a final da Série 2 hoje pro Capivariano. Capivariano venceu o jogo 2-1. Primeiro jogo foi empatado. O título fica na região. E os acessos também, os 2 times aqui da região estão integrando a Série 1 do Campeonato Paulista no ano que vem. A internet que conecta seu time do coração também pode conectar na sua casa. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. Jogo de muita polêmica da arbitragem. Jogo bom, jogão grandão da Bandeirantes. 41, segundo tempo. Corinthians 2, Vasco 0, Edu. Olha o seguinte, no Brasileirão segue segundo tempo, Ceará 1, Grêmio 0. Na Série B, lá em BH, gol do América, Cauã Barros a 37, segundo tempo. América Mineiro 1, Botafogo de Ribeirão Preto 0. Alô, torcedor, convocado pelo Batistão. Estamos nós em mais uma transmissão da líder da audiência em Campinas, sucesso nas redes sociais. Obrigado a todos vocês, patrocinadores que investem nesse trabalho hiper profissional da Bandeirantes, anunciando a Série C que começa no final de semana, Vladimir. E os jogos dos times de Campinas, Guarani e Ponte Preta estreiam quando? A Ponte estreia no sábado fora de casa lá em Florianópolis contra o Figueirense, enquanto o Guarani estreia domingo no Brinco jogando contra o Maringá. Falta em cima do Memphis Depay, falta para o Corinthians bater. Falta no campo de ataque, 42 minutos. Vai ter muito acréscimo no segundo tempo, hein? Escreva o que eu tô dizendo, vai ter muito acréscimo no segundo tempo. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontre no Miga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Vai mexer o técnico Ramon Dias, aliás, o técnico Fábio Carilli já. É falta para o Corinthians, vem levantamento na grande área. Goleiro preocupado, goleiro Léo Jardim, capitão do Vasco da Gama. Tem falta Coringão, que teve 2 gols anulados no segundo tempo pelo VAR.
Rodrigo D'Alonso Ferreira, o nome do garoto. No ano passado, uma vitória para cada lado. No dia 24 do 11, Corinthians 3-1 no Vasco. No dia 10 do 7, o Vasco venceu o Corinthians por 2-0. Quer dizer, em casa, o Corinthians ganhou do Vasco ano passado. E lá em São Janu, deu o Vasco da Gama. E foi assim, uma vitória para cada lado. Por enquanto vai dando Corinthians 2-0. Levantamento de bola da grande área na cobrança da falta. A zaga do Vasco afastou. Ela cai no rebote para Breno Bidon. Bidon serve atrás. Maicon já voltou pela direita com Mateuzinho. Recua até o goleirão Matheus Donelli. Bate de perna direita, levantando o time do Corinthians para o campo de ataque. Tenta resvalar de cabeça o Mateuzinho. Ela cai pelo meio de campo para o time do Vasco da Gama. Domina Nuno Moreira. Nuno rola essa bola lateralmente para Matheus Carvalho, que atropela o jogador do Corinthians. Falta Timão dentro do grande círculo. É falta para o Corinthians bater. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol. Colou, ficou. Mexendo o Vasco, mexendo o Corinthians, Vladimir informa. No Vasco sai Matheus Carvalho, 85, entra o 90, Alex Teixeira. Alex Teixeira, 90, tá entrando no lugar do Matheus Carvalho. No Corinthians sai o Yuri Alberto, entra o 22, Héctor Hernandes. 22 para Héctor Hernandes, entrando no lugar do Yuri Alberto no Corinthians. Festa da fiel torcida corintiana, mais de 40 mil de novo, é recorde atrás de recorde. Corinthians colocando sangue novo, Héctor Hernandes vem aí com a 22 no Vasco da Gama. O gigantão Alex Teixeira com a 90, que é ataque ao Corinthians, que vem pelo lado esquerdo, Bidu. Ele vai tocar essa bola recuando para Breno Bidon. Faz a inversão de jogo, soltando para o capitão André Ramalho. Aqui no grande ciclo, ele usa a perna direita, rola lateralmente para o Félix Torres. Empurra pelo setor esquerdo, Bidu vem, recolhe. Ele vai levantar a bola direto para o campo de ataque. Tocou bola forte lá pelo lado esquerdo do campo para o domínio do Martinez. 44-31. O Corinthians vai vencendo pela primeira vez no campeonato. Mas o Vasco vem. Boa bola enfiada. Atenção, entrou na área, bateu cruzado, Alex Teixeira defendeu Donelli. Mas que contragolpe e que enfiada foi essa, hein, Vladimir? Olha, o Vasco quase diminuindo. A marcação do Corinthians estava desguarnecida, né? O Alex Teixeira sobrou ali pro arremate, bateu forte, cruzado. O goleiro defendeu o Matheus Donelli, impedindo o primeiro gol do Vasco. Teremos 8 de acréscimo. 8 de acréscimos. E vem Romero, serviu ao Memphis na boca do gol. Ele bateu no zagueiro, vai entrando, é gol! É gol, 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 é gol! Do Corinthians! Salve o Corinthians, o campeão gol dos contra! Eternamente dentro dos nossos corações. Puma Rodrigues, uma infelicidade do uruguaio. Dominou o paraguaio pela direita. Romero sempre arruma alguma coisa. Ele domina. Aparentemente na mesma linha, ele rola para Memphis Depay. O Memphis bateu, o goleiro pegou, voltou na cabeça do Pumas Rodrigues e foi morrer no fundo do gol do Vasco da Gama. O homem tá com uma fome de fazer gol, que quando ele não faz, ele serve. Quando não é nenhum dos dois, o zagueiro empurra a bola para dentro do gol. Gol do Corinthians, é o terceiro na arena. 1, 2, 3. Há uma dúvida se Puma Rodrigues ou João Victor, hein? Os dois estavam na jogada, mas foi o João Victor quem tocou. Mas o último toque do João Victor, a lei do ex. E o VAR tá vendo um impedimento ali no começo da jogada. A lei do ex ao contrário, né? Porque o João Victor, ex-Corinthians, quem tocou por último, então não foi o Puma, foi o João. João Victor, gol contra Corinthians 3, Vasco 0. Mas eu queria ver ele ter saco roxo pra anular esse gol agora, Vladimir. Só faltava também. Ele não saía da arena se ele anulava esse gol, hein? Hein, Tigrão? Não, tinha uma checagem de linha de impedimento, mas eu fiquei muito atento aqui do Romero, que efetua o cruzamento, mas a condição era boa. E aí perderam o tempo. Bom, se ele vai para o monitor de novo, eu abandono a transmissão. Eu abandono, porque senão eu tiro a rádio do ar. Se ele fosse ao monitor, eu abandonaria. E aí uma infelicidade do João Victor, o Memphis matou e finalizou, imensa categoria de novo, foi muito bem o Léo Jardim, e na volta não sei o que tentou fazer o João Victor, né? Ele foi tocar na bola, sei lá,
instintivamente, não tinha motivo, porque a bola ia deixar a grande área. Ele estava caindo e acabou tocando e empurrou para dentro. E ele estava de costas para o gol do Vasco. Então, liquidada a fatura, placar moral 5-0, placar Daronco 3-0 para o Corinthians. FIFA desde 2015, gaúcho de Santa Maria, 44 anos, 1,88 m, professor de educação física. Apitou 15 jogos no ano até aqui, um deles foi a vitória do Vasco sobre o Nova Iguaçu por 3-0 pela Copa do Brasil. Está debutando esse ano no Campeonato Brasileiro e vai realmente ser o assunto da discussão, a arbitragem do Anderson Daronco nesse Corinthians 3 Vasco 0. Corinthians sai pro jogo, a bola escorada aqui atrás pelo Maicon servindo ao André Ramalho, mete pela direita, Mateuzinho vem pro jogo, trazendo o Corinthians na busca do quarto gol, empurra aqui pelo setor direito do campo, servindo ao Hector Hernandes, tabelou bonito com o Mateuzinho, vai pra cima, lá vem Corinthians, deu a bola atrás, aparece de fator surpresa, jogando aqui atrás o Maicon, serviu à frente, colocando para o Romero deixa Maicon mais uma vez, abre essa bola com o Breno Bidon, trabalha bonito no campo de ataque do time do Corinthians, 48-46, 3-0 para o Timão. E não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Agora são 128 partidas, o Corinthians levando vantagem com 56 vitórias. O Vasco venceu 36 e houve 36 empates. Além disso, o Timão marcou agora 195 gols com esses 3 gols de hoje contra 168 do Gigante da Colina. Ampla vantagem do Timão no retrospecto contra o Vasco da Gama. E agora uma checagem de lance ou só o VAR apresentando aquilo que foi o resultado da checagem do gol do Corinthians, hein, Vladimir? É a linha de impedimento do Romero, que a gente já dizia aqui, absolutamente normal, porque tinha uma linha de grande área ali auxiliando muito a gente no momento em que a bola parte. E a condição do Romero era boa, não tinha nem que ter perdido tempo com isso daí. Alô, Pedro Ribeiro, comigo no YouTube da Bandeirantes Campinas. Ele soltou um yes com 45 S's. Valeu, Pedro, e todo mundo que tá comigo aí ouvindo o YouTube, assistindo a nossa transmissão, deixa um like. Vamos passar de 300, tá com 284. A meta até o final do jogo é passar de 300. Todo mundo deixando um joia aí na transmissão do YouTube da Bandeirantes. Eu tenho um chamado da informação, diga, Edu. Olha, Brasileirão lá no Castelão, nos acréscimos, Matheus Araújo é o segundo e termina, hein? Ceará 2, Grêmio 0. Na Série B, acabou em BH, América Mineiro 1, Botafogo, Ribeirão Preto 0. E o tabu vai aumentando. O Corinthians, que não perdia para o Vasco desde 2007 e jamais perdeu na sua nova arena para o Vasco, continua imbatível contra o time Cruz Maltino. 3-0 para a festa do seu torcedor. 50 minutos, ele prometeu até 53. Domina Romero, lá vem o time do Corinthians. Romero tentou passar, mas ficou preso na marcação do Hugo Moura, que já desce pelo setor esquerdo, tocando para Alex Teixeira. Lateralmente a bola soltada então para Nuno Moreira. Nuno Moreira voltou com ele, com o grandalhão Alex Teixeira. Ele faz a proteção, abre lateralmente a bola, metendo pelo setor direito do campo. Vem pro domínio, João Vitor tocou para Dilson, levantou na grande área. O toque de cabeça, defendeu o goleiro, voltou, toque de novo, passa à esquerda, o Vegete quase faz o gol. O Vasco chega com o Vegete quase para fazer o gol de desconto. O goleiro tocou nela, ela bateu no travessão, hein, Vladimir? O Vegete é muito perigoso nessa bola aérea, né? Fez gol contra o Santos e agora quase fez. Mandou a bola no travessão, o Matheus Donella ainda deu um toquinho nela, impedindo que ela fosse para as redes. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br e veja como falar com a loja mais próxima de você. 51% de posse no segundo tempo para o Vasco, 49% para o Corinthians. Uma grande chance teve o Timão. 3 finalizações para cada lado, 2 defesas do goleiro corintiano, 1 defesa do goleiro do Vasco, 2-1 em escanteios na etapa final de jogo. Memphis sai da marcação do seu contrato, não era o Memphis, não era o Martínez, e acabou caindo o jogador do Vasco. E ele deu a falta para o Vasco no grande círculo. Sobrou um braço ali, né, do Martínez para cima do jogador do Vasco. Tá certo, tá certo. Corinthians na próxima terça joga contra o América de Cali na Colômbia, 21h30. E pelo Campeonato Brasileiro faz o derby contra o Palmeiras sábado 18h30. Então Coringão já na terça-feira vai a Cali na Colômbia pela Copa Sul-Americana jogar contra o América. E pelo Campeonato Brasileiro simplesmente tem o Palmeiras pela frente sábado 18h30 no derby, que você vai acompanhar aqui na Bandeirantes Campinas. E o Vasco terça-feira recebe o Puerto Cabello
da Venezuela, 21h30. E pelo Campeonato Brasileiro recebe o Sport sábado à noite, 21 horas. Agora a TV focaliza o Fábio Carilli, tá tirando o colete. Numa alusão poética até, de certa forma... Jogando a toalha. Jogando a toalha. Será? Vamos acompanhar. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos requintados. Temperados harmoniosamente para você. Mais praticidade, o máximo de sabor para suas receitas. Aroma das Ervas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Anderson Daronco mostra o meio de campo e bota um ponto final no jogo. Corinthians goleia o Vasco 3-0. Fora os gols mal anulados pelo VAR. 3-0 para o Corinthians sobre o Vasco. Destaque final do repórter Bandeirantes Campinas, Vladimir Catarino. Corinthians conhece a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, né? Se redime um pouco da derrota pela Sul-Americana na última quarta-feira. Volta a campo, como você disse, pela Sul-Americana na terça contra a equipe do América de Cali e contra o Palmeiras no próximo sábado. Já o Vasco agora tem que juntar aí os cacos e pensar na sequência da competição. Roger. Futebol Bandeirantes Campinas com a Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. Um abraço, Vladimir, até a próxima. Até, um abraço. Aldemir Gomes, o da palavra fácil, Tigerman. E aí, Tigrão? Foi 3-0 pro Corinthians, podia ter sido 5 numa partida em que brilhou para variar o seu Daronco, hein, Tigrão? O Daronco foi muito mal, mas no final, resultado absolutamente correto. O Corinthians sobrou no jogo, não foi ameaçado pelo Vasco, ganhou com autoridade e o craque do jogo com louvor foi o holandês Memphis Depay. Uma atuação de gala, fazendo de tudo no jogo, gols, assistências e outros bichos. Vitória absolutamente correta e insofismável do Corinthians dentro da sua arena, meu queridíssimo Roger Williams. Valeu, Tigrão, você volta na programação da Bandeirantes, dentro do nossa área, às 11h30 de segunda a sexta, no Esporte Debate, às 5 da tarde, e também na tela da Band, nos Donos da Bola, meio-dia. Valeu, Tiger, e tivemos 320 likes, que ainda não acabou a transmissão, foi demais a transmissão hoje. Valeu, Tiger! Grande abraço a você, Roger, um abraço aos amigos da Bandeirantes, grande abraço ao Edu, tá numa fase excepcional, e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, vem aí Edu Pinheiro, ele vai fazer a interface, a ponte entre a Bandeirantes Campinas e a Bandeirantes São Paulo pro apito final. De minha parte, um grande e forte abraço, a bola é sua, Edu Zasso! Grande Roger Williams, um abraço a você, bom retorno à sua querida Americana, amanhã Rio Branco, hein? Rio Branco amanhã contra o Monte Azul, 10 da manhã, valendo acesso pra Série A2, que coisa incrível, hein? Monte Azul, Rio Branco, em Americana, foi 1-0 para o Monte Azul, quer dizer, já ganhou a Americana. O Rio Branco tem que vencer por diferença mínima, 1 gol, e para pênalti, ou vencer por diferença de 2 gols para ter o acesso. Claro, o empate é do Monte Azul, o Marília subiu, cara, o Marília subiu ontem foi. Aliás, quem subiu foi o Sertãozinho, perdão. O jogo foi Marília. Ontem Marília 1, Sertãozinho 0, mas o Sertãozinho ganhou o primeiro jogo por 2-0, somando tudo 2-1 Sertãozinho, então o Sertãozinho já está na Série A2. Para falar em Série A2, parabéns ao Capivariano, foi campeão hoje lá em Indaiatuba, Primavera 1, Capivariano 2, o Matheus Guilherme fez 1-0 o Capivariano, o Renatinho empatou para o Primavera, e no final do jogo, pênalti para o Capivariano, Vinícius Popó, que está ganhando grande visibilidade aí, vários clubes querendo o Vinícius Popó, de pênalti, ele fez 2-1 Capivari, e o primeiro jogo foi 0-0 lá em Capivari, somando tudo, então 2-1 Capivariano, o campeão, mas o mais importante é que subiram, né? Primavera de Indaiatuba, pela primeira vez, vai disputar o Paulistão, Capivariano volta depois de 2016. Olha, na Série A4, só para aproveitar aqui, nós tivemos hoje 3 clubes que passaram para a semifinal. Na Série A4, hein? Série A4. Tivemos em Taquaritinga 0, Araçatuba 3. No primeiro jogo, foi 1-0 para o Taquaritinga dentro de Araçatuba. Que coisa incrível. O Araçatuba perdeu em casa e ganha fora. Somando tudo, 3-1 Araçatuba. Araçatuba segue, Taquaritinga fica.
Lá no Anacleto Campanella, São Caetano 1, Nacional da capital também 1, mas no primeiro jogo 3-0 pro Nacional. O Nacional elimina o São Caetano. Olha, em Taubaté, mando do Joseense, mas o jogo foi em Taubaté. Joseense 0, Paulista 2. No primeiro jogo, 2-2 em Jundiaí. Então, Paulista elimina o Joseense. E amanhã às 10 horas sai outro semifinalista em Santa Bárbara, Barbarense e Colorado Caieiras. No primeiro jogo, em Caieiras, foi 1-0 para o União Barbarense. Aqui é o seguinte, o regulamento é diferente. Se o Barbarense pode até perder por diferença de um gol, aí vai dar empate no agregado. E como o Barbarense fez melhor campanha, o União Agrícola Barbarense passa, se perder por diferença de um gol, jogando em casa ainda. O União Barbarense vai para a semifinal da Série A4. Seguinte, Brasileirão, Corinthians 3, Vasco 0, terminou Ceará 2, Grêmio 0, daqui a pouco 21 horas o Engenhão, Botafogo e Juventude. Amanhã 16 horas Atlético Mineiro e São Paulo. Leandro Borges vai narrar, hein? Nós vamos abrir às 3h30, vamos com concentração da rede até 3h30. Termina a concentração da rede nacional. O Leandro Borges inicia a abertura e 16 horas narra Atlético Mineiro e São Paulo, com o Gregor Sozinho comentando, o Catarino reportagem, eu aqui no plantão. 16 horas Maracanã tem Fluminense e Bragantino, Renato Gaúcho, novo treino do Fluminense. 18h30 Mirassol e Fortaleza, lá em Mirassol fazendo a estreia em sua casa, primeiro jogo na história do Mirassol, em Mirassol, no Brasileirão. 18h30, Beira-Rio, Internacional e Cruzeiro. 18h30 no Barradão, Vitória e Flamengo. 18h30 na Ilha, Sport e Palmeiras. E amanhã, 20h30, 8h30 da noite, que é isso, na Vila Santos e Bahia. Na Série B, que começou ontem, primeira rodada, Goiás 1, Amazonas 0, Paysandu 1, Atlético Paranaense 2, Criciúma 1, Operário de Ponta Grossa 2, Operário tá com tudo, Operário foi campeão paranaense e já começa com vitória na Série B. Tivemos hoje Coritiba 1, Vila Nova 0, Vila Nova campeão goiano. O gol foi nos acréscimos de pênalti de José, gol do Coritiba. Em Maceió, CRB 1, Chapecoense 0, gol de Davi da Hora. É mole! E terminou há pouco no Independência, América Mineiro 1, Botafogo de Ribeirão Preto 0, gol do Cauã Bastos no finalzinho. É Cauã Barros, né? Cauã Barros no finalzinho, gol da América. Olha, amanhã, Ferroviária e Remo, que subiram para a Série B, estreiam amanhã em Araraquara, 19 horas. No mesmo horário, em Volta Redonda e Cuiabá. Volta Redonda foi o campeão da Série C ano passado. 20 horas na ressacada, Avaí e Novo Horizontino. Eduardo Batista não é mais técnico do Novo Horizontino. O Humberto Loser faz a sua estreia como treineiro do Tigre. E segunda-feira tem lá em Goiânia Atlético e o Atletique de São João del Rei, Minas Gerais, o Roger. Ex-atacante da Ponte, é o técnico do Atletique. Na Série C, definido ontem, a CBF desmembrou as 8 primeiras rodadas da Série C. Então, sábado que vem, em Florianópolis, Figueirense e Ponte. Domingo, semana que vem, 16 horas no Brinco, Guarani e Maringá. Depois teremos a segunda rodada, dia 19 de abril, sábado, 16 horas, Ponte e Retrô de Pernambuco. Só que aqui é com portões fechados, devido ao derby da Série C do ano passado, no Majestoso. A Ponte perdeu de 1-0 e teve briga depois com o confronto com a PM. Então, portões fechados. Depois, no dia 20 de abril, um domingo, 16 horas, Brusque e Guarani lá em Brusque. Na terceira rodada, dia 26 de abril, sábado, Confiança e Ponte lá em Sergipe. E no dia 27, domingo, o Guarani joga em Caxias, lá no Rio Grande contra o Caxias. Tem mais rodada aqui desmembrada. Quarta rodada, dia 3 de maio, sábado, Guarani e Botafogo da Paraíba no Brinco. Dia 4 de maio, domingo, Ponte e Anápolis. Vai ser o primeiro jogo da Ponte com torcida no Majestoso. 4 de maio, Ponte e Anápolis. Quinta rodada, 10 de maio, sábado. É tudo 16 horas. Tudo. Guarani e São Bernardo
10 de maio, né? 11 de maio, Ituano e Ponte lá em Itu, é domingo. Sexta rodada, 17 de maio, sábado, não tem jogo meio de semana, hein? Não tem meio de semana, é só aqui, sábado, dia 17, Floresta e Guarani. Floresta é do Ceará, tá? Lá de Fortaleza. 18 de maio, domingo, Ponte e Brusque. Sétima rodada, aqui aparece pela primeira vez no mesmo dia, Ponte e Guarani jogando. Repito, 25 de maio, domingo, Náutico e Ponte lá, aqui Guarani e Figueirense. No dia 31 de maio, de novo, no mesmo dia, Ponte e Guarani, só que é um sábado. 31 de maio, sábado, Retrô e Guarani, lá em Recife, e vai ser na Arena Pernambuco esse jogo aqui. E Ponte e Ipiranga. O horário, repito, todos esses jogos que eu falei aqui, todos às 16 horas, mas estamos desconfiados de que haverá uma mudança no horário, tá? Olha o seguinte, deixa eu dizer aqui pra vocês, eu tô aqui na série C, né? Na série C, já falei da série A2, já falei da série A4. Olha, Libertadores, terça-feira tem no Engenhão, 19 horas, Botafogo do Rio e o Carabobo da Venezuela. Na quarta-feira, o Bahia joga lá no Uruguai contra o Nacional. Ainda na quarta-feira, o Flamengo no Maracanã recebe o Central de Córdoba da Argentina. Na quarta, o Palmeiras recebe no Allianz o Cerro Porteño do Paraguai. Na quinta-feira, Beira-Rio tem Inter e Atlético Nacional da Colômbia. Na quinta, o Fortaleza joga em Santiago contra o Colo-Colo. E na quinta-feira, o São Paulo, no Morumbi, recebe o Alianza Lima do Peru. Atenção, sul-americana, hein? Na terça, tem Grêmio e Atlético Grau do Peru. O time chama-se Atlético Grau. É do Peru, jogando com o Grêmio na Arena Grêmio. Terça. Ainda terça, o Corinthians joga na Colômbia contra o América. Na terça, em São Januário, Vasco e Puerto Cabello da Venezuela. Na quarta-feira, tudo isso sul-americana. São equipes exóticas. O Cruzeiro, na quarta, no Mineirão, recebe o nome do time é Musuque Runa. É do Equador, da cidade de Ambato. Deus do céu. Musuque Runa. É Ambato no Equador, esse time aqui. Na quinta-feira, o Vitória joga na Argentina, na Grande Buenos Aires, com Defensa e Justiça. O Fluminense, na quinta do Maracanã, recebe o JV São José. Esse time é da Bolívia. JV, as iniciais de Gualberto Villarroel. Ele foi presidente da Bolívia, seja o que Deus quiser. E na quinta-feira, Mineirão tem Atlético Mineiro e Iquique, do Chile. Deportes Iquique, exótica sul-americana. Meus amigos, aqui, Corinthians 3, Vasco 0. O Roger Williams narrou, Tigrão comentou e Catarino nas reportagens. Trabalhos técnicos, Gil Kleber, Danilo Capucci e Lucas Pessoa. Obrigado, rapaziada técnica. Muito obrigado, hein? Grande Luquinha, grande Danilo. Então a gente vai em rede nacional com o apito final, os bastidores, a coletiva de Corinthians e Vasco, 3-0 Timão. E a gente volta amanhã, a partir das 3h30, com o Boris fazendo abertura com as coisas aí de Atlético Mineiro e São Paulo. Então amanhã eu volto. Se Deus quiser. Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol.
Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim, você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou! A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Conta, 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 com o Sicredi você conta. Ah, é tão bom ter com quem contar pra tudo na vida, né, Benuto? E conta comigo, Guilherme. Só que na vida financeira, conta com o Sicredi. Tem conta corrente, cartões, investimentos, consórcios, seguros. Tudo isso? E mais. Tem um gerente sempre pronto pra ajudar. Até pelo Zap, no Zap, no app, na agência. Pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Apito Final, na Rádio Bandeirantes, o pós-jogo completo. É o futebol da Bandeirantes, vem carrinho, domina para o time do Corinthians, vem pro toque de bola, lançamento pro Mendes, matou no peito pra Yuri, vai fazer, bateu!
de peito, mas que medida de bola na direita, o Memphis de peito, ajeitou pro Yuri Alberto que veio, fuzilou pro fundo da rede no canto direito, a bola dá na bochecha, dá na bochecha direita da rede, morre no fundo do gol, Yuri Alberto, gol emoção maior do futebol e essa emoção, Yuri Alberto, que você proporciona à torcida do Timão. Corinthians 1, Vasco 0, Yuri, a marca do artilheiro. A bola volta com o time do Corinthians, domina pelo campo de ataque, tenta na direita novamente o time do Corinthians, abertura para Yuri Alberto, do jeito que ele gosta, de frente pro zagueiro, escapou, soltou para Memphis, dominou, vai fazer o segundo, bateu! Gol do Corinthians! Memphis para o Timão, está devolvido o presente de Memphis para o Yuri Alberto, agora Yuri Alberto para Memphis, ele saiu na cara do goleiro Léo Jardim e bateu, ele bate na bola, o goleiro toca nela, mas insistentemente ela explode na bochecha esquerda da rede, morre no fundo do gol, na bochecha esquerda da rede, morre no fundo do gol, Memphis, Corinthians 2, Vasco 0, gol emoção maior do futebol. A bola volta com o time do Corinthians, domina o Romero, vem pro toque de bola, lançamento, vem pro Depay, domina pro time do Corinthians, está na grande área, vai bater pro gol, tocou o zagueiro, bola bateu no goleiro, entrou! Do Corinthians! Romero dominou na direita, pediu, Depay entrou com raiva no meio dos zagueiros, o cruzamento vem pra ele, ele domina, sai na cara do goleiro, encheu o pé, o goleirão toca na bola, a bola bate no Lucas Freitas e morre no fundo da rede no gol contra do Vasco da Gama. Lucas Freitas, o zagueirão de cabeça depois da defesa do Léo Jardim, Lucas Freitas contra, agora Corinthians 3, Vasco da Gama 0. Rede Bandeirantes de Rádio. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. O Ramon Dias, o técnico do Corinthians, está se posicionando. Da Rádio Bandeirantes.
Vocês certamente vão falar muito sobre o jogo, então eu queria perguntar um pouquinho sobre algo que ocorreu no decorrer da semana. O clube confirmou as lesões do Garro e do Hugo Souza. Para sanar a dúvida do torcedor do Corinthians, quando que vocês trabalham com o retorno desses dois importantes atletas? Obrigado. Sí, son jugadores importantes, mas no hay... Hoy acho que eso los tiempos no los manejamos nós, claramente. Pero hoje vamos falar directamente, acho que tenemos que falar, parabenizar ao grupo que fez el esforço aqui. Sabemos que son jogadores importantes, que a gente precisa deles, mas o grupo entero, sabemos que tenemos un grupo de elenco que siempre va a ayudar, entonces hoy acho que tenemos que falar más de lo que están. No es algo que no podemos hacer nada con el tema del retorno de él, simplemente son tiempos que tenemos que respetar. Pero parabenizar ao grupo de Igor, hacía mucho tiempo que no jugaba, lo fez bem, Michael entró también muy bien, el grupo en sí, Héctor también entró y pudo hacerlo de él. ¿Quién más? Breno hacía mucho tiempo no jugaba con el Chimi titular y acho que fue una baita de partida. Acho que tenemos que valorizar el grupo porque fez un esfuerzo enorme. Estoy muy contento. Emiliano Ramon, boa noite. Rafael Jacobucci, da Rádio Craque Neto. Após a derrota contra o Huracan, o Romero comentou na zona mista que o time teria que saber jogar jogos sul-americanos, que é completamente diferente, jogos nos estaduais e também no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim. Como mudar uma chave tão rápida e um Corinthians fazer um jogo muito aquém que apresentou na quarta-feira, principalmente propondo o jogo hoje diante do Vasco e sendo superior? Obrigado. Son esas noites que da todo errado y dio todo errado. Lamentablemente no está aconteciendo en copas, pero acho que también de mudar de la forma de jugar, no somos esto, todo el año fuimos esto. Acumulación de juego, ocupación de espacio, un Chimi que tiene mucha pose de bola, pero sí, fue una noche negra, fue una noche fea, son esas noches que no sale nada, de lo planillado no salió nada, erramos nós también, y acho que el grupo está acostumbrado a estos juegos. Nós somos esto lo que vieron hoy, fueron todo el año pasado también, en el Paulista es eso. Hoy tenemos un grupo muy fuerte que de mente tenemos un grupo que está acostumbrado a los altos y bajos, que un día somos dioses y al otro día no servimos para nada, pero el grupo está acostumbrado a eso y estoy muy feliz con la reacción que tuvo el grupo rápida. Ramon Emiliano, boa noite. Lucas Belotti da Rádio Band News FM. Ano passado vocês falavam muito que o Campeonato Brasileiro era prioridade, até diante da condição quando vocês chegaram que o Corinthians estava. Pensando em 2025, hoje vocês vão com o time titular, como fizeram na última semana, e agora com outro jogo agora no meio de semana, um calendário apertado. Já tem uma definição do que é prioridade? Como é que vocês pensam em gestionar esses minutos também, agora que o calendário ficou apertado? Para nosotros siempre el Brasileirão, el torneo cada vez que tuvimos en cualquier liga que a gente hizo, siempre le dio prioridad a la liga. Más en una como el Brasileirão, que los últimos años siempre venía sufriendo momentos que no queremos que vuelva a acontecer. En la Copa vamos a brigar también con nuestras armas, pero para nosotros siempre la prioridad, porque vos se queda fuera de una Copa, está bien, es ruin, es chato, es triste, pero no queremos volver que no quiero ni falar de lo que aconteció en los últimos 3 años, 2 años. Por supuesto que no siempre vamos a dar prioridad al Brasileirão, porque en las copas usted puede quedar fuera, sí, pero lo otro es una catástrofe si acontece lo que tenga que acontecer. Entonces es algo lógico que no siempre pensamos lo más importante, porque usted no puede rebajar en las copas, en cambio en el Brasileirão sí, y esta es una liga muy difícil. Usted vaya a la guardia y ya está otra vez en zona difícil, ya tenemos experiencia que cuesta mucho salir de esa zona y no queremos que Corinthians vuelva a vivir nunca más, por lo menos mientras no estemos aquí, sea un mes, 10 años, no sé,
pero no queremos que aconteça más, que ese sufrimiento para el torcedor es mucho sufrimiento. Después las copas, vos puede brigar, llegamos a 2 semifinales, quedamos afuera, sí, es triste, chato, sí, pero lo otro son cosas que para el club es lo peor. Entonces, en ese sentido, no siempre damos mucha prioridad al brasileño. Después las copas, no vamos a dejar a ninguna, vamos a brigar porque estamos en un chimi grande y tenemos que brigar, pero el brasileño no puede dar mole ahí porque es difícil, y Corinthians no puede volver a pasar nunca más la situación que pasó los años anteriores, que ya es pasado, pero siempre hablamos con Ramón y hasta con Fabinho mismo, ¿no? con todo el mundo, con el elenco en sí. Corinthians no puede volver a pasar nunca más esa situación. Después la Copa, tomar a Dios quise que podamos llegar a la final de todo, vamos a brigar por todo, pero no es fácil. Pero claramente es algo que no tenemos que esquecer de cómo salimos todo esto. Tenemos que tener los pies hollados, saber que no podemos dar mole en ciertas cosas. Entonces, yo que respondí. Pero yo le voy a agregar algo de lo que dice Emiliano. Yo creo que también lo difícil de todos estos torneos, que jugamos cada 3 días y tenemos que viajar. Venimos nosotros de jugar de Venezuela, ¿no? El último. Sí, Venezuela. Fuimos a jugar a Venezuela, volvimos, tuvimos que jugar y ahora tenemos que ir a Colombia. 6 horas. 6 horas y jugamos el martes. Y ahora volvemos y tenemos que jugar el clásico. Entonces, no es fácil, no es tan fácil como la gente piensa, como muchos escriben, no, es fácil. No es fácil, es muy difícil. El calendario es dificilísimo. Por eso hay que gestionar bien los esfuerzos, armar bien el equipo competitivo para que podamos competir, pero es complicado, no es fácil. Así que vamos a tener que estar muy atentos en todo eso. Ok. Bom, Emiliano, boa noite. Buenas noches. Sou Diógenes, da Rádio Cidadã FM do Butantã e do programa Entrando de Sola. Eu estive aqui e falei com você na sua estreia. Perguntei sobre a dupla de ataque, você falou que era muito cedo ainda para pensar a respeito. E de lá para cá, entendo eu que o trabalho de vocês foi um trabalho extraordinário. Eu sou corintiano, torço pelo meu time, independente da minha profissão, e o que vocês fizeram foi algo digno de história. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns pela conquista do Paulistão. Fico muito feliz. Eu sou corintiano e estou com meu coração aquecido por conta do trabalho de vocês. E, dito isto, eu gostaria de saber se vocês, o que vocês pensam em relação ao que a CBF declarou sobre o atleta pisar na bola, sobre provocação, assim como aconteceu na final, que o Memphis subiu na bola, e porque o futebol, de um tempo para cá, tem ficado muito certinho, né, até de certa forma chato, porém os craques estão deixando de fazer coisas irreverentes, porque tudo virou provocação, até comemorar gol está virando provocação. Gostaria de saber o que vocês pensam a respeito. É que sim. Es complicado falar eso, porque voy a tener que mentir y no gosto de mentir. Entonces, pero son reglas que están y hay que cumplirlas. Si falo va a ser problema, entonces te voy a tener que mentir, prefiero falarte la verdad, decir, mira, son reglas que tenemos que cumplir, pero bueno, después nosotros no las compartimos, pero las respetamos, no podemos hacer nada. ¿Por qué te pregunto? Porque viste la multa esa que se para arriba de la pelota, no te inquiló. Pero son reglas que tienen que cumplir, que cuando vos estás del otro lado es chato, pero cuando vos estás de este lado y a veces las picardías del fútbol no se tendría que perder, pero no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, pero obrigado por las palabras, muito obrigado. Emiliano, Ramon, Alex Dinarte, da Rádio Coringão.
Ainda na esteira da polêmica, né? A arbitragem de hoje conseguiu complicar um jogo fácil de apitar, né? 2-0 para o Corinthians, os caras conseguiram complicar o jogo. Queria saber de vocês o que aconteceu ali na hora da expulsão, porque se ele deu alguma explicação ou falou alguma coisa, porque o que nós vimos aqui hoje, infelizmente, foi mais uma vergonha da arbitragem do seu Anderson Daronco. Obrigado. No, ahí responde usted, ahí no voy a responder. No, yo le voy a contestar. Me sorprende, ¿qué me sorprende a mí? En la historia mía futbolística, es el único entrenador que me expulsó, el árbitro que me expulsó 3 veces. Y yo hablo con pasión, con el momento, no anuló 2 goles y no le dije nada, absolutamente nada. Me hace perder el clásico, es una lástima porque me hace perder el clásico. Está bien que están Emiliano, están los muchachos, pero es una lástima porque es un lindo espectáculo donde participamos todos y que me tenga que expulsar y no le dije absolutamente nada. Al contrario, él también me decía tranquilo, tranquilo y de repente me sacó la ropa y no le dije absolutamente nada. Es una lástima, esperemos que no vuelva a repetir ni de parte mía ni de parte de él, porque no es posible que me haya expulsado 3 veces, nada más. Aqui Ramon Emiliano, Rafael Esgrilles, Energia 97. A última vez que o Coronado foi titular na equipe do Corinthians foi no jogo contra o Guarani, no Campeonato Paulista, no dia 23 de fevereiro. Queria uma análise de vocês sobre essa volta do Coronado como titular, nessa ausência do Rodrigo Garro, a importância do Coronado no jogo de hoje e a análise de vocês sobre esse jogador. Acho que Igor fez un gran jogo hoje. Estamos contentos por eso. Sí, después de Guaraní él se machucó. Y no podemos perder más ninguém. Y tuvo un mes. Y te exigen y quieren jugar, pero los tiempos de los viajes y no queremos perder más ninguém porque se vuelva a resentir. No es que él tuvo un golpe, él tuvo algo del tendón que es muscular. A nós nos gustaría usar a todos, pero no se puede. Lleva un proceso para que el jugador pueda hacer hoy. Fez 70, ¿no? 70 minutos, 70 por ahí. 70, 80, no lembro bien cuánto tiempo, pero estamos contentos porque fez un gran juego. Son jugadores importantes para nosotros, de todo el grupo, y estamos contentos. Acho que encontró los espacios, que él ficó entre líneas, lo que a gente le pidió, que no pase la línea de los volantes tanto, que sea más decisivo y acho que fez un gran juego y estamos contentos por Igor. Así que nada, sumamos uno más al grupo que estamos contentos por isso. Ramon Emiliano, boa noite, André Neto da Rádio CBN. Vocês deixaram bem claro que o Brasileirão é prioridade. Eu queria saber de vocês qual que é a meta interna do Corinthians para esse campeonato, de vocês como comissão e do clube. Corinthians pensa em G6, pensa em G4, pensa em título. Qual que é a meta que vocês traçaram para esse campeonato? Obrigado. Y como acho que lo falé siempre acá de que llegué, no vamos a prometer título nunca. Como no prometimos el Paulista, lo que sí sabe el torcedor y sabe que no tomamos con la misma importancia cada juego como si fuera el último. Después, más a frente se va a dar, porque hablar de un promedio es difícil, porque transcurre en el año como está aconteciendo ahora. Tu golero titular se machucó, el mejor camisa 10 del país se machucó, y acontecen un montón de cosas. Entonces, prometer algo al torcedor que a veces no están. Vamos a brigar, vamos a intentar llegar lo más alto posible en todas las competencias. Alguna va a dar, alguna no, pero el sueño y la ilusión no la vamos a perder nunca. No vamos a prometer nada, pero somos un grupo que sueña mucho, y acho que en 8 meses de trabajo ya tener un título no fala de eso, de soñar, de creer en el grupo, en el chimi que estamos una camisa que es muy pesada, que te exige cuarta y sábado, te exige constantemente, y prometer sería una falta de respeto para el torcedor prometer algo. El torcedor sabe que el grupo va a dar lo máximo hasta que esté dentro de nuestras posibilidades. Ramon Emiliano, boa noite. José Edgar do GE.
Queria que vocês explicassem, né, a saída do Carrilho no intervalo, se foi mais uma precaução, e também a análise de vocês sobre a partida do Breno Bidon, né? Vocês já falaram um pouquinho, mas queria saber de vocês da análise do impacto que o Breno Bidon teve na partida, né, voltando a ser titular na noite deste sábado. No, Carri tenía una pequeña molestia al aductor y creo que el resultado también daba que si hay alguno que tiene alguna lesión, está machucado, es mejor no arriesgarla porque tenemos el partido en Copa y también un partido tan importante como el Clásico. Y con respecto de Bidón, me parece, estuve trabajando toda esa semana, estos 10 días, hablando con él, que se fue de acá con una intensidad. Fue a la selección, jugó bien, pero bajó un poco más la intensidad. Y hablé con él, le dije que era un jugador importante tácticamente por la izquierda, que tenía que volver a ser intenso, volver a jugar, a la creación. Es un menino que juega muy bien, a mí me gusta, y creo que hoy fue el mejor jugador de la cancha. Lejos fue para mí el mejor jugador, por su tenencia, por la agresividad, por el manejo. Nosotros apuntamos mucho a él y esperemos que siga teniendo este nivel de concentración y del trabajo que hizo hoy. Estoy muy feliz por él. Ramon Emiliano aqui, boa noite, Vinícius Lúcio, central do Timão. Vou perguntar antes que o VAR anule minha pergunta aqui também, né? Quero saber de vocês qual vai ser a preparação para o próximo jogo, Sul-Americana. O Corinthians precisa vencer para recuperar o placar que teve aqui adverso dentro de casa. E na sequência tem o derby também, já no próximo sábado, essa semana com viagem longa e tudo mais. Y la preparación es mucho más vídeo, mucho más análisis que lo que puede hacer en campo. No ten que recuperar ahora, ten 48 horas para recuperar y ya va a la guerra de nuevo. Es más hablar con él, es intentar analizar bien el rival, muchos vídeos, mucho más análisis analítico y ten un solo táctico. Pero trabajamos pero ya venimos 8 meses ya de que ya Uchim se conoce entre nosotros, sabemos lo que nosotros queremos, ya llevamos bastante, entonces la preparación va a ser como siempre ven haciendo. Por ahí para el derbi vamos a tener unos días más, pero nada, intentar preparar, tratar que ninguém esté machucado, ninguém esté molestia para viajar mañana, tomar a que esté todo ok para que tenga todo el elenco pronto. Y la preparación tenemos que ir lá, ir en busca del resultado lá también, y después el clásico son clásicos. Ya dimos demostración cómo tomamos los clásicos, del jeito, los importantes que son para nosotros y los difíciles que son, sobre todo que tenés que ir a jugar de visitante, que no tienen la torcida, no tienen el campo es diferente, y nos prepararemos para las dos batallas. Boa noite, Emiliano e Ramon, Nathan Freitas do Bola Mais. Na partida de hoje, o Depay chegou a 8 assistências na temporada, né? E após a lesão do Garro, eu queria saber se vocês tiveram uma conversa com ele para atuar naquela faixa central, né? E se ele pode ser o substituto ideal ali como camisa 10. Boa noite. Sí, yo hablé con él también. Lo de Memphis, para el año pasado también fue mucha asistencia. No intentamos que Memphis juegue de centro avanti, pero también él tiene la libertad para jugar. Y no ha dado mucho, es un cara muy inteligente, es un cara que se posiciona en el 1 contra 1, es muy diferente, es un cara diferenciado. Y él puede hacer las dos importancias. Ahora Igor voltó también, que tiene esa función también de jugar como enganche que falamos hoy, como camisa 10, ¿no? Acá es camisa 10. Intentamos trocar porque con Garro también lo hacíamos, que por ahí él iba un poco más de punta y el que decía era un poco más el gordo. Estamos felices por que hoy voltó al gol, así que la verdad que estamos felices porque nos venía dando mucha asistencia, pero por ahí le estaba faltando, no tenía esa suerte que por ahí, y hoy hallo que fue una gran partida de él y del Chimi en sí. Lástima que no nos cobraron el tercer gol, porque hallo que fue para 25 pases, no es fácil hacer,
25 pases, ser profundo, esperar los momentos justos, tiempo y espacio que ocupamos bien. Hubiese sido un golazo, la verdad, pero bueno, no fue. El árbitro anulou o gol. Boa noite, José Renato Ambrosio da TV Globo. Esses 8 meses de trabalho até agora de vocês já deixa algumas marcas importantes e uma delas é essa parceria do Memphis e do Yuri, né? Eles já marcam a história deles no Corinthians e de vocês também. O que mais impressiona vocês dessa parceria dos dois, da ajuda que um dá ao outro, dessa solidariedade deles em campo, o que vocês destacam ali dessa química que eles têm? La química entre Yuri y Memphis. Bueno, hace 8 meses que están trabajando juntos. Es muy importante para nosotros el manejo de juego ahí en la mitad de la cancha, de 3/4 para adelante. Y son 2 goleadores. Memphis, a mí personalmente me gusta que convierta más, porque es el atacante, es el extranjero, es el jugador, uno de los jugadores más importantes que tenemos. Yo siempre hablo con él y me gusta que convierta, porque es un jugador importante. Oye, Yuri está en un gran momento, nos está definiendo cada jugada. Cuando estaba Garro también hacían la definición, teníamos un tridente muy importante. Romero también hizo muchos goles importantes, ojalá que Coronado también en esa posición pueda convertir y ser importante para nosotros. Pero estamos felices de mitad de cancha para adelante con todo el juego, cómo están generando. Y hoy me parece que fue un partido muy especial porque queríamos demostrar a la gente cómo jugamos acá en la arena. Así que estamos felices por todo el grupo, cómo jugó. Boa noite, Cuca, da Rádio Liberal News. Ramon e Emiliano, Hugo Souza chegou, caiu na graça do torcedor, pegou pênalti, foi decisivo, só que agora ele está fora. Eu queria que vocês falassem um pouco do Matheus Donelli, se ele está pronto, está preparado, como é que ele está para assumir essa titularidade. Obrigado. Por Doni estoy muy feliz, porque es un menino que pasó la vida entera aquí dentro. Y él nos enseña a nós cómo es Corinthians también. Y algo que ayudó mucho a Hugo para explicar lo que es Corinthians de verdad. Porque él pasó la vida entera de que un menino, y ver cuando vos se ve un menino de la casa jugando de titular, aprovechando las posibilidades, para nosotros es muy, muy gratificante. Para nosotros y para el grupo. Y para Fabiño también, que acreditamos en él. Cuando falábamos era darle la posibilidad porque es un menino de la casa. Y los meninos de la casa hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos, hay que apoyarlos, porque ninguém de nosotros pasó tanto tiempo en el club como él es. Y los meninos que salen de base, ainda errando, hay que estar arriba de ellos. Así que estoy muy feliz por Doni, por Rian, por toda la garotada que hay en Chitén. Cuando él están adentro, porque él pasaron la vida entera, la adentro, aquí dentro, y él nos enseñan a nosotros lo que es Corinthians. Porque nosotros vinimos de afuera, no sabemos lo que. Y la verdad estoy muy, muy feliz por Doni. Fue Tomara que nos siga dando alegría, es un menino muy profesional, un menino que ven bataleando bastante. No es fácil ser la sombra de Hugo, porque Hugo es uno de los mejores goleros, el mejor golero del país, y él está siempre ahí con una buena cara, ayuda demais a nós, siempre está positivo. La verdad estoy muy feliz por Doni, y tomara que nos siga dando alegría. Boa noite, Ramon, Emiliano, Rafinha do Timão. Corinthians chegou 8 vezes no gol e fez 5 e aí foi 2 anulados. O ataque funcionou muito bem. Mas eu queria falar da defesa, né, que vem sofrendo um pouco no começo do ano. Hoje não tomou gol, foi muito sólida ali a defesa. Queria falar se você tem uma defesa fixa, titular, ou pretende mudar durante os campeonatos. Obrigado. Si yo voto la defensa todos los torneos, tiene que ser un Robocop para jugar todos los juegos. No y nunca votamos titulares o suplentes. Tenemos 5 zagueros de gran nivel y van a aplicar para jugar. El que esté mejor va a jugar. Hoy, gracias a Dios, no tomamos gol.
sufrimos muy poco, jugamos muy rápido de un lado al otro, para el constante, no solo que en la creación del juego también fueron muy importantes. Entonces estamos felices por lo que André, que también no venía jogando muito, e hoje acho que fez um grande jogo. Obrigado, Ramon. Obrigado, Emiliano. Boa noite a todos. Tá aí, então, a coletiva de imprensa do técnico Ramon Dias, que fala menos do que o filho dele, o Emiliano Dias. Os dois treinam o Corinthians, né? A grande realidade é a família Dias, Ramon e Emiliano, técnicos do Timão. Corinthians vence o Vasco por 3-0 no Campeonato Brasileiro hoje na Neoquímica Arena. Daqui a pouco, Luiz Fabiani com mais personagens direto do estádio do Timão, jogadores passando na zona mista. Já, vamos também tentar ouvir o outro lado, o técnico Fábio Carille e a torcida do Vasco pegando no pé do Carille, né? Poupando os principais jogadores hoje, toma 3-0 do Corinthians, tava vencendo o último jogo na Sul-Americana por 3-1, tomou um empate no finalzinho. Tá pressionado o Fábio Carille logo nesse começo de campeonato. Tudo bem que na primeira rodada venceu o Santos por 2-1, jogando em casa, de virada, conseguiu a vitória. Mas torcedores do Vasco insatisfeitos com esse início de Campeonato Brasileiro do Cruz Maltino, e é claro, emendando, é claro, a Sul-Americana, que o Vasco acabou ali meio que tropeçando no meio de semana. Tudo bem que foi fora de casa, mas quem tá vencendo por 3-1 não pode tomar um empate, do jeito que foi. Agora, 9h23, alô Bruno Puzóvio, jogos em andamento, jogos encerrados do Campeonato Brasileiro, séries A e B, Puzóvio. Vamos lá, mais cedo na Arena Castelão, o Ceará ganhou do Grêmio 2-0 no placar, gols marcados por Pedro Raul de pênalti, ele que fez o seu 7º gol em 8 jogos com a camisa do Vozão, e Matheus Araújo, que fez um gol sem goleiro. Thiago Volpe, goleiro do Grêmio, ele subiu para a área para tentar um gol no escanteio, um gol de cabeça talvez, e no contra-ataque Matheus Araújo bateu de longe e marcou 2-0 pro Vozão, e agora tem bola rolando lá no Newton Santos para Botafogo 0, Juventude também 0, 23 minutos do primeiro tempo. Falando sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, o CRB venceu a Chapecoense nessa tarde por 1-0 e no último minuto o Coritiba ganhou do Vila Nova pelo mesmo placar, 1-0. Uma Série B recheada de 1-0, porque em BH tivemos mais um placar 1-0. Dessa vez, vai lá, Fabiani. Não, desculpa te interromper, daqui a pouco você volta com os placares da rodada, porque a gente estava conversando com algum pessoal aqui do Corinthians após a entrevista coletiva para entender qual será o procedimento do clube a respeito da arbitragem de hoje. Claro, a indignação ficou clara, não só pelos gols anulados, mas também pelo pisão que o Memphis Depay tomou do Jair na entrada da área. E o clube vai fazer uma análise fria, né, nas próximas horas para definir se irá ou não enviar uma representação à CBF a respeito da arbitragem de hoje. Vai haver uma reunião, um conselho técnico na CBF na segunda-feira. O clube também pretende abordar o tema da nova regra, a regra Memphis Depay, se é que dá para chamar assim, do amarelo ao jogador que subir em cima da bola. Beleza, Luiz Fabiani, então, trazendo informações ali dos bastidores do Corinthians. Tem gente que tá passando pela zona mista, vai passar, Luiz Fabiani, é com você, viu? Se tiver condição, só chamar. A gente tava falando aqui, é capaz, é possível que Memphis Depay atenda a imprensa hoje aqui na zona mista, uma cena rara. Então você, torcedor que manja um pouquinho de inglês, prepara o ouvido, e o que não manja, a gente traz a tradução logo em seguida por aqui. Vamos ver se o Memphis Depay vai falar. Imagino que seja uma vontade dele de falar a respeito dessa regra, né? Que foi basicamente motivada por conta de um lance que ele protagonizou na final do Campeonato Paulista. E para quem não está entendendo, a orientação a partir de agora para a CBF, sempre que um jogador subir em cima da bola, será de uma advertência com cartão amarelo. Então até por isso o Memphis Depay deve querer falar e expor sua indignação acerca do tema. Ô Luiz Fabiani, eu não sou fiscal de idioma, tá? Mas o Memphis Depay, ele jogou muito tempo na Espanha, no Barcelona, no Atlético de Madrid. Ele não fala espanhol? Ele só fala inglês? Ele arranha o espanhol, fala as palavras-chave. Ele tá com o português cada vez melhor, viu? Ele tá cada vez mais adaptado ao Brasil. Tanto é que a comunicação dele com os jogadores melhorou muito. Antes ele precisava dos intérpretes ali do José Martínez, que é um cara que jogou nos Estados Unidos muito tempo e tem um inglês quase que perfeito, coronado pelo tempo de Arábia. Agora ele já consegue se comunicar um pouquinho mais. Agora, quando você vai atender a imprensa e sabe que qualquer palavra mal colocada pode pesar contra você, eu imagino que o Memphis aposte no inglês, que é a língua
que ele tem maior domínio, e aí fica a responsabilidade do repórter traduzir. Mas o meu tá em dia, viu, o Felipe? Tá em dia. Tá explicando inglês? Do Speak English? Tá explicando? Eu tive aula com o professor Joel Santana. Cara, Lembra? Joel Santana falando inglês era muito bom. Como é que é? Touch brincation with me, cara. In the left, in the right, in the middle. Clássicas do Joel Santana. Comandava a África do Sul. Cara, o importante é você se comunicar. Se tá certo ou se tá errado. Se você passou a mensagem, tá ótimo, né? E é isso que importa. É claro que se você falar direitinho é melhor. Mas se você souber se comunicar, se a outra pessoa estiver entendendo ali, principalmente você com jogadores, treinadores que vêm de fora e tal. O Emiliano tá até falando até bem o português ali, um portunhol. O Ramon ainda não. Mas o Ramon tem muito tempo de Brasil, né? Com Vasco da Gama e tal. Mas tem gente que tem dificuldade, não tem facilidade assim com o idioma e acaba indo pela segurança, né? Agora, tem os caras que falam muito bem, né? O Balbuena, que jogou no Corinthians, ele tinha um português fantástico. Perfeito. O do Romero também. Muito bom, né? Eu acho que a explicação é... Os paraguaios costumam ter mais facilidade, porque algumas cidades do Paraguai... O Balbuena especificamente cresceu em Ciudad del Este. Pra quem não sabe, é a cidade da fronteira com Foz do Iguaçu. Então ele conta que na infância ele sempre consumiu a televisão do Brasil, as novelas, e aí ele aprendeu português naturalmente e até cita que o desenho favorito dele era Pica-Pau. Pica-Pau. E o Richard Rios no Palmeiras fala muito bem. Os jogadores que o Palmeiras contratou, agora o M. Martínez também fala bem. Você lembra do Valdívia? O Valdívia falando português? Sim. Perfeito também. O Valdívia também falava muito bem e tal. Agora, tem jogadores que passam anos e anos no futebol brasileiro e não conseguem falar o português, né? E é igual o brasileiro. Tem brasileiro que vai pra Europa e não aprende outro idioma. E tá tudo bem, né? O importante Diego é o cara Lugano. Jogar o Diego Lugano. O Lugano tem 20 anos a passagem dele pelo São Paulo e ainda é um portanhol arriscado, arranhado. Mas o que importa mesmo é o cara fazer gol, né? Jogar bem e tal. Bom, 9h28, então daqui a pouquinho o Luiz Fabiani trazendo outros detalhes direto da Neoquímica Arena. Temos um intervalo agora. Deixa eu mandar um abraço pra galera que tá no chat aqui. Pati, um abraço pra ela. Silvio Luiz Manieri. Valeu, Mariceu Oliveira. Felipe Carreira, um abraço pro Felipe Carreira. Elson Fernando, Silvio Manieri, quem mais? Alexandre participando conosco também aqui. Tem gol. Do nosso YouTube da Rádio Bandeirantes. Estou de olho nas mensagens aqui no YouTube. Daqui a pouco eu vou mandar mais abraços, porque tem gol no Brasileirão, Pozóvio. 29 minutos do primeiro tempo lá no Newton Santos e Igor Jesus abre o placar para o Botafogo contra o Juventude de cabeça, depois de um belo cruzamento de Arthur, ex-ponta direita do Palmeiras, fez passagem também pelo Zenit, agora o Fogão na frente, 1-0 no placar. Eu tô gostando desse Juventude, viu? Tá perdendo o jogo, mas... Time arrumado, né? É um time que eu acho que tem tudo para permanecer de novo na primeira divisão, né? Fazer um campeonato seguro. Ou é o Botafogo que não tá jogando muito bem, mas tá vencendo a partida hoje. E o Juventude que no primeiro jogo, né, na primeira rodada, venceu o Vitória 2-0, um time do Vitória também arrumado, com o Thiago Carpini, né? O Juventude, acredito que vai fazer uma boa Série A sem passar sustos nessa temporada. Chamou? Falou! Informação quente pra fiel torcida. Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro, com 4 pontos conquistados. Ô Fabiani, aí também. Calma aí, não, peraí. Fabiani? Começando agora, Fabiani. Não dá pra você... Não, mas é uma informação. Mas... É uma informação. Se o Botafogo tá passando o Corinthians agora, não, depende do saldo de gols, né? Quem tá na cola é o Ceará, inclusive. O Corinthians lidera o Campeonato Brasileiro com saldo de gols mais 3, seguido pelo Ceará com saldo de gols mais 2 e pelo Botafogo com saldo de gols mais 1. Mas amanhã, por exemplo, o Cruzeiro... Desculpa a piada. O Cruzeiro que estreou com vitória, amanhã pode assumir a liderança. O Fortaleza, os times que venceram na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Não, Pozóvio? Exatamente. O próprio Juventude se virar o jogo, né? O Juventude começou bem e tal. Mas quem vai dar o título pro Ceará se chama Pedro Raul. Pra loucura de Luiz Fabiani. Será que 7 gols em 8 jogos? Ele já dobrou a passagem dele pelo Corinthians em número de gols. Quantos gols o Coronado tem com a camisa do Corinthians? 5.
Perdão, 6, com 5 assistências. Quantos jogos? Com hoje, 57. Cara, tá devendo, hein? Tá devendo o Coronado. Ele tá devendo e o Corinthians não tá devendo para ele. Os salários estão em dia e a principal contestação ao Coronado é a respeito dos valores altos que ele recebe. É um cara que passou a vida toda jogando na Arábia Saudita, outro tipo de cifra, e tem um salário alto, um dos maiores da folha alvinegra, o Igor Coronado. Ele ganha mais que o Garro ou menos? Que o Garro é mais ou menos na mesma faixa, Melo. O salário do Coronado, não digo salário, eu digo a remuneração, baixou bastante do ano passado para esse ano, porque quase 50% daquilo que ele recebia era a respeito das luvas contratuais. E aí o Corinthians quitou as luvas com a virada do ano, então ele acaba recebendo um pouquinho menos. Mais ou menos na mesma faixa do Garro e certamente atrás do Yuri Alberto e do Memphis Depay. Muito bem. Bom, 9h32, vamos para o intervalo rapidinho. Já voltamos com mais informações direto da Neoquímica Arena. E vamos ouvir o Fábio Carille, ex-técnico do Corinthians, hoje comandando o Vasco. Foi mal, Carille, hoje foi mal. 3-0 pro Timão, vitória do Corinthians pelo Brasileirão. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefe? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre, que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 9h34, de volta no apito final pela Rede Bandeirantes de Rádios. É a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Começou com vitória do Corinthians, 3-0 contra o Vasco da Gama. Vitória do Ceará, 2-0 contra o Grêmio. E agora, nesse momento, o Botafogo vai vencendo o Juventude por 1-0. O jogo está com 33 minutos da primeira etapa lá no Newton Santos, no Rio de Janeiro. Vamos, Fabiane, pode falar. Não, só também trazendo mais uma informação, a gente comentou há pouco que o próximo jogo do Corinthians é na Colômbia, na terça-feira, Corinthians e América de Cali, 6 horas de voo, a gente já tá virando a noite aí do sábado pro domingo. O Corinthians, a informação que eu apurei aqui é que o Corinthians embarca amanhã rumo à Colômbia, voo fretado direto durante o dia, para chegar à noite, treinar de lá no domingo e na segunda-feira e aí jogar na terça. O que é mais importante aí nos bastidores do Corinthians? Esse jogo de terça-feira contra o América ou o de sábado contra o Palmeiras? O de sábado, porque existe sim a possibilidade do Corinthians poupar titulares na terça-feira. A gente sabe, a missão do Corinthians para se classificar na Sul-Americana, ela é difícil, ainda mais perdendo uma estreia dentro de casa e é um grupo enjoado. Então existe sim essa possibilidade do Corinthians poupar jogadores na terça-feira para ter todos com o tanque cheio no sábado diante do Palmeiras. Lembrando, um desfalque já confirmado, Ramon Dias, que tomou cartão vermelho no jogo de hoje. Então o Corinthians será comandado desta vez oficialmente por Emiliano Dias, o filho e auxiliar. E o jogo vai ser lá em Barueri, né? Estádio do... Isso. Show do Gilberto Gil no Allianz Parque inviabiliza que o estádio do Palmeiras receba o jogo. É melhor pro Corinthians, não? Jogar em Barueri do que jogar no Allianz? Talvez. O histórico em Barueri também não é tão positivo. Os times jogaram um clássico ano passado em Barueri, que foi aquele jogo que ficou marcado pelo gol no finalzinho do Rodrigo Garro, cobrando falta, né?
Em 2022 também um derby na Arena Barueri terminou em 3-0 para o Palmeiras, um jogo que ficou marcado pelo Vitor Pereira ter poupado boa parte dos titulares. E o fato que não surpreende é que o gramado da Arena Barueri é sintético, né? Então a mesma dificuldade do gramado, que rendeu polêmica por frases recentes do Memphis Depay, esse gramado não vai ser diferente em relação ao do Allianz Parque, as mesmas complicações ao Corinthians acostumado a jogar no natural. E no futuro próximo, viu, os estádios de São Paulo quase todos com gramado sintético, porque a gente tem o Allianz Parque, gramado sintético, o Pacaembu já é gramado sintético, o estádio da Portuguesa será com gramado sintético, o Canindé, na nova reforma, está prevista a colocação do gramado sintético. Aí vai sobrar o Morumbi e o estádio do Corinthians, a Neoquímica Arena, né? Que é híbrido, né? Mas a Neoquímica Arena ela tem partes, não na sua superfície, mas de gramado sintético. Mas é bem pouquinho, né? A porcentagem é mínima, não é? É pouco. A questão não é nem a porcentagem, Felipe, é o posicionamento dela, porque ela não fica na superfície. A superfície é de gramado natural, mas a parte do gramado em sintético, pensando na parte de refrigeramento do campo. Então é pensando nisso que o Corinthians acaba mesclando os dois tipos de grama. Bom, 9 horas e 37 minutos, não tem ninguém passando por aí não, né, o Fabiane? Não, nem nas rádios, nem nas TVs e nem nas detentoras, por enquanto, sem sinal. Então vamos para o intervalo, mais um, daqui a pouco, Fábio Carilli, técnico do Vasco da Gama, aqui no Apito Final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Rede Bandeirantes de Rádio. De volta a São Paulo em curta temporada, um dos maiores sucessos do teatro brasileiro, A Última Sessão de Freud, com Odilon Wagner e Marcelo Airoldi. Um encontro entre o pai da psicanálise e o autor de Crônicas de Nárnia. A Última Sessão de Freud, somente no mês de abril no Teatro Sabesp Frei Caneca. Ingressos disponíveis em freud.arte.br. Apoio Cultural, Instituto Bandeirantes. Tava com saudade de um novelão? A espera acabou. A Band TV traz pra você Beleza Fatal. Camila Pitanga, Giovanna Antonelli, Camila Queiroz e grande elenco numa trama envolvente, com reviravolta, vingança e briga por poder. Mergulhe nessa história com a gente. Beleza Fatal, de segunda a sexta, às 8h30 da noite, na Band TV. Já disponível no streaming da Max. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. 9h39, vamos para a Neoquímica Arena, técnico Fábio Carilli do Vasco da Gama. Ô Vascão, perdeu hoje, hein? Foi feio, 3-0, mas o Corinthians fez mais gols, anulados pelo VAR. E aí, Carilli? Boa noite, Carilli. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Queria entender o seu pensamento hoje na escolha, na decisão, na substituição do Verratti aos 25 minutos, estando a partida 2-0, basicamente definido pelo Corinthians. Qual foi o pensamento na escolha da substituição do Verratti? Não, assim, nenhum jogo faltando 20, 25 minutos está definido, cara. Nenhum jogo. Faz um gol ali, acontece, o jogo muda, o jogo cresce, vai para cima. É um jogador também que é um guerreiro, privilegiado fisicamente, mas já está com 36 para 37 anos, não sei se já fez 37. Tem que respeitar. Como eu quero intensidade, eu não consigo ter uma sequência com o grupo que jogou contra o Santos, a base que jogou lá na Venezuela. Se eu quero intensidade e não dá para cobrar com esses jogadores todos não ficando fora de jogo. Sei que o Corinthians, por exemplo, lá contra o Bahia poupou muitos, hoje também segurou 4 jogadores aí, fora os que estão machucados. É a nossa luta diária e também deixar todos preparados que vão jogar, cara. Vão jogar, não tem jeito, é que eu tenho falado. Vão jogar, vamos precisar de todos aí, do jogo do Santos até o final do mês, 10 jogos com viagens e tudo mais, e altitude e tudo mais. A gente não pode reclamar e sim achar alternativas. Fábio Carilli, Lineker Beyond, canal A Hora do Vasco.
Você acabou de falar sobre a altitude, a questão da logística, calendário, mas em 2 oportunidades você reafirmou para mim, claro, sobre essa questão da gestão de elenco, que você estava satisfeito com aquilo que você tem. Automaticamente, se você está satisfeito, o elenco é suficiente. E hoje, esse elenco que você entrou com uma equipe alternativa mostrou insuficiência, principalmente no primeiro tempo. No segundo, você consegue equilibrar um pouco mais as ações por conta da entrada de alguns jogadores. Aí eu queria ver de novo, dando mais uma oportunidade. A gente está diante de uma janela de transferências, claro, uma janela limitada, mas eu queria saber de você. Você concorda com o presidente Pedrinho que esse elenco está entre os 8 melhores do Brasil, como ele disse anteriormente, e se realmente, como a gente observou hoje, o Ryan em campo, em nenhuma bola aérea ele conseguiu vencer a zaga do Corinthians, diferente do Pablo Verratti, que nos últimos jogos se destacam nesse fator. Você realmente acha que não precisa de reforços? Sim, não preciso. Boa noite, Carilho. Boa noite. Do Rádio Gol de Placa. Bom, pensando depois dessa derrota e pensando nos próximos compromissos, o que você acha que precisa ser corrigido com mais urgência na equipe? Temos amanhã e temos segunda para trabalhar praticamente com o grupo que vai iniciar o jogo na terça-feira, trazer todas as questões do adversário, já fazendo uma reunião amanhã com eles e passando todos os detalhes e principalmente levando para o campo e treinar, né? Parte ofensiva, parte defensiva, bola parada ofensiva e defensiva, para que fique tudo muito definido e que eles possam fazer o melhor dentro de campo e buscar a primeira vitória na Sul-Americana, que vai ser muito importante para nós. Tá aí um trecho da coletiva do técnico Fábio Carilli, técnico do Vasco. O Cruz Maltino derrotado hoje 3-0. E aí, Fabiane? Fala, Melo. Por enquanto o Matheus Donelli, ele tá por aqui, ainda não tá falando com as rádios, então a gente fica no aguardo do Matheus Donelli, mas ele será o primeiro a atender os veículos de imprensa aqui posicionados. Donelli, o primeiro a falar, o Fabinho Soldado também deve falar logo mais. Então você aciona daqui a pouquinho, então, pra gente trazer pelo menos o goleiro Matheus Donelli, né? Que foi bem hoje, hein? Foi bem. Não foi muito exigido, foi bem. Mas quando... Foram 2 defesas. Quando a bola chegou, ele defendeu, né? Importantes. O importante é isso. Exato, uma delas num chute do Alex Teixeira, faltando cerca de 7, 8 minutos pro jogo acabar, o Corinthians vencendo por 2-0, seria o gol do 2-1, né? Colocaria fogo no jogo e poderia complicar o Corinthians. Muito bem, então agora já vamos ouvir o Matheus Donelli do Corinthians, o goleiro que está passando por aqui, para daqui a pouquinho a gente ouvir o goleirão do Timão, que hoje substituiu o Hugo Souza machucado. 43 minutos de jogo, o Botafogo vai vencer do Juventude por 1-0 no Campeonato Brasileiro no Newton Santos, o Fogão que estreou com um empate, jogando no Allianz Parque, tudo igual, 0-0 o jogo entre Palmeiras e Botafogo na estreia das 2 equipes no Campeonato Brasileiro. Alô, Bruno Puzóvio, queria que você falasse dos outros jogos do futebol internacional hoje. Tivemos Real Madrid em campo, o Barcelona vacilou também hoje no Campeonato Espanhol. E no futebol inglês, ninguém para o Liverpool, né? O Liverpool segue na liderança, já que o Arsenal segue tropeçando. Tropeçou simplesmente com o Everton, fora de casa, 1-1 no placar, e com isso o Liverpool chega a 11 pontos de vantagem na ponta da tabela. Amanhã enfrenta o Fulham e pode tornar essa diferença para 14 pontos. Ainda hoje, West Ham e Bournemouth também empataram por 2-2 e o Aston Villa ganhou do Nottingham Forest por 2-1. Na Itália tivemos 2 empates, 2-2 para Parma e Inter de Milão e também 2-2 para Milan e Fiorentina. Na Espanha, como já falamos, o Valência venceu o Real Madrid fora de casa por 2-1. O gol do time merengue marcado por Vinícius Júnior, que também perdeu um pênalti. Além disso, o Barcelona empatou 1-1 no placar contra o Real Betis, gol marcado por Gavi no time culé. Hoje teve futebol feminino, hein, Puzov? O Brasil jogou contra os Estados Unidos. O jogo terminou há pouco. Há pouco, exato, mas os Estados Unidos venceram 2-0 no placar. Isso que é amistoso, né? Uma série de amistosos aí da seleção brasileira com Arthur Elias, que inclusive não convocou a Rainha Marta por opção técnica. Ele inclusive falou numa coletiva que tem jogadoras que estão chegando agora, têm que ser testadas, e a Rainha já fez muito pro futebol brasileiro e mundial. 9h46 minutos, informações agora do Tricolor Paulista. O São Paulo é destaque. No apito final com ele, alô Paulo do Vale.
Um São Paulo que entra em campo ainda pressionado, né? Não só no Campeonato Brasileiro, mas na Libertadores, mesmo depois da vitória contra o Tajeres. Apesar do ótimo resultado, muita gente questionou aí o futebol do tricolor paulista, mas que dá um respaldo ao Zubeldia, né? Principalmente depois da comemoração ali do Alisson, que apontou para o treinador, deu um abraço no técnico argentino, dando uma demonstração de que o grupo está fechado com ele. Inclusive, o Rafael, goleiro experiente de contrato renovado com o tricolor paulista, falou a respeito dessa pressão que é jogar no São Paulo. A conversa interna sempre foi muito tranquila, a gente sabe o quanto que a diretoria, jogadores, comissão e torcida também, o quanto que nós somos fechados uns com os outros. É claro que o torcedor vai ficar chateado quando a gente entrar em campo e não der a vitória para eles, isso é natural, a gente entende, mas estamos felizes hoje de poder ter ganhado e deixado o nosso torcedor feliz, e é isso, é trabalhar jogo a jogo, quarta, domingo, para poder ganhar, e o caminho das vitórias vai nos trazer aí essa harmonia que a gente sempre teve, e buscar por títulos, porque quem veste a camisa do São Paulo sabe que vai ter pressão por títulos e a gente tem que corresponder dentro de campo. Tá aí, portanto, Rafael, ele que já vestiu as cores do Atlético Mineiro, também teve poucas oportunidades por lá e aí acabou se acertando com o tricolor paulista, goleiro que tem sim a confiança do torcedor. Portanto, 4 da tarde, São Paulo e Atlético Mineiro, Galo e Tricolor Paulista jogando em Belo Horizonte. O São Paulo estreou empatando 0-0 contra o Sport, vai em busca da primeira vitória neste campeonato brasileiro. 9h48 minutos. Amanhã, então, São Paulo e Atlético Mineiro às 4 horas da tarde. E na sequência, o Palmeiras enfrenta o Sport Recife fora de casa, em busca da primeira vitória no Brasileirão. Alô, Gustavo Soler, as notícias do Verdão. Tudo bom, Melo? Grande abraço para você e para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Palmeiras joga amanhã pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro e encara o Sport fora de casa e podendo contar com novidades, já que Aníbal Moreno e Rafael Veiga foram 100% liberados pelo departamento médico do Alviverde. O volante argentino tinha sofrido um trauma no ombro, enquanto o meio-campista um trauma na região da lombar. No entanto, na sexta-feira os dois participaram normalmente das atividades na academia de futebol, diferentemente de Maurício e Paulinho, que ainda fazem alguns trabalhos dentro do núcleo de saúde e performance, ou seja, fora dos gramados, e ainda não estão 100% liberados para os jogos do Alviverde. Então, Aníbal e Veiga devem ser as únicas novidades nesta formação dos relacionados do Palmeiras, mas a tendência, como os dois estão voltando de lesão, é que eles comecem no banco de reservas. O técnico Abel Ferreira deve ir a campo com um time muito parecido com o que venceu o Sporting Cristal por 3-2 na última quinta-feira pela Copa Libertadores da América. A provável única mudança na escalação titular é a entrada de Richard Rios, ou na vaga de Emiliano Martínez, ou na vaga do próprio Lucas Evangelista. De resto, o Palmeiras deve ter um time muito parecido com o que fez história, porque pela primeira vez no duelo entre os dois times, o Palmeiras venceu o Sporting Cristal jogando em Lima, no Peru. E o Palmeiras também se transformou no primeiro clube brasileiro a atingir a marca de 50 vitórias na Libertadores, jogando fora do país. Falando agora sobre o retrospecto contra a equipe do Sport, o Palmeiras vem de bons números contra o Leão jogando na Ilha do Retiro. Ao longo da história foram 32 partidas entre Sport e Palmeiras na Ilha do Retiro, com 19 triunfos do Verdão, 10 da equipe do Sport e 13 empates. Nos últimos 4 jogos, 4 vitórias do Palmeiras, sendo 3 de forma consecutiva pelo placar de 1-0, resultado que aconteceu em 2024, gol marcado pelo colombiano Richard Rios. Para este compromisso de final de semana, o Verdão não poderá contar com o lateral direito Mike, que sofreu uma lesão no adutor da coxa esquerda, e agora ele vai integrar o time do Palmeiras, que está
fora da disposição do técnico Abel Ferreira, além de Mike, Marcos Rocha, Maurício, Paulinho, Bruno Rodrigues e também o meio-campista Figueiredo também não tem condições de jogo por estarem se recuperando de lesões. O Palmeiras que retorna ao Allianz Parque na quarta-feira para jogar contra o Cerro Porteño na segunda rodada da Copa Libertadores da América, mas com um público reduzido por causa da montagem do show do Gilberto Gil, que vai tirar o Palmeiras do Allianz Parque no clássico contra o Corinthians no próximo sábado, dia 12 de abril. Valeu, Gustavo Soler, que volta amanhã com mais informações do Palmeiras na programação esportiva da Rádio Bandeirantes. O jogo do Palmeiras é às 6h30 contra o Sport em Recife. Luiz Fabiani, o seu destaque final da Neoquímica Arena. Tudo certo com o Timão, 3-0 hoje. E agora, Luiz Fabiani, os próximos passos do Corinthians? Que embarca amanhã para a Colômbia, Melo, para fazer seu segundo jogo na Copa Sul-Americana contra o América de Cali. Possibilidade de time reserva, já que no sábado nada mais nada menos que Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians na Arena Barueri. Então o Timão não vai ter tempo para descanso, amanhã já vai para Cali e segue o ritmo de preparação para a próxima partida. Lembrando, Corinthians estreou com derrota na Sul-Americana, jogando dentro de casa contra o Huracan. E aquela máxima do futebol, perdeu o ponto em casa, vai ter que buscar fora. Certamente uma missão dificílima para o Timão, até porque o América de Cali estreou vencendo o Racing do Uruguai por 3-1 na primeira rodada, com autoridade, é o atual líder da chave. Vencer seria fundamental para o Corinthians ir para a próxima fase. Vamos ver se com titulares ou com reservas irá o técnico Ramon Dias. Lá tem altitude em Cali, você sabe? Não, nada que seja impactante aos atletas do Corinthians. Tá certo, então. Valeu, Luiz Fabiani. Abraço pra você. Valeu, Melo. Bom retorno. Amanhã o Matheus Donelli, né? O Matheus Donelli não passou ainda. Amanhã, durante a programação esportiva da Rádio Bandeirantes, a gente ouve o goleirão do Corinthians, então. Beleza? Beleza, Melo. Um abraço pra você e pra todo mundo que acompanhou nossa cobertura aqui de Itaquera. De Corinthians 3, Vasco 0. Fim dos trabalhos, então, na Neoquímica Arena. Luiz Fabiani, o setorista do Timão. Pé quente, hein? Estreou nessa temporada e já foi campeão cobrindo o Corinthians no campeonato estadual. 9h54, agora é hora do Santos. Agora quem dá bola é o Santos na programação esportiva da Rádio Bandeirantes. O Peixe que joga amanhã contra o Bahia. Santos e Bahia pelo Campeonato Brasileiro, às 8h30 da noite, no estádio da Vila Belmiro. Aliás, a Vila Belmiro vai se modernizar, hein? O Santos vai agora, a partir de agora, já com um projeto quase pronto para começar a reforma da Vila Belmiro, Puzóvio. Exatamente. Nessa última quinta-feira, a diretoria do Santos esteve reunida com a Prefeitura de São Paulo, inclusive, para avançar nesse desenrolar das burocracias para aprovação do projeto da sua nova arena. O contrato, enfim, deve ser assinado no aniversário do clube em 14 de abril. Inclusive, o Santos, né, que esteve lá com o Marcelo Teixeira, seu filho também, o Marcelinho, e alguns membros do comitê de gestão, assessoria especial, inclusive, além do prefeito da cidade. Existe um otimismo por ambos os lados para que a assinatura aconteça o quanto antes, né? Foram mais de 15 meses de conversas e, enfim, teremos essa história já finalizada no início do projeto em ação. Lembrando que o processo de demolição não se dará, digamos, do dia para a noite. Após uma assinatura do documento, o Santos ainda vai precisar angariar fundos para a venda de cadeiras cativas e camarotes. A demolição seria apenas um terceiro passo. O Santos que amanhã volta a campo às 8h30 contra o Bahia na Vila Belmiro, inclusive com um desfalque que a gente já há muito tempo vem falando, né, Melo? Neymar, que completou mais de um mês sem atuar com a camisa do Santos, inclusive não foi para a seleção brasileira nessa última data FIFA. Ele deve ser o único, inclusive, desfalque do Santos para essa partida, que deve ter o retorno de Soteldo no ataque do Santos, Álvaro Barreal também brigando e Roleiser no comando de ataque ao lado de Tiquinho Soares ou Guilherme. O ouvinte aqui, o Francisco, pergunta: que raio de lesão é essa que o Neymar nunca volta a jogar? No começo falaram que não é nada e de repente está há mais de um mês sem jogar. O Neymar não se recupera nunca. Impressionante, né? O Neymar está numa sequência de lesões, né? Desde que foi pro Al Hilal. E aí, é claro, cirurgia, ficou fora durante muito tempo, depois voltou, mais uma e tal, mais uma lesão. E agora vem pro Santos, joga os primeiros jogos,
lesiona de novo. O que acontece com o Neymar é difícil de explicar, hein, ô Puzóvio? O principal é que o Neymar falou uma coisa, o Santos falou outra, a seleção brasileira também falou outra, a gente precisa saber, teve lesão ou não? A reportagem da Rádio Bandeirantes com o Milhós e a gente da produção também tentamos, nessa semana, o Marcelo Teixeira, o Pedro Martins, alguém do Santos para falar sobre essa lesão do Neymar, mas ninguém quer comentar sobre o assunto. A gente já procurou também a agência do Neymar, né, os preparadores físicos dele, e a resposta que a gente teve é que ninguém fala sobre esse assunto. Muito bem, e ele segue como desfalque do Santos, e quando o Neymar não joga, as coisas pioram, né? Porque o Santos com o Neymar é um, sem o Neymar é outro. Eu não sei o que acontece. Tudo bem, o Neymar é um craque, né? Mas muda praticamente toda a postura do time, né? E o Santos foi muito mal na estreia do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Vasco da Gama, tomando a virada do jeito que foi. E hoje a gente viu, né? O Vasco pegou o Corinthians e tomou 3. Tudo bem, o Vasco tava com time reserva e tal. Sim, mas o Melgar ali chegou e conseguiu um resultado ali, até que positivo contra o Vasco. Tava perdendo por 3-1 e foi buscar o resultado. O próprio Marcelo Teixeira, o presidente do Santos, deu uma coletiva nessa semana falando sobre, olha, inadmissível o que aconteceu no Rio de Janeiro e tal. Então, difícil, hein? Esse momento no Santos tá difícil. Pedro Caixinha pressionado. Amanhã vai precisar encontrar um bom resultado para ganhar fôlego no comando do Peixe. Um time bom do Bahia, inclusive, né? Sim. Hoje o time do Bahia é melhor que o time do Santos, não? Melhor que o time do Santos, inclusive. O Bahia tá na Libertadores e tal. Exato, não só porque o Neymar não vai atuar, mas também a performance individual dos jogadores, né? O Guilherme foi o artilheiro do Santos no Paulistão e hoje ele é contestado como titular do Peixe. O Barriel também entrou, fez o gol no primeiro jogo, mas também não é nenhuma certeza no ataque santista, né? Bom, 9h58, valeu Bruno Puzóvio, plantão esportivo da Rádio Bandeirantes. Qual que é o cardápio da janta de hoje, do jantar de hoje, Bruno Puzóvio? Bom, eu sou da Moca, inclusive, né? Então a gente tem que falar pizza, né? Não tem como ir pro Ricardo Capriotti. Mas da Moca não é esfirra, que é tradicional lá? Tem esfirra também, mas a pizzaria, vou falar, o Ângelo, quem é da Moca conhece. Comer no balcão do Ângelo é um absurdo, inclusive um abraço pro João Paulo Capelani que está nos ouvindo. Vamos comer uma pizza de portuguesa e mandar uma foto pra ele. Muito bem. Valeu, Puzóvio. Um abraço pra você. Até semana que vem na programação esportiva da Rádio Bandeirantes. Valeu, Melo. Grande abraço pra você e todo mundo na audiência aqui da Rádio Bandeirantes. Um abraço pra todo mundo que ficou conosco neste duelo do Corinthians contra o Vasco da Gama. Vitória do Timão, 3-0. E amanhã a gente volta com mais esportes na Rádio Bandeirantes. Tem fôlego, tem concentração, tem domingo esportivo e tem, é claro, muita emoção com Atlético Mineiro e São Paulo às 4h, Sport Palmeiras às 6h30 e às 8h30 da noite, Santos e Bahia. Você confere tudo aqui na Rádio Bandeirantes. Um grande abraço a todos, fiquem bem, bom final de semana, valeu e até a próxima. Aqui deu. Apito Final, o pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo.
Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Antenados. Olá, está no ar o Antenados aqui pela Rede Bandeirantes de rádio, pelo aplicativo Bandplay e também radiobandeirantes.com.br. Eu sou o Danilo Gobato e recebo hoje no programa o cantor e compositor JP, dividindo as novidades da carreira e tocando ao vivo os grandes sucessos. JP que venceu as 3 categorias em que foi indicado no Grammy Latino: melhor álbum de música popular brasileira, melhor álbum de engenharia de gravação e melhor canção em língua portuguesa. Um sucesso. Tem ainda um bate-papo com Daniel Aidar e Hector Marques, protagonistas de Rock o Musical, em cartaz no 033 Rooftop em São Paulo, o Daniel interpretando o Rock Balboa e o Hector o Apollo Creed. Imperdível. Lembrando que você pode interagir conosco pelas redes sociais em @Danilo Gobato. Antenados, na Bandeirantes, com Danilo Gobato. Muito bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, cantor, compositor, o JP. E a gente já vai começar o programa com música ao vivo aqui. Onda me leve pra Cabo Verde, antes me banhe em Salvador. Água sagrada pra minha sede, inspiração na coia do tambor. Onda me leve à ilha de Cuba, aquelas maracas e a rumba de lá. Reino Mandinga, filhos de Gandhi, tem fundamento em ser Jexá. Aê, que assim se faça entender, nego. De vez swing mora no ancestral. Malês e tuaregue são do seu cordão, são reis e brincam no seu carnaval. Fala, JP, como que você tá? Seja muito bem-vindo, que delícia, que prazer. Valeu demais, tô muito feliz de estar aqui, tô muito bem. Com esse vozeirão eu não vou falar mais nada na entrevista, nada. JP tá aqui para dividir as novidades da carreira, os novos projetos, os shows, turnês, falar do Grammy, que papou todos os prêmios lá, levou tudo para casa, as conquistas que você tá colhendo, né, os frutos todos, e uma fase bacana que você tá vivendo na sua carreira, na sua vida, não, JP? Cara, eu tô muito feliz, as coisas aconteceram ao mesmo tempo que eu tô há quase 10 anos vivendo disso. Do nada muitas coisas aconteceram todas de uma vez, assim, então eu tô tendo que me acostumar e curtir ao mesmo tempo, com Grammy, entrevista em rádio, tudo ao mesmo tempo rolando, assim. Olha, tem muita coisa pra gente falar, muito assunto, mas dizer aqui que foi difícil a gente chegar nos nossos estúdios, porque você foi sendo abordado, tietado por todo mundo aqui, é mesmo. Pode dar risada, mas é verdade, não é todo mundo tietando, pedindo pra tirar foto, é muito bacana, né? Sinal de que o trabalho, por mais que você tenha falado, né, que já tá há quase 10 anos, né? Porque o seu primeiro lançamento foi em 2015, exatamente. Então 10 anos, né? Mas é muito bacana que o seu trabalho tá atingindo, tá tocando as pessoas, né? Agora, preciso aqui, eu sempre bato nessa tecla, que é importante a gente conhecer um pouco da história, das origens, ter esse contexto, porque quando a gente te vê, ou vê qualquer artista lá no palco do Grammy, levando 3 prêmios para casa, a gente acha que é assim, que é muito fácil, que é muito rápido, e que às vezes tem uma grande equipe por trás, não é? Isso você foi ter mesmo, depois de um tempo, né? Sim, mas sim. não lá no início, né? Agora, JP, me permita resgatar um pouco da sua história, porque você vem de uma família muito musical, né? Sim. Tem tio que é maestro, prima que é atriz, que é cantora, sua avó cantava na igreja, e até o seu pai também, né? O seu pai teve banda durante alguns tempos, se eu não me engano abriu lá o show, eles que já estiveram aqui, os originais do samba, né? Era isso, uma família muito musical. Sim, não necessariamente todo mundo que tinha essa afinidade com a música trabalhava com isso.
Acredito que só meu tio e essa minha prima que de fato trabalham com música, mas todo mundo, ou praticamente todo mundo, tocava alguma coisa ou cantava. Meu avô tocava chorinho, enfim. E nas festas de família sempre teve muita música, então tinha uma música específica pro parabéns, sempre teve muito som à minha volta. Eu não consigo lembrar de um momento específico em que a música entrou na minha vida, sabe? Parece que ela sempre teve no meu dia a dia, assim. Mas você lembra o momento em que você, né, projetou esse vozeirão e falou, opa, peraí, daqui sai alguma coisa, né? Você lembra desse insight, desse momento? Cara, eu me lembro de, com uns 12 anos, começar a pensar em trabalhar com isso, de falar, nossa, eu podia fazer isso na minha vida, assim. Eu não consigo lembrar de um primeiro momento em que eu percebi de que eu tinha jeito pra isso. Acho que é mais um lance de tipo, eu amo muito isso aqui, eu quero fazer isso pro resto da minha vida, sabe? Não, mas em casa você cantava com eles? Cantava. E aí fui estudando mais, aprendendo mais sobre canto, enfim. Acho que com uns 15, 14 eu comecei a compor. E com essa mesma idade comecei a ter bandas e tal, e aí a coisa começou a ficar um pouquinho mais séria. Assim. Agora, antes disso, foi acho que com 8 que você ganha o seu primeiro violão? Foi, com uns 8, 9 anos, Mas então, primeiro o violão e depois o canto? Sim, eu me lembro até do meu pai brincar comigo, falando que eu era mais, no começo eu era muito mais violonista do que intérprete. E aí eu comecei a estudar os intérpretes que ele falava, como Maria Bethânia, Gilberto Gil, Djavan, enfim, por causa disso, porque eu gostava muito mais de tocar violão do que de cantar. E depois eu fui levando o canto um pouco mais a sério, aprendendo mais. Mas eu acho que o que primeiro me pegou na música foi o violão, assim, mais do que o canto. E aí nesse começo era intérprete, você cantava as músicas de outros artistas. Sim, exatamente. E aí 15, 16? Com uns 15, 16 comecei a compor, assim. Os primeiros, as próprias músicas, né? As próprias músicas. E aí já vinha, então tudo, melodia, tudo já vinha. Sim, eu lembro que quando eu comecei a compor, eu nem sabia o que era composição de fato. Eu nem estava preocupado. Eu me lembro de ver numa novela, alguma coisa assim, alguém compondo uma música para uma pessoa que estava apaixonada na novela, e eu falei, cara, dá para fazer isso? Então eu posso fazer músicas para mim mesmo? E aí comecei a fazer, meio que sem entender o que isso significava. Fui entender que isso era uma profissão, que tem técnica para fazer isso muito depois. No começo era mais brincadeira de tipo, é uma possibilidade. E aí eu comecei a fazer. Antes de seguir carreira solo, você já até mesmo adiantou aqui que você teve banda. Sim. O que tocava essa banda? Cara, eu tive muitas bandas de rock no começo. De rock? Muitas bandas de rock. Tocava System, Charlie Brown, Green Day, Evanescence, enfim, muitas bandas de rock no começo. Tive uma banda de rock com um professor de química uma época. E foi isso, no começo foi isso. Até eu começar a compor as minhas músicas e tal, era muito isso. Era o Miscelânea, não? Exatamente. Era a sua banda? O Miscelânea, na verdade, já foi uma coisa que tinha mais música autoral, que já era um pouco mais mesclado no caminho do que eu tô fazendo hoje. Mas antes, as bandas nem tinham nome, eram bandas com gente da escola. E aí, muito rock, assim. Eu nem cantava, só tocava guitarra e tal. Adorava, inclusive, sei tocar até hoje. De vontade, arde de sentir seus pelos, polos, gravidade, saber a química de nossas línguas, ligação, bênçãos da astrologia, até que um ciúminho. JP, você tá contando aqui pra gente, né, que tem uma fase da sua carreira que você achava mesmo que era por diversão, que era por hobby, né, uma família festiva, que se reuniam, cantavam e tocavam, e depois que a partir de um determinado momento você entendeu que era isso que você queria seguir mesmo como profissão, como ofício, né? O seu pai, até por ter tido banda, ter tido uma experiência aí profissional, né, shows e tudo mais. Quando o filho decide mesmo seguir, né, de ofício, você teve ali alguns conselhos que você recebeu do seu pai, não? Claro, ele foi muito importante essa relação dos meus pais, do meu pai mais diretamente com a música e de como eles me ajudaram nesse período, porque eles obviamente tinham muita preocupação, porque viver de arte no Brasil é muito complexo, mas ao mesmo tempo eles apoiavam muito. Então acho que nos meus primeiros, 5 anos de carreira, eles foram em todos os shows que eu fiz. Todos os shows que eu fiz. Tinha 2 pessoas, eram eles, era longe, eles iam, sempre, assim. Ao mesmo tempo que me cobravam levar a sério, fazer direito, tinha uma preocupação de que eu fizesse algum outro curso, alguma outra faculdade, porque tinham medo, enfim.
Então acho que foi muito importante os conselhos e a ajuda deles para que eu sonhasse com o pé no chão, sabe? Fizesse as coisas direito, um passo de cada vez e com cuidado para que desse certo. E você também sempre foi muito autoral, não só nas suas composições, mas tem um DNA, né? Tem mesmo a sua impressão digital em tudo, né? Porque se hoje o seu violão é inseparável aí, tá sempre com você. O chapéu também, né, JP? Chapéu também, exatamente. Era o seu avô que gostava de usar chapéu? Era o meu avô, esse que tocava chorinho, tal, 7 cordas, enfim. Ele usava chapéu, sempre. E um pouco, acho que, se eu não me engano, eu comecei a usar chapéu já com uns 13 anos, foi na escola. Chapéu mesmo, não boné, chapéu mesmo. Eu comecei a usar boné. E é complexo usar boné na adolescência, sendo um jovem preto. Em São Paulo, tu anda na rua, a polícia te para, é complexo. E aí a minha mãe falou, você devia usar chapéu, fica bonito, e comprou um chapéu e me deu. E aí eu coloquei, fui pra escola, e aí todo mundo falou, nossa, que estiloso, que legal e tal. E aí eu gostei da ideia de continuar de chapéu, assim. E comecei a usar e não parei mais. Então acho que eu uso chapéu desde a 6ª ou 7ª série do colégio, assim. E nunca mais parei. Você deve ter uma coleção grande ou não? Sabe que não, eu tenho acho que uns 4 chapéus hoje, que vai passando o tempo, por mais que você limpe, já era, assim, o chapéu vai embora. Então eu fui trocando de chapéus com o tempo, mas acho que eu tenho uns 4, 5 hoje que eu vario e uso, assim. Agora, além do chapéu, o figurino também é teu. Você gosta de tocar essa parte também, de figurino, de acessório, de palco também, JP? Foi desenvolvendo com o tempo. Hoje em dia eu tenho ajuda da Thaís Valença, que é minha diretora artística, stylist e fotógrafa e tal. E ela que me ajudou a firmar a marca de como usar, de que jeito usar, com o que combinar. Ela me ajuda muito nessa parte de moda, porque eu também entendi que isso era importante para a construção do artista e tal, e é uma coisa que eu comecei a pegar gosto mesmo. Então eu realmente gosto e tenho ajuda. Hoje em dia eu tenho ajuda. Inclusive eu vi umas fotos minhas de, 2015, com um chapéu estranho, uma camisa zoada, assim, o começo da ideia e tal. Então hoje, que bom que eu tenho ajuda para selecionar as coisas. A gente já vai também falar do trabalho atual, das novidades, dos shows, dos projetos todos. Mas é o seguinte, você começa a contar a sua carreira a partir de 2015, que é então o lançamento do primeiro álbum. Então 10 anos, é isso que você conta, esse marco? Eu conto porque 21 de novembro de 2015, que foi o dia do lançamento, né, do show de lançamento do primeiro disco, do Crônicas. E eu considero que é o início porque foi nesse dia que eu falei, eu vou largar todas as outras coisas e vou focar só em música, assim. Então eu considero como a estreia. Ô JP, nesse início também muita gente, né, foi te ajudando, né, abrindo espaço, abrindo as portas, de estúdio também, né, pra você conseguir gravar os seus primeiros trabalhos, não? Como eu disse, viver de arte no Brasil é muito complexo. Se gravar um disco, pagando os custos de um disco, é muito caro. Então eu tive muita ajuda de muita gente para que eu fosse possível. Desde o Ronaldo Rossato, Nardão, que foi o cara que abriu as portas do estúdio para que eu gravasse esse primeiro disco, que eu tava querendo desistir de tocar. E ele falou, não, você não pode parar não, vem aqui, vamos gravar, eu te ajudo. Aí ele me apresentou a banda que gravou meu disco, gravava lá no tempo que dava, ele cobrou um valor mínimo pra eu gravar, que eu paguei em parcelas por 5 anos, no tempo que deu, e consegui fazer esse disco. Muitos músicos gravaram de graça e me ajudaram, e enfim. Mais pra frente, Marcelo Mariano e Cabé Pinheiro, 2 músicos incríveis que estão comigo até hoje, tocam comigo até hoje. Também me ajudaram, me ensinaram muita coisa, desde montar um mapa de palco, um rider, enfim. E aí mais pra frente as coisas foram evoluindo. Hoje em dia eu tenho empresário, né, o André Maia, tô com uma gravadora, com a Som Livre. Mas foram processos, assim. Eu me lembro até de que a primeira vez que eu paguei uma gravação valendo, que eu perguntei assim, quanto você cobra? E não negociei preço, paguei o que realmente valia, foi em 2021 agora, com o Tobran de Leone, que é meu amigo, inclusive. Sim. Foi bem recente, porque de fato sem ajuda não tem como. Gravar disco é muito caro, os cachês são muito baratos, são muito baixos, então você realmente bancar tudo e pagar o que realmente vale é muito difícil, assim. A gente vai continuar o nosso bate-papo aqui, mas também vamos de mais música. Pode ser mais uma ao vivo aqui, JP? Pode muito. Se me rodeia outra vez, eu faço festa por te ter de novo. Parece
disse que a saudade que te fez só pra eu viver de saudade de novo. Dou meia volta toda vez, me dá medo você perto. Aperta o peito e talvez só metade de mim saiba ao certo. Quem diria que a saudade ia fazer tanto drama? Dormir no meu peito todo dia, morar no teu lado da cama. JP ao vivo aqui no programa, que delícia! O Antenados faz o primeiro intervalo comercial e na volta tem mais música e mais história com o cantor e compositor JP. Voltamos já! Vimos coisas incríveis, revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações, momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Antenados, na Bandeirantes. O Antenados está de volta e hoje recebendo nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, JP. No meu peito a mesma dor que afoga, faz lembrar tudo que sou. Sou mais, mesma pele, a mesma cor e sonho pra vibrar. Você falou aqui na sua resposta que em algum momento você pensou em desistir e largar tudo, vários, né? Que não foi uma vez, né? Acho que teve uma até que você teve um apoio ali, um ombro amigo do Fernando Anitelli, né? Do Teatro Mágico, né? Então, assim, olhando um pouco a sua história, JP, eu vejo que teve pessoas, né? Que realmente te ajudaram, né? A seguir mesmo, né? Que acreditaram que não, você tem talento, vai por esse caminho aqui. E que bom, né? Que você não desistiu nenhuma dessas vezes, né? Que bom. Mas realmente eu tive muita ajuda, assim. É óbvio que eu me dedico, que eu sou bom no que eu faço, mas sem essas pessoas, eu fico até com medo de começar a citar nomes e esquecer alguém. Mas tem Lucas Maier, tem o Arthur Vilas Boas, que gravou meus primeiros vídeos no YouTube, que eu não tinha câmera. Ele falou, não, vem aqui em casa todo domingo que eu vou gravar você aqui, traz uma troca de roupa, qualquer coisa a gente faz mais de um vídeo, pra você ter um vídeo na semana seguinte, caso você não possa vir, enfim. Então, desde isso até o Anitelli, que nesse dia que eu tava querendo desistir, ele me encontrou no estúdio. Eu sou muito fã do Teatro Mágico, na época foi a primeira vez que a gente se encontrou. Ele contou toda a história dele do Teatro Mágico, de como que foi difícil no começo, até ele chegar no momento que ele tava naquela época, que se eu não me engano acho que foi 2010, 2011 isso. Tipo, o auge do Teatro Mágico, tocando em todos os lugares, enfim. Então essas pessoas todas foram muito importantes para que eu chego até aqui, assim. Tem uma outra história que eu quero também trazer aqui nesse bate-papo, que acho que é importante, né? Foi o The Voice, né? Que foi claro. O reality, que tem uma baita de uma visibilidade, de uma vitrine, é um programa em rede nacional, que te projeta, você tem ali uma troca com artistas que estão rodando há muito tempo, né? O Lulu Santos falou o que ele falou, não à toa, não é? Que hoje, olhando, né, com outro olhar, essa passagem pelo programa, que foi 2017. 2017. E aí, JP? Cara, pra mim foi muito importante pela época que aconteceu, assim. Eu me lembro que até aquele momento eu era meio contra participar do The Voice, achava que não tinha nada a ver, enfim. E aí me convidaram, quando eu recebi o e-mail eu achei que era mentira, porque eu mandei um vídeo muito de qualquer jeito pra eles, eu realmente achava que só participava quem era convidado, enfim. E me chamaram, aí eu falei, tá, eu vou. E a primeira coisa que eu pensei é, por que eu vou? Como é que eu aproveito isso de um jeito bacana? Porque eu me lembro que eu participei acho que da 6ª ou 7ª edição e eu não lembrava o nome de 5 ganhadores do programa. E isso me pegou muito. Falei, cara, eu não consigo lembrar do nome de 5 ganhadores. Eu lembro da Ellen e só. Aliás, beijo, Ellen. E aí eu comecei a pensar sobre isso e falei, cara, eu não tava conseguindo viver de música até aquele momento. Não tinha dinheiro pra fazer nada. Tava perdido sem saber como fazer aquilo acontecer.
E aí eu percebi, poxa, para além dos 4 jurados, né, os famosos e tal, tem uma banda que grava todas aquelas músicas e os programas e tal, que essa galera vive de música há muito mais tempo do que eu e que vai ter alguma coisa para me dizer. Além disso, tem um monte de outros participantes que, assim como eu, estão querendo viver de música, que vão ter alguma coisa para me dizer. Então eu fui para conhecer gente, para aprender a como viver do que eu queria viver. E aí foi maravilhoso The Voice, porque foi uma experiência onde eu aprendi a controlar meu nervosismo e conseguir cantar mesmo muito nervoso, porque aquilo é o ápice do nervosismo. Se eu não me engano, uma vez falaram pra gente que a média de espectadores naquela época era de tipo 60, 70 milhões de pessoas assistindo. Fora os 4 jurados, que eu nunca tinha visto pessoalmente na vida, já tava tendo que cantar e ser julgado por eles e tal. E é tudo ao vivo. E é ao vivo, a gravação e tal, não tem essa de segunda chance. Gravou, já era. Então foi muito louco nesse lugar. E eu de fato fiz amizades que duram até hoje, assim, com os produtores, com os participantes. O Lulu foi um cara muito bacana comigo e ainda é. Foi muito bacana encontrá-lo novamente, depois de conversar com ele à distância, né? Encontrá-lo no Grammy, a gente tava concorrendo, enfim. Então foi muito bonito a história do The Voice, assim, pra mim foi muito importante pra eu aprender, ganhar maturidade mesmo. Eu perguntei isso porque você sabe que eu recebi aqui já no programa o Ayrton Montarroz, que participou. Sim, também. Maravilhoso, do The Voice. E às vezes tem isso, né, JP, de cada um. Não sei se eu quero, né, participar, não sei se é muito popular, mas minha música segue por um outro caminho, será que eu insisto, será que eu vou por aqui? Ele, assim como você, tomou a decisão de ir também, né, e tirou lições, aprendizados. Eu acho que é uma troca saudável, não é? E isso também te trouxe, como a gente já falou aqui, uma visibilidade e amigos com quem você troca até hoje. Agora, depois disso, 2017, você já tinha então lançado o seu primeiro álbum. O seu primeiro álbum já estava aí na estrada quando você participou do reality, né? Então eu quero saber o seguinte, você achou que o programa trouxe de fato mais números, mais engajamentos para os seus streamings, para as suas plataformas, para os teus shows, ou nisso pouca coisa mudou naquele ano, naquele momento? Pouca coisa mudou naquela época nesse lugar de números, porque de fato o The Voice é um programa que traz muita atenção, mas você não tá ali cantando suas coisas, né? Você sabe, você tá cantando música de outros artistas. Então uma coisa que eu notava muito com as pessoas que reconheciam, tanto eu quanto os outros participantes na rua, é que ninguém de fato tinha nome. Todo mundo era, você é o cara do The Voice, você é a menina do The Voice. Então a galera reconhecia, mas não ao mesmo tempo, sabe? Então eu percebi que ali era um lance de fato chamar atenção, mas que a gente tinha que ter uma estratégia ali para prender essa atenção. Uma coisa que eu notei de fato